Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Segredo na Floresta, o RPG onde eu e os meus amigos a gente cria uma história juntos em tempo real. Eu sou o narrador dessa história, eu sou o mestre da história. Então eu interpreto todo mundo, eu interpreto todas as coisas que não são os personagens principais. E os meus amigos interpretam os personagens principais dessa história. Eles fazem as principais escolhas e eles têm que lidar com todos os problemas que eu jogo pra cima deles. Sem mais enrolações, vamos ver como estão nossos amigos. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, como E aí, estamos? seu Como merda? estamos E aí, nessa sábado Nessa de sábado, noite. nessa sábado está ótimo, pra cara. mais um dia, mais um sábado. Eu Cara, vou fazer mano, um por raquinho, mais ó. que a gente tenha jogado muito já, toda vez eu fico muito ansioso e toda vez eu fico muito nervoso quando a gente vai começar. Eu gosto bastante dessa série. A gente Todo também, mundo cara, gosta. a gente também, todo mundo gosta. Obrigado. Depois eu Menos pago eu vocês acho que eu vou, por acho que dizer. eu não tô mais afim de jogar. Tem como dar trocar eu? Não, tudo bem. Dá um teste de sanidade aí, por favor. Ô, louco, já vai começar assim. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sei que o Hakim, ele deu uma leve... Acabou de acordar, no caso, né? Ele tá... 30 minutos, tá tudo bem. Eu achei que ele tava mutado ainda. Acho que ele nem tá ouvindo a gente, ele tá em outro lugar. Eu tô ouvindo! Essa Ah! vida eu tô. Posso falar um negócio antes, mestre? Sim, Tá me ouvindo? Tá tudo certo, né? tô te ouvindo. Eu acho que tá tudo certo. Ok. Eu acho que dessa vez não temos mais problemas nos áudios. Então. Não, só queria agradecer De um nada, artista que eu vi isso, no mano, eu Twitter. sei. Não, que isso. Imagina. Um rapaz no Twitter chamado Orangiro, ele fez um backstory não oficial do Joe, e eu achei muito legal. Eu vi! Ele fez um quadrinho Viu? inteiro, né? Tipo, de 24 Exatamente. páginas. Foi incrível. Achei Na real, eu queria agradecer descoladíssimo, todo mundo que faz as artes. demais. As artes vão entrar depois do intervalo. Eu queria dar uma dica também pros artistas que postam as fanarts na hashtag. Eu pego as fanarts sempre da noite de quinta pra sexta. Então, se você postar uma arte essa semana e ela não aparecer, é provavelmente porque você postou depois, mas ela provavelmente vai aparecer semana que vem. Lembrando que a Desenha gente mais sempre- rápido! Não tô pressionando nada. Não. Desenha! Passa no seu tempo e muito obrigado a todos que fazem, muito obrigado a todos que participam na hashtag O Segredo na Floresta no Twitter. É sempre muito legal acompanhar, é sempre muito legal ver tudo que vocês fazem, ver as opiniões de vocês, as teorias de vocês. Falando em teorias, hoje a gente vai ter um episódio interessante. Não vamos entrar muito em o que eu acho que vai acontecer, ou não sei o que vocês vão fazer, na verdade, mas... Vocês estão prontos pra entrar no universo? Ou vocês têm alguma Yes. coisa, uma última mensagem antes de A entrar gente no decidiu personagem? que a gente vai sair de Carpazinha e vai abandonar a missão. Ele vai criar Não, uma banda. acontece, aí vai ter um episódio, vocês vão pra praia, vai ter um episódio especial de praia. Aí a gente vai pra praia. É isso. Service, a pessoa- Tá certo. Ok, vamos pra abertura então. E depois da abertura a gente encarna oficialmente no mundo de O Segredo na Floresta. Yes. Simbora. Muito bem. Depois da última sessão, depois de terminar de explorar uma casa abandonada no meio da floresta, vocês coletaram todas as evidências que podiam encontrar lá. Vocês então decidiram ir até o cemitério de Carpazinha para investigar um túmulo estranho que estava assustando algumas pessoas locais. Chegando lá, as coisas saíram um pouquinho de controle, resultando na inocente Dona Madalena sendo levada numa ambulância embora, enquanto vocês queimavam um corpo podre que estava expelindo lodo preto. Fugindo do cemitério, correndo, vocês decidiram então ir até o bar Sovaco Seco, que agora estava vazio,
para restaurar as energias de vocês. Conversar um pouco sobre investigações e se preparar pelo que tá por vir. Vocês estão todos agora, meu Deus, nas suas camas improvisadas, no bar do Sovaco Seco, sentados no meio da noite, quando o Thiago e o César começam a pesquisar algumas informações. E vocês eventualmente encontram informações sobre uma mulher chamada Paula Verdante, que é filha do Oswaldo Verdante, dono da empresa Produtos Verdante. E ela, logo de cara, já chama muita atenção por ser loira e ter mais ou menos uns 37 anos. Ô, Cezinha, Ei, tá ligado que eles estavam falando que tinha uma loira que tava traindo a galera pra algum canto, sei lá o que, e tava dando problema, né? eu lembro da loira, sim. Olha aqui, ó. Lembra daquele fertilizante lá? A gente viu? No lugar dos arrombados? Os produtos agrícolas que tava lá? Não. Aquele Na mesmo, casa? aquele mesmo. Da empresa Verdante, eu dei uma pesquisada aqui, ó. Olha a filha do dono, a Paula Verdante. Um nome... Ela chama Paula, a gente sabe que tem uma Paula envolvida, né? E ela é loira, pode ser que seja ela que a gente tá procurando, não é mesmo? Acho que dá uma pesquisada aprofundada, hein, meu querido? Nossa, será que eu vou... Quero dar uma pesquisa aprofundada na Paula Verdante. Dá uns usar computadores aí, por favor. Ah, é claro que eu vou usar computadores. E descreve exatamente o que você tá fazendo pra mim, por Eu favor. fui normal. Eu pesquisei o nome dela primeiro pra ver o que sai as últimas notícias sobre ela, tipo, se ela é relevante o suficiente pra ter reportagem sobre ela, eu pesquiso isso. Tá. E eu posso abranger um nível acima da pesquisa? Você pode tentar. Eu quero pesquisar sobre o Oswaldo também, Oswaldo Verdante. Pra Ok. ver se aconteceu alguma coisa com ele e tal. Nas suas pesquisas você encontra bastante informação sobre o Oswaldo. Ele tem 70 e poucos anos e ele é um dos caras mais ricos assim de São Paulo. Ele tem uma das maiores indústrias agrícolas e pecuárias do estado. Ele vende bastante produto pro Brasil inteiro. Mas você pesquisa bastante e não encontra nenhum tipo de esquema de corrupção ou nada que envolva ele em nenhum tipo de crime. Já a filha dele, você deu o normal, né? Normal. Pesquisando na internet e indo em registros de arquivos mais confidenciais que você encontra e entrando em alguns backends de sites relacionados a isso, já que sites... esses sites mais empresariais, eles têm uma segurança um pouco maior, porque realmente não pode vazar dado. Você encontra só que não tem nenhum registro dela na internet desde outubro do ano passado. Você não encontra nada relacionado a ela desde outubro do ano passado. Tá. Tô teclando aqui no De meu resto, notebook. você sabe que ela trabalhava na empresa do pai como gerente regional do estado de São Paulo, mas ela desapareceu em outubro do ano passado. Tá. Opa. Aí, ó. Pesquisei aqui, gente. Paula Verdante, ela trabalhava como gerente, aparentemente, dos produtos Verdante. Mas eu não acho nada sobre ela desde outubro do ano passado. Não tem nada sobre ela na internet. Ô, Cezinha, você me empresta seu computador um minutinho? Opa, mas é claro. Eu quero colocar as minhas credenciais da polícia e entrar no sistema policial e devolver pro César pra ver se ele consegue procurar algo mais a fundo da Paula. Só cuidado que você faz aí com as minhas credenciais, viu? Não, deixa comigo. Eu sou bastante prudente no que eu tô fazendo na internet. Você agora, usando os contatos da Liz. Liz, você pode, inclusive, não sei se a gente tem acesso de contatos na ficha, mas esse é um contato seu. Você tem contato com policiais, né? Você tem contato com dados policiais. Isso é uma coisa que seu personagem tem. Assim como o Thiago tem contatos jornalísticos, o Arthur tem contatos do Japão, o César tem contatos de programação, programadores, e o Arthur tem contatos de músicos, bandas, etc. Só lembrando que cada um de vocês tem esses contatos como Tem personagem. 2 contatos.
E o Joey também tem contatos de meios esportivos olímpicos e tudo mais. Ok. Então, o que você pesquisa o que nos arquivos policiais, César? Eu pesquiso Paula Verdante. E Oswaldo Verdante. Zero resultado, nenhum crime cometido por ela. Oswaldo Verdante? Tem algumas inquirições relacionadas à política e corrupção, mas nenhum crime que pode ser associado a exoterrorismo. Quero meter uma... Ô, Cezinha. Deixa eu mandar uma mensagem aí pro meu brother lá. Um grande repórter. Exatamente. Só me descreva exatamente como vocês estão. Vocês não estão mais nessa formação aqui. Vocês podem se ajeitar no sovaco seco como vocês estão agora, que vocês estão já num momento mais confortável, né? Vocês estão... Já é noite, já é cerca de 10 da noite. Vocês improvisaram algumas camas em alguns lugares pra ficar no sovaco seco e provavelmente não ser encontrado pela polícia, eu presumo. Vamos fazer aqui, ó, né? Vamos botar as caminhas encostadas na parede, assim? Não, eu tô sentado ainda na mesa. Eu tô na mesa pensando porque eu tô na no vida. PC, tô no PC. Ah, puta merda, Tá. então eu vou na mesa. Eu tô arrumando as coisas, então. Eu tô Pensando investigativo. sobre as minhas coisas, atitudes e afins. Vocês veem o Nada. Joe quieto, assim, ele tá bem quieto. Estranho pro Joe tá quieto desse jeito. Joe, eu tenho que atualizar o seu personagem, porque você tá agora com uma camisa preta e não vermelha. Isso. True. Tá lá, esse é o novo Joe. Character Development. Nossa, Ele é pequenininho apenas- esse novo jogo. Ele diminuiu. Temos o Joe Obrigado. preto agora. Nice, Obrigado. nice. Tá todo mundo monocromático agora, né? E o César também tem um novo César. Que tá com a armadura 1, cheio de blusa. Yes! É detalhe, mas ele tem os casaquinhos e as blusinhas dele. É muito pequenininho, né, ele, pera. Ele tá um pouquinho pequenininho, pode aumentar. Tá lá. Então, gente, tô pesquisando aqui. Liz, eu pesquisei aqui no acesso policial que você tem aqui. Tem algumas informações sobre o Oswaldo, algumas coisas, alguns possíveis crimes que podem ter sido cometidos por ele aqui, mas nada sobre a Paula em específico, não tem nada sobre ela. Olha nos registros federais de impostos, o CNPJ da empresa Verdante, vê se tem alguma coisa entrando e saindo do país por eles. Liz, às vezes você é tão esperta que me surpreende um pouco. Tem uma Vamos perícia pesquisar pra esse isso, bagulho aí. se eu não me engano. Mas eu vou deixar você usar computadores. Tá. Mais uma vez. Enquanto eles estão aí, eu posso sair, Minha hora, tipo, minha ir hora pra de fora, brilhar, porque minha eu hora vou de fumar. brilhar. Com certeza pode. Oba. Ah, foi normal. Você vai pra não. fora, você vê agora você não consegue evitar de olhar o túmulo da sua família, do seu pai, do Chris e de todos os Galdérios no meio dessa noite fria. E essa floresta que agora é muito assustadora pra vocês. Tá, Uma névoa. Você tem uma fina névoa, não nada sobrenatural, é só uma névoa. Você não sabe, na verdade, mas você deduz que não é. É uma névoa normal que você teria no fim do dia frio. Eu Essa quero ir, noite. eu vou ir pro túmulo, pra, tipo, onde estão os túmulos, vou sentar e... Uhum. Frio? Falar aí. Tá aqui E em aí, cima, galera? então. Daí eu ligo o cigarrinho, assim, e começo a fumar. Você senta do lado do túmulo do seu pai ou no meio de todos, assim? No meio, assim, na Você frente senta de todos. logo perto de onde tem aquela foto de todos os Galdérios juntos no sovaco seco. Eu só vou ficar fumando e olhando, assim, pra ele. Vocês veem então o Arthur saindo enquanto vocês discutem. E César, quanto você tirou naquele segundo usa computadores? Foi normal. Foi normal? Sim. Tá. O que você tá procurando? É o bagulho do imposto CNPJ. O que a Alice falou pra fazer? As transações nacionais e internacionais no CNPJ da Isso aí empresa que eu tô Verdante. fazendo, isso aí. Tem muitas. Ela exporta bastante fertilizante, bastante coisa, semente de produtos agrícolas e no geral, assim. Você não encontra nada muito específico nessa pesquisa, mas você acha, no meio da sua pesquisa, César, uma coisa interessante. A última transação, o último registro da Paula Verdante como gerente de São Paulo foi uma grande quantidade, maior do que todas as outras que ela já tinha feito, de produtos de produção agrícola e pecuária que não chegou.
que Calma, não então tem ela- marca de... Ela requisitou esses produtos pra entregar em algum lugar e não tem nenhum registro de que esses produtos foram entregues. Essa é a última coisa no nome dela registrada. Tá, Liz, dá uma Oh. olhada nisso aqui. Pesquisando sobre a Paula, eu vi que ela requisitou uma grande quantidade de produtos que não tem registro de que chegou. Aqui só tem, ó, tá vendo aqui, ó, só tem a data de retirada. Qual é a data, mestre? Em outubro do ano passado. Mais Outubro do ano precisamente... Outubro. Eu vou puxar aqui, o César tá puxando também, vocês podem conversar enquanto isso. Eu tô procurando a data Tá. aqui. Ah, Então, a gente não tem um lugar onde essas coisas chegaram. Essas coisas chegaram provavelmente em um lugar que ela não queria que ninguém descobrisse isso. 6 Se ela não de queria outubro. 6 de outubro de 2019. 6 de outubro de 2019. Eu falei Ok. pra ela. Ok. Tá, ela não queria que ninguém descobrisse onde essas coisas iam chegar. Ou essas coisas nunca foram enviadas. Ela comprou esses produtos pra algum cliente específico ou ela requisitou pra ela mesma? Ela requisitou pra. Não tem nesse catálogo que você tá vendo, não tem exatamente clientes diretos, são mais locais. E aí tem requisição dos produtos de São Paulo, da série de São Paulo, e não vai pra lugar nenhum. Não tem nenhuma outra informação. É isso que eu disse. Tá, a gente não tem informação pra onde ela envia essas coisas, não dá pra saber quem requisitou. Ela provavelmente requisitou pra ela mesma, então, ou pra enviar pra cá, talvez. Então, ou ela requisitou pra ela mesma, ou ela requisitou pra alguém que não era pra ser descoberto, né? Tá, calma. Filtra todas as compras e vê se tem alguma coisa que foi enviada pra Carpazinha. Filtrando todas as compras. Tô Você não filtrando encontra as nada de Carpazinha, não. compras. Não encontrei nada de Carpazinha, Liz. Não Ok, vindo então- da Paula ou da sede de São Paulo. Que é o que você tá vendo. Ok. A gente tem produtos de São Paulo aqui em Carpazinha. Ela não fez nenhuma compra direcionada pra Carpazinha, então a gente pode supor que essa última compra dela em outubro foi pra cá, certo? Sim, é o que parece. As coisas não vieram parar aqui do nada, né? Alguém Cara, aí trouxe. não quer mostrar o envolvimento dela, tá fazendo lavagem de fertilizante aqui. Trazendo tudo pra cá. Tá, mas vê bem. Essas transações, essa transação, ela foi em outubro de 2019, certo? No dia 6. Ok? Ok? Todos na mesma página? Sim, Eu quero pegar um arquivo pra mostrar pra vocês, mestre. Eu não consigo pegar aquele arquivo, aquele Eu de vou 7. te coisar aqui pra você conseguir pegar, não se preocupe. Agora você tá coisada pra poder pegar as coisas. Pronto. Agora tá coisada pra coisa. Opa, eu consigo pegar sim. Peraí, meus queridos. Essa transação foi dia 6 de outubro, certo? Essa transação foi dia 6 de outubro, certo? Olha comigo esse documento. Calma Liz, aí. dá um teste de encontrar pra mim, por favor. Ui. Calma aí, mestre. Ele vai pagar a folha se você não encontra. Eu tirei... Bom. Bom, primeiro, quando você puxa essa folha, você vê que no emaranhado de folhas tinha 2 folhas que estavam grudadas. Que vocês dentre essas que vocês encontraram na casa. E você encontra uma folha nova. Que é essa aqui. Oxi! Folha nova, mano. Rapaziada, olha que caiu da minha mala aqui, caralho. De onde Por veio que a isso? gente não tinha visto isso aí? Nossa, eu acho que tava presa com a folha da cobaia 2, a da aranha ali. Tava grudado isso aqui. Foi mal, Ah. eu não tinha visto antes, desculpa. Não, ninguém viu. Ninguém viu, relaxa. Eita, cobaia 3? Tá, calma. Rapaz, isso daí me lembra o rato quase me deu estouro lá, mano. O rato. A cobaia 2 é a aranha. Tá, eu vou puxar a folha, peraí. Pode A puxar. cobaia 2 é a aranha. A cobaia 4 é o nosso amigo Virgulino lá, que quase matou a gente. Se vocês olharem bem no cantinho da folha da caveira, olha, bem lá em cima. É, bem pequenininho. escurinho. Cobaia 4, Tô certo? tentando A olhar. gente sabe quem é cobaia 2, quem é cobaia 3, quem é cobaia 4.
E todas elas estavam na Casa dos Assombrados. A aranha tava num cômodo, que atacou o Thiago. O rato também. E o virgulino que a gente enfrentou, certo? A gente viu todas as cobaias. Sim. A gente só não conheceu a cobaia 1 ainda. Eu não quero com esses cobaião, não. Seguiu mesmo. Alguma chance da cobaia 1 ser aquela larva que a gente encontrou no sanatório? Não, porque esses papéis... Eu consigo reconhecer se esses papéis são novos, mestre, esses das cobaias? Os da cobaia são relativamente novos. Eles têm mais ou menos a mesma idade do que esse diário que você segura, sim. Ok. Dá uma análise de forense pra mim, pra vocês comparar as folhas, por favor. Ok. Forense eu tirei normal. Normal? Eles têm mais ou menos a mesma idade. Ó, se vocês olharem esses papéis aqui das cobaias, eles parecem ter sido escritos recentemente. Então, a pessoa que nomeou as cobaias, que numerou elas, é alguém que fez isso recentemente, desenhou elas recentemente. São experimentos recentes, provavelmente. Talvez da mesma época que os diários foram escritos. Então, eu não acho que aquelas meninas do sanatório tenham sido a cobaia 1. Até porque os doutores não estavam aqui ainda pra elas terem sido a cobaia 1. É verdade. Mas ok, deixa eu tirar esses papéis das cobaias daqui. Porque eu acho que a gente tem algo mais importante. O último dia que a Paula foi vista foi no dia 6 de outubro de 2019, certo? O último registro que eu tenho dela é do dia 6, sim. Sei mesmo. A primeira página do diário, ou pelo menos a primeira que a gente encontrou do diário deles, é de 7 de outubro de 2019. Foi logo depois, então logo depois que ela chegou aqui, ela desapareceu. Ela com certeza chegou aqui com os equipamentos, com os produtos agrícolas, para utilizar no experimento, junto com a doutora Eva Van Gloss, junto com o Dr. Walter, com o Dr. Eric e com o Dr. Mick. Mas eu tenho uma pergunta que ainda não tem resposta. Por que a Paula se chama doutora? Ela tem doutorado em algo? Eles se intitulam doutores porque eles estão fazendo experimentos? Por que eles se intitulam doutores? Na minha pesquisa, eu vejo ela se chamar de doutora ou... Você pode pesquisar sobre isso. Ah, então vou pesquisar sobre isso. Na hora que ela fala isso, já puxo o PC pra procurar se ela é doutora. Ok. Pesquisa se ela tem número na ordem de medicina e tudo mais. Você já tinha alguns registros abertos. Você descobre que ela se formou em engenharia agrônoma e zoologia. Ok, aparentemente ela é formada em engenharia agrônoma e zoologia. Calma aí. É tudo que a gente tem, né? Coisa agrícola e animais loucos. Engenharia agrônoma. Procura se ela tem doutorado em alguma dessas áreas. Ok, vou procurar se ela tem doutorado em alguma coisa. Ela tem doutorado em engenharia agrônoma. Ela tem doutorado em engenharia agrônoma, ela é doutora, sim. Ok, eu puxei alguns arquivos aqui pra vocês verem. O da doutora Eva Van Gloss. Tem a graduação dela em arqueologia, licenciada em geologia, licenciada em arqueologia. Ela faz parte dos sindicatos dos geólogos de Goiás, dos arqueólogos de Goiás. Tem certificado em especialista em artefatos medievais e tudo mais. Enquanto o Dr. Eric Dior, ele é graduado em física, ele tem especialização em análise dimensional quântica, ele tem um certificado de especialista de estudo quântico de dimensões e tem uma matrícula no Instituto Federal de São Paulo. Eu não sei se eles se nomeiam doutores porque eles estão fazendo experimentos, porque eles estão, sei lá, mexendo com anatomia humana e tudo mais. Ou se eles são doutores em algo, porque é muito estranho, todos eles são reconhecidos como doutores, você entende? Todos eles se referem a si mesmos como os doutores. A Paula, de fato, ela tem doutorado em engenharia, assim, eu acabei de ver aqui. Ok, a gente pode descartar uma pessoa. Vocês...
A gente precisaria de mais informações desse Dr. Mick, que foi o último que a gente descobriu. A gente sabe no que a doutora Eva Van Gloss é especialista, a gente sabe no que o Dr. Eric Dior é especialista, no que a Paula é especialista, e o Walter, o Sr. Veríssimo, falou que ele era médico de infecções humanas, parasitas e bactérias da USP, não era? Algo assim? Eu vou ficar devendo a confirmação, mas eu Ok. lembro de uma história assim. Nas Não minhas tem- anotações, ele sumiu, mais ou menos, ou pelo menos ele parou de ser visto, lá pro julho de 2019. Joey, você tá bem? Tá calado? Oi, eu tô bem sim, só tô prestando atenção. Tá. Tá bom. Mano, eu tenho. Tava vendo aqui esses papéis rapidinho que você trouxe. Eu tenho uma coisa que eu não tô conseguindo pensar que eu acho que é muito importante, cara. A gente tá sempre procurando uma origem, né? Você pegou o papel na mão, Thiago? Peguei. Tá, dá um encontrar pra mim, por favor. É isso, velho. Isso, velho. Sucesso bom. Bom, É bom. na sua experiência, você não tinha feito isso ainda. Quando você pega o papel na mão, a página do diário antigo, você vê que a tinta usada para riscar as coisas na carta é diferente da tinta usada para escrever na página. São tintas bem diferentes. E você consegue ver a discrepância delas assim quando elas estão contra a luz. No caso dessa daqui do 7 de outubro. Isso. Mas pode continuar o que você estava falando. Só peguei o que você pegou de detalhe. Tá. Eu tava reparando aqui uma coisa que eu não tô conseguindo identificar, velho. Dessa aqui da iniciação, a gente vê que esse projeto foi tudo iniciado baseado nos achados arqueológicos da doutora Eva Van Gloss. Certo? Sim. E aí a gente vê aqui no outro papel que ela teve uma expedição arqueológica. Não sei, Pra arqueóloga. Europa. Na Europa, no dia 20 de 11 de 2018. Então, o que originou essa expedição toda não foi aqui em Carpazé, foi algo na Europa que eu acho que a gente deveria procurar mais a fundo, cara. E, tocando nesse papel daqui, esses riscos aqui não foram feitos por uma coisa diferente aqui, viu? Esses cara, alguém tá tentando omitir. Como assim, Alguém Thiago? Eu sinto que alguém tá tentando omitir isso tudo aqui, ou tentando apagar tudo que aconteceu. Exatamente, tempo Thiago, eu tava atrás. pensando sobre isso. Se alguém quer se livrar de uma informação, por que não se livrar do papel inteiro ao invés de só riscar coisas específicas? Isso Eu que acho me deixa que- doido. Será? Eu acho que ou eles estão contando que a gente vai investigar isso e faz parte do plano deles a gente investigar a fundo. Eu acho que eles estão contando com o fato da gente estar aqui pro plano deles funcionar. Talvez. Eu E acho que eles estão se tentando. E se essas páginas do diário foram riscadas com algum tipo de tinta específica? Porque eles estão esperando que alguém encontre essas páginas, alguém, sei lá, da equipe deles encontre essas páginas, remova essa tinta e consiga as informações que ela precisa. É, Porque- se for uma tinta que a gente só consegue tirar com magias ou terrorista, a gente não vai ter como acessar, né? Talvez seja algum tipo de tinta que a gente possa tirar com algum método aqui caseiro. Tem aquelas tintas lá que você espreme o limão, põe uma luzinha, fica algo lindo assim e vai aqui, né? Talvez a gente consiga remover essa tinta aqui. Calma, Como é? eu não tenho acesso a todos os meus equipamentos, mas na faculdade de ciência forense a gente estuda esse tipo de coisa pra gente, sei lá, tentar sempre investigar todas as provas ao seu máximo. E a gente aprende alguns solventes, alguns removedores de tinta, mas eu precisaria pelo menos de um material improvisado pra eu descobrir que tipo de tinta é essa, pra eu saber qual solvente utilizar. Tá. Enquanto isso, eu quero pesquisar uma parada sobre a doutora Eva Van Gloss. Quero pesquisar alguma expedição que teve ela envolvida na Europa. Você pode tentar usar computadores aí. Tá. Agora é minha hora, minha de brilhar, mano. A única hora que eu uso pra eu ser útil é agora. Vou pesquisar tudo que vocês quiserem. Opa, extremo, hein? 11. Eita. Você encontra registros de que a doutora Eva Van Gloss, junto com uma equipe de vários outros arqueólogos do mundo todo, ela era um dos únicos brasileiros, inclusive. Ela era a única brasileira, na verdade. Foi fazer explorações em ruínas perto da Nova Zelândia. Em uma ilha próxima da Nova Zelândia. Tá. Gente, olha aqui. Isso é tudo que você consegue encontrar. Onde que eu encontro? Eu posso falar que eu encontrei na Deep Web? Só pra falar com Pode, vocês aí mesmo? pode. Tá. Nice, velho.
Gente, olha aqui, eu tava acessando aqui um fórum da Deep Web. Pô, esses negócios não é proibido, não? Mas tá tudo bem, eu consigo acessar essas coisas tranquilo. Depois de tudo que a isso é gente fez, assim, depois isso é de tudo bom, que a gente fez, isso realmente é perigoso. Será que é? Joe tem flashes dele enforcando a velhinha. Eu quero voltar pra dentro, Enfim, Vocês veem o Arthur Eu entrando de novo. Vocês veem que ele, desde que vocês começaram a conversar, ele tem estado bem confuso sobre tudo. Ele tá meio por fora de bastante coisa. Ô, louco, tô em cima das... Enfim, pesquisando aqui, a doutora Eva Van Gloss aparentemente era a única brasileira em uma expedição que vários cientistas fizeram numa ilha perto da Nova Zelândia, aparentemente. Mas eu tenho certeza que foi lá mesmo, que Nova Zelândia é na Europa? Na Nova Zelândia é na Oceania, né? Eu tô ligado, mano, porque falou que aqui é na da Nova Europa. Zelândia. Hã? Próximo da Nova Zelândia. Sim, foi perto da Nova Zelândia. É o que tá escrito aqui. Rapaz... Pera, calma, volta. Repete o que você falou. Eu tava pensando ainda na doutora Paula. Eu encontrei aqui que a doutora Eva Van Gloss era a única brasileira numa expedição arqueológica em uma ilha perto da Nova Zelândia. Tá, mas isso foi quando? Você tem datas? Eu tenho datas? Tô pensando Lembrando se que eu ele tenho tirou datas. extremo. Tô pensando se eu tenho datas. Eu tô coçando a barba agora, pensando se eu tenho datas. Tenho Data do quê? De quando foi essa expedição? Foi na data que tá marcada no registro da doutora Eva. Você deduz que você encontrou a mesma coisa que os membros da Ordem encontraram. Tá. Ok, eu encontrei a mesma coisa que tá escrito aqui. Foi expedição arqueóloga na Europa em 22/11/2018. Mas Nova Zelândia não é da Europa, velho. Nova Zelândia é longe pra caralho da Europa. Não é não? É? Então erro do mestre. Então não foi na Europa. Não. Caralho, é longe pra caralho. É longe. Não, mas é longe no Ainda mapa, bem que mas o não geólogo- num globo, tá ligado? Muito longe do Ainda globo. bem que Não, o é Jeff longe, é no outro polo, não É é? tipo Agora que eu tô Nova pensando Zelândia. melhor. Nova Zelândia é perto da pra Austrália. direita, você vai pra tipo Não é Chile, verdade. Não, mas Argentina. por que na minha cabeça... Nova Zelândia Enfim. é quase do lado do Japão, amigo. Irrelevante. muito longe. Ainda bem Passa, que o passa, geólogo passa. é Eva Van Gloss, não o mestre, né? Todos cometem erros. Enquanto Geografia não é consegue. meu forte. Geografia não é meu Tira forte. 10 de sanidade. Tá, calma, Tá, e então agora? Então ele pai. encontrou na Europa. Tá perto Foi de na qual Europa, foi na país Europa, mesmo? foi na Europa. Foi na Ignora a Europa, parte da Nova tá. Zelândia. Uma ilha na Europa. No Tá, norte gente, da Europa. Lembra Me tudo diz que eu um falei país sobre a Nova Zelândia? que seja cheio de ilha no norte da Europa, vai. Que não seja Inglaterra. Noruega. Noruega, pode ser perto da Noruega Noruega. pode É isso, ser, é isso Noruega que é você legal. A encontrou. galera legal. falou Noruega é braba, Islândia. é geladinho. Pode ser, tá. Noruega é bem da Noruega, hora. tem vikings, Tá. velho. Perto da Noruega, Tá. pronto. Nice. Geografia não é o forte do mestre. Por isso que ele Gente, jogou eu história acabei de no meio perceber do sul do aqui, Brasil. eu tava olhando sobre outra Eva. Outra coisa que eu tava vendo aqui. Entendi. Uma outra Eva. rapaz. Que foi pra Nova Zelândia quando ela era mais jovem, ela tá contando relato da Intercâmbio, né, viagem velho? dela. Tá. Fez intercâmbio. Peraí, Aqui, a Cezinha. Eu tô abrindo o Google Maps no celular aqui, calma aí. Eu tô fazendo uma análise aqui. Me fala as ilhas perto da Noruega, eu Mano, preciso... eu preciso ver o mapa do mundo, velho. Pera aí. Então, foi ilha perto da Noruega. aqui. Cancela a sessão. Por que na minha cabeça Nova Zelândia ficava no norte da Europa, mano? Cara, ninguém sabe. Deve ter alguma coisa lá. Você em tirou Norte 100 da É Europa. a Exato, na hora de Islândia, pesquisar. mano. Por que eu... Islândia. Isso. É isso que eu Então, falei. Islândia. Foi isso que eu Lembra que eu falei Foi de isso que eu falei. Noruega? Não é também. Tava olhando outro intercâmbio aqui de Eu outra falei Eva. errado, é isso. Nossa, Não cara, é mais muito Noruega. intercâmbio. Ó, tem muita Islândia. Eva. Tem muita Eva fazendo intercâmbio nesses dias, Nossa velho. É Senhora. muita Eva. E todas coincidência. postam em fórum da Deep Web contando a história dela. Tá, calma. Então a ilha, a expedição da Eva Van É Gloss numa foi ilha pra próxima da ilha Islândia, isso. da Pronto. Islândia. Só falei errado, só tive uma confusão mental de nomes, tá bom? Não me xinguem, mano. Não, Tá tá bom. tudo bem, tá tudo bem. Tá bom. Ok. Vamos ver as ilhas que tem no Google Maps aqui. A gente tem umas ilhas perto da Islândia, que são as Ilhas Faroé. E a gente tem uma ilha um pouco mais pro norte, que é a ilha de Jan Mayen. Considerando o que acabou de acontecer, eu não levaria em conta que é uma ilha que existe. Vocês estão em Carpazinha, vale lembrar. Ok. Então, tem uma outra ilha aqui que ela não tem nome, mas tem outra aqui do lado da Islândia. Não vai ter como a gente saber qual ilha é, eu acho. Não, mas é uma boa informação a gente saber que foi numa ilha, porque eu tinha alguns palpites, mas a gente pode conversar sobre isso depois.
Mas você tem que descobrir o que é que ela achou lá, né, velho? Que a arqueologia ela achou algum tipo de ruína, alguma coisa antiga. O que ela achou, mano? Que isso daí vai englobar tudo que a gente tá fazendo hoje. Gente, vocês não querem, antes de tudo, deixar isso de lado e contar um pouco sobre tudo que tá acontecendo pro Arthur? Eu tô claramente percebendo que ele tá meio, tipo, tentando acompanhar. Ele tá? Tem a mesma ideia que vocês estão falando. Eu cheguei, vocês estão falando de Eva, Deep Web, essas coisas, eu tenho medo. Rapaz. Arthur, O bagulho é louco, Arthur. Agora que a gente tá aqui, tá na hora da gente contar o que aconteceu desde o início, pra você entender. Quem quer contar? Na verdade, eu queria muito fazer isso amanhã. Eu tô cansada hoje. Eu queria beber um pouco e ficar de boa. Ô, louco, Você quer contar pra ele agora? Do rolê? Você quer mesmo saber isso tudo, Arthur? Mano. Não, ele precisa saber. Ele precisa. Você recebe uma mensagem no WhatsApp falando, tem algo pra te falar, mas pode falar amanhã, tu dorme mal, bem, então. Falar pro rapaz, velho. Tem que contar pro cara, Desculpa, Arthur, eu não queria causar isso na sua cabeça. Tudo bem. Rapaz. A gente tem que falar agora. Ok, Arthur, você sabe por que a gente tá aqui em primeiro lugar? Pra pesquisar coisa sobrenatural, não foi que vocês tinham falado a primeira vez que vocês me viram? Não é bem isso. Ok, eu vou puxar o... Eu conheço pouca coisa que vocês ficam falando. Eu sei do senhor Vergômetro lá, e aí também Velocímetro. Velocímetro. Veríssimo. Desculpa. Isso. E que tem coisa bizarra acontecendo, mas eu não sei por que vocês vieram e nada disso. Ok, eu puxei alguns documentos. Você vê a Alice puxando papéis, assim, ela tem um monte, você vê que cada vez mais tem mais papéis na mochila da Alice. Ela caça um monte assim, ela pega uma folha e 2 fotos e bota assim em cima da mesa pra te mostrar. Ok, Arthur. A gente foi chamado pra Carpazinha porque uma equipe também da Ordem veio pra cá pra investigar alguns exoterroristas e a morte do Rafael Montes. Abre parênteses. A Ordem é uma organização de investigação paranormal. A gente basicamente investiga fatos que ocorrem que têm envolvimento com o paranormal. E exoterroristas são justamente as pessoas que fazem o paranormal vir pro nosso mundo. Eles fazem isso contando lendas, né, Liz? Eu olho pra Liz. Contando lendas. Isso. E espalhando boatos, espalhando terror, justamente para as pessoas perderem um pouco da sua sanidade, pra membrana, né, o que a gente chama, que é o que divide o paranormal do nosso mundo, enfraquecer e as coisas virem pra cá. Tá, pode continuar, Liz, desculpa. Não, eu conheci já algum exoterrorista? Vocês acham que o Rodolfo era um deles? A gente não acha que ele era exatamente um, mas provavelmente trabalhou com eles. A gente tava sendo utilizado. Então, eu ainda não vi nenhum desse pessoal. Eu acho que ele colaborava com os exoterroristas de muitas formas, mas ele não era um exoterrorista. O exoterrorista, ele meio que trabalha pra isso, sabe? Ele vive em função disso, de enfraquecer a membrana. Entendi. Mas vamos lá. A equipe Kelvin veio pra cá e ficou aqui um bom tempo e desapareceu. As últimas notícias que a gente tem deles é esse bilhete. Daí eu entrego o bilhete pro Arthur. Ok. Eu vou lendo, pode continuar. Você pega esse relatório com essa marca atrás, escrito Ordo Veritatis, e é isso que você tá lendo. Okay. Se você reparar, a data é de 11 de março, à noite. E depois disso, nenhuma outra informação foi enviada pra ninguém da Ordem. Lembrando que vocês estão na noite do dia 14 de abril, passando pro dia 15. Essa foto aqui é deles. São eles antes de desaparecerem. É o pessoal que vocês tinham me perguntado também, a primeira vez que vocês me conheceram. Isso. No bar. E essa foto acima é a foto que a gente recebeu sobre o Rafael Montes. Sobre o desaparecimento dele. E a gente reconheceu o símbolo exoterrorista na testa dele. Então foi isso que fez a equipe Kelvin vir pra cá. E foi isso que fez a gente vir pra cá também. A gente veio procurar a equipe Kelvin e tentar descobrir o que aconteceu com eles e o que aconteceu com o Rafael. Entendi. Ok. Mas chegando aqui, as coisas não aconteceram como a gente esperava. Na verdade, a gente encontrou muitas criaturas, a gente foi naquele sanatório antigo da cidade. Eu não sei se você já ouviu falar. Era só um boato
É que vocês me falaram depois, mas antes de vocês falarem, pra mim nem existia. Pra mim era só um conto. Enfim, a gente descobriu toda a trajetória de um doutor que vivia no sanatório. O nome dele era Verrucht. Eu vou puxar as coisas do sanatório agora. Calma aí. O doutor... Alô? Mutado. Eu falei que eu vou puxar as coisas do sanatório aqui e vocês podem ir puxando os documentos aí, vocês ficam no mapa dele. Ah, tá. Não, Legal. pode continuar. O fundo vai mudar, mas vocês vão continuar aí. Os arquivos ficam. Tá, beleza. Isso. Tá, Arthur, a gente encontrou essa folha, principalmente, que ela falava de um paciente que o Dr. Verrucht estava tratando. Que provavelmente foi o último paciente que o Verrucht tratou e depois disso ele morreu. Acho que se você ver o documento isso vai ficar bem lógico. Mas o detalhe mais importante que a gente descobriu sobre o Verrucht é que ele era um foragido da Áustria. Ele, na verdade, veio pro Brasil de forma ilegal. Ele tava fugindo da Áustria. E ele abriu esse sanatório... Ele abriu esse sanatório pra fazer experimentos com as pessoas. Ele não tentava curar as pessoas. As pessoas com doenças mentais iam pra lá pra serem tratadas. Mas o Verrucht, ele utilizava tratamento de choque e remédios pra induzir alucinações e ataques de epilepsia nas pessoas. Porque ele tinha algum objetivo escondido por trás do sanatório. Mais tarde eu encontrei alguns documentos sobre a Abby Verrucht, que era a mãe do Dr. Verrucht, e ela tinha uma série de doenças mentais que eu acredito que era a origem do tratamento de choque do Verrucht. Ele tentava enlouquecer as pessoas pra depois tentar curar elas, pra ele finalmente descobrir uma cura pra mãe dele. Entendi. O Verrucht, ele é um exoterrorista, ou não? Ou ele só é um cara... Até onde a gente sabe, não. Ele é uma pessoa que veio foragida da Áustria pra cá e abriu o sanatório aqui justamente pela falta de cuidados governamentais. O governo não tá ligando muito pra quem vem pra cá e o que faz, e eu acho que era uma boa oportunidade de abrir um sanatório e fazer as coisas silenciosamente. E maldade com essas pessoas, assim. Entendi. Mas o lugar que... A gente conseguiu uma informação importante no sanatório. Nesse sanatório, a esposa e a filha do Virgulino foram trazidas pra cá depois do linchamento do Virgulino, depois que o Virgulino foi enterrado vivo. E a gente encontrou a esposa e a filha dele numa cela ainda, os corpos delas unidos numa grande poça de lodo viva que se arrastava. Os corpos dela viraram tipo uma grande larva de lodo. Alguém tirou foto disso? Joey, você tirou foto da larva? Você pode mostrar. Mas ele não tirou, não. Essa é a Okay, memória eu de vocês. faço uns rabiscos. Tá, eu pego um papelzinho, eu faço uns rabiscos e eu desenho meio merda, mas eu desenho parecido com a larva ali. Tá, era um negócio assim. Eu pego na minha carteira a foto do meu pai com o zumbi de sangue assim. E falo, olha só, isso aqui é a gente lá, ó. Quer dizer, meu pai lá. Aí eu mostro pro Arthur. O zumbi de sangue é o mesmo que eu já vi, né? É o mesmo, eu só... Eu queria te mostrar mesmo. Joey. Nossa, que lugar sinistro. Sim. Você tá meio inquieto. Tudo bem? Importa? Importa, é claro que importa. Eu só tô prestando atenção. Mano, não fica na bad porque aconteceu aquela coisa, não, mano. Às vezes, a gente trabalha por linhas tortas, velho, mas é pro bem maior. Você fez o que era necessário. Esse é o problema. Tudo que a gente fez foi o necessário e só trouxe morte e sangue, inclusive para as pessoas que não tinham nada a ver com isso. Então, que diferença faz? Você Eu tem só que quero parar de resolver isso pensar. logo. Você não pode pensar no que já aconteceu, velho. Você tem que pensar no que pode acontecer. E a gente tá tentando parar justamente o que pode acontecer, Joe. Eu sei, é isso que eu quero, mas... Eu não sei. Eu acho que no fim... fim a gente pode trazer problemas maiores depois. Eu só quero resolver tudo isso. Mas você não acha que se vocês não tivessem feito isso tudo, não ia ter causado mais morte ainda?
Eu não sei. Como eu disse, eu só quero resolver isso logo. Ok. Prosseguindo. A gente limpou todas as celas do sanatório, a gente enfrentou alguns zumbis de sangue, a gente encontrou zumbis de sangue que provavelmente eram resultado dos corpos das enfermeiras. Parece que as enfermeiras morreram no sanatório mesmo, elas nem tiveram tempo de fugir. E a gente coletou algumas informações sobre o Verrucht, sobre a esposa e a filha do Virgulino e saímos. Ok. Saindo de lá, a gente encontrou documento suficiente pra conseguir encontrar a casa do Virgulino, que é onde a gente foi com você e o seu pai. E aí tudo aquilo aconteceu. Eu acho que dali pra frente você já tem uma noção, mas é por isso que a gente tá aqui. E é por Enquanto isso que a ela- gente fez do que a gente Enquanto ela fez. vai falando, eu tô, tipo, apertando a minha mão, assim, tipo, abaixada. Tá. Tá, então... Agora eu acho que eu tô na mesma página que vocês. Pelo menos, eu acho. Ficou alguma dúvida? Tem dúvida de alguma coisa? Não, acho Você quer que perguntar? Qualquer coisa? não. Ok. Eu acho que a gente tem que dormir, né? Que pariu. Ó, eu consigo ficar mais uns 2 dias. Vamos apostar que eu consigo ficar mais 2 dias acordado aí? Você Não, já tá Cezinha. dormindo, já tem tempão já. Tu acabou de brincando. beber meio litro de gasolina, mano. Nossa, é verdade, Você é verdade. engoliu Tá tudo. doendo um pouco ainda. Vai de capote. Faz mal tu. isso, não? Pior que eu já tinha gastrite. Será que piora? Piora? Fazer o quê? Você devia Tira um tomar um cochilinho, pouquinho de água, sabe? César. Quer um pouquinho É de verdade. água? Eu vou lá buscar pra você. Eu vou lá no Se barzinho. hidrate, mano. Olha, Você eu vai, vou de então, capote, família. Você vai até a torneirinha, pega um copo d'água onde você sabe que vai sempre guarda as coisas. Serve um copo. Alguém quer alguma coisa? Agora eu já tô aqui atrás mesmo. Ó, me vê uma aguinha aí, pai. Tá bom. Por favor. Eu quero uma água também, por favor, Arthur. É tipo Tá umas bom. 10h30 nesse ponto. Arthur, tem algum chá aí? Deixa eu ver aqui eles. Tem, mestre? Não. Mestre. Tem esse aqui, ó. Aí eu levanto um uísque. Pode ser. Manda aí então, vamos com o que tem, né? Então eu vou te acompanhar. Daí eu pego um Boa. copinho pra mim e coloco 2 uísque. Ô, louco, alguém vai ter que me ajudar aqui. Quando eu levar esses copos, 5 copos, fica difícil. Ajuda, mano. Pode deixar. Vou lá ajudar o Arthur. Tá. Enquanto isso, eu vou até aqui onde o Joey tá sentado. Eu quero pegar o Joey pelo braço e levantar ele da cadeira. Ok. Vem cá, Joey. Ok? Você tá de pé? Sim, sim. Ok, eu dou um abração no Joey. Mano, eu abro um vídeo do Você Sabia pra assistir. Todo Eu mundo vejo se no saiu, me fundo- deixaram sozinho, Na hora mano. na hora que ele coloca o vídeo, eu vou dar um copo de água pra ele. Na hora que ele coloca o vídeo, eu adoro esse canal. Daí eu fico do lado dele. Você. Joey, dá um teste de Oi. sanidade aí. Se você falhar, você recupera um D3 de sanidade pelo abraço. E eu ganho 3 sanidade pra assistir Você Sabia. Pô, eu curto o canal, mano. Não dá pra eu recuperar? Se eu falhar, eu tenho que tirar mais, né? Tem que tirar mais que 13. Pelo amor de Deus. Falhei. Tá, Deu certo. então joga um D3 aí, se recupera. Você tá sentindo muito mal com a culpa de ter enforcado aquela velhinha e não saber se ela tá bem ou não. E um abraço de uma pessoa que você admira tanto, que é a Liz, te ajuda a se acalmar bastante. Deu 5. Então você recupera 3 de sanidade. Nice, velho. Tô tentando Joey. não demonstrar emoções dessa vez. Quando eu recuperei Joey. sanidade. Vai ficar tudo bem. Ela tá viva. Eu deixei ela bem. Ela só foi pro hospital, mas tá tudo bem com ela. Tá bom? Você me perdoa, Obrigado, Liz? hein, ô Arthur. É É nóis. claro que eu te perdoo. Você não fez nada de errado. Copo tudo grande. bem. Obrigado, Eu- Arthur. Eu não fui gentil. E sempre foi uma coisa que eu tentei ser. Mas eu acho que depois de tudo que eu vi, depois de tudo que a gente passou, eu só fiquei com medo. Eu fiquei com medo dela se machucar mais ainda, mas eu não tive noção da minha própria força e acabei colocando a vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com isso em perigo. E ao mesmo tempo eu fico pensando,
Eu não tô com tanto remorso assim. Tá tudo bem, Joey. Você é a pessoa mais gentil que eu conheço. Acredite, essas coisas da ordem, elas acabam com a gente pouco a pouco, mas você ainda tem muita essência de quem você sempre foi. Eu tenho medo de não sentir mais empatia pelas pessoas. Você eu sente não sei o que muito. fazer. Você sente muita empatia pelas pessoas, Joey. Então, vocês estão escutando, sim. Como é que você não tem empatia, sendo que eu falei que eu tava mal por causa do moletom vermelho e você tirou, mano? Eu nunca gostei dele. Você tem muita empatia pelas pessoas, Joey. Você tá arriscando a sua vida há dias só pra salvar pessoas, e pessoas que você nem conhece, pessoas que talvez você nunca vai conhecer. No primeiro dia que eu te conheci, eu vi aquela aranha, a primeira coisa que você fez foi me segurar e me puxar pra tirar dela. Tá, eu dou um soco na mesa e levanto. Joey, mano, você me perdoou de eu ter te dado um tiro na cara. Você é a pessoa mais gentil que tem aqui. Para com isso. Eu sento de novo. O que ele falou, mano. Eu sinto muito, pessoal. Eu vou tentar ser melhor. Você não precisa ser melhor, mano. Só precisa ser você. É, então, se ficar melhor, aí acho que não tem jeito. Ok. Obrigado. Obrigado, pessoal. Eu dou mais um abraço em grupo, no Joey. família. Abraço em grupo, bora. Vem. Todo mundo Coletivo. dá um abraço em Eu grupo. posso ir? Claro que pode. Tá bom. Oh. Tá, vamos dar um abraço em grupo. Eu posso tirar uma... Eu vou tirar meu celular, vou tirar uma selfie nossa. Ah, que bonitinho. Gente, junta aí, na moral. Aí eu Dá um tiro teste de fotografia aí. Ah, mano, eu não tenho fotografia, mano. Eu não tenho. Qual que é? Eu vou pegar aqui, tem no livro. Ah, no livro? Eu acho que todo mundo tem tipo 20%, mas eu vou confirmar. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu tô vendo aqui a página que você mandou. Fotografia é 0,5%, mano. Nossa, eu tenho 5% de tirar uma puta foto da hora, senão é uma foto normal. Tá, calma, pera, o quê? Você pode tirar uma puta Ah, tá, foto da entendi, hora tá. ou uma Beleza. foto normal. E se você fracassar, vai ser uma foto ridícula. Ah, eu tirei 50. Tá, você tirou uma foto, ok, tirou uma foto normal. Dá pra ver direitinho. Ok, beleza. Com os filtros dá pra colocar no... É, se der uma editadinha assim, você consegue. Tá. ok. Tirei. E qual a pose que todo mundo fez? Eu tô na frente sorrindo assim, ó. Isso vocês definem. Um sorrisinho. Eu tava botando a mão no bolso pra pegar o cigarro, no meio da foto, esqueci que tava tirando a foto. Eu coloquei os 2 dedinhos aqui. Eu tô do lado do Joey com a carinha O feliz. César tira a foto então. Na hora que ele tira a foto, eu tipo, dou uma... Dói um pouquinho meu rosto de sorrir. Aí eu saí meio... Ok. Pra quem quiser, eu mando aqui no zap depois. Ô, rapaziada, já volto, vou dar uma fumadinha ali, sabe como é que é? Já volto aqui. Vou lá pra fora dar uma fumadinha. A porta tá aberta, né, Tiagão? Deixa eu ver, acho que tá, Ô, mano. Tiagão, Ah, não, tô... Mano, dá visão. daqui 2 dias, hein? Largar esse cigarro. 2 dias só. Tá bom. É sério que eu ganhei um abraço em coletivo e não vou rolar dado de novo? Já ganhou a seriedade que dava. Era só uma pergunta, era o Luba perguntando, não era o Joe. Eu sei. Sério, Luba, achei que era o Joey. Ok, vamos... Eu vou voltar pro PC aqui, que tava passando no Você Sabia. Assim, Qual episódio você pegar colocou quando um você escão. sabia o que a Terra é plana? Foi o... Os Não, bichos, vou mais secada. os bichos mais aterrorizantes do fundo do mar. É isso que nós tá vendo. Beleza, ok. Nossa, o fundo do mar é assustador mesmo, hein? Nossa, mano. Pra cacete. A pergunta que não quer calar. Você deixou o joinha? Nossa, mas é claro. É claro que eu deixei o joinha. Já, Eu- na hora que ele abriu o vídeo já tava com joinha, assim, já tava É, a gostei, hora tava que eu abri reassistindo. já tava com o like lá. Ele tá reassistindo. Eu gosto muito desse canal, Arthur. Acho que eu sei um monte de curiosidade por causa disso. Eu não sei, na verdade. Eu pensei. César, mano. Ah. Hoje mais cedo eu falei um negócio do seu pai no carro, não sei se você lembra. E aí eu só queria pedir desculpa, porque eu penso numa coisa, mas aí na hora de expressar, às vezes sai errado. E aí o que eu queria dizer é que nem eu falei, eu não sei muita coisa sobre o que vocês estão fazendo aqui. Mas eu imaginei que, poxa, vocês vieram numa missão mó perigosa
e eles não vão arcar nem com os gastos, daí na hora de falar eu me expressei errado. Foi isso que eu quis dizer. Tá, eu coloco a mão no braço dele e... Arthur, relaxa. Eu entendi o que você quis dizer. Não tem problema, tá tudo bem. Tá bom. É nóis. Liz! Aí eu Oi. balanço assim o uísque, assim. Opa, passa pra cá, campeão. Obrigada. Ô, Nossa, louco! Caralho! Eu entreguei um copo e ela pegou a garrafa, ô, louco! Ô, quem é que vai brincar com a gente? Chama o Thiagão lá, vai rolar um Eu Nunca. Quem não Eu participa Nunca? é bobão. Eu chamo ele. Aí Eu vou lá. nunca. Ah, Eu nunca Diogo, brinquei você de não Eu conhece Nunca. essas brincadeiras com bebida. Eu nunca brinquei de Eu querido. Nunca. Eu nunca O brinquei de que Eu é Nunca. isso? Nossa, Ô, você Thiagão. vai conhecer um novo A Liz vai até lá universo. fora. Manda, Não, pera, manda. o Arthur vai até lá fora O Arthur. ver o Thiago fumando. Qual é a good? É, eles querem brincar de eu nunca, mas aí você tá no começo Nossa, do cigarro, eu nunca, né? Acho que eu vai vou te nada. acompanhar. Nós vamos beber toda hora, velho. Olha o que a gente tá fazendo, velho. A gente tá matando uma aranha gigante. Vai ser um Você acha- eu nunca family friendly, ela falou. Aí tá de boa, vamos. Eu vou acender o cigarro. Acendo o cigarro e fumo com ele. Nem Vamos só precisou uma terminar. lábia pra isso. Vamos só terminar então esse cigarro e a gente vai lá. Bom. Vocês então fumam enquanto o pessoal prepara os drinks na mesa. Ô, copinho pra todo mundo. Coloca aí um copinho pra cada um. Ah, como é que se brinca disso? Eu também não sei. Pelo que eu vi só uns filmes que a galera fazia em filme, mas eu nunca brinquei disso também. Tá, amigos, vamos lá. Todo mundo... Eu vou servir um drink pra cada um de vocês. Um shotzinho. E... eu vou falar... Eu nunca fiz tal coisa. Se vocês já tiverem feito, vocês vão ter que dar um gole no drink. Vocês vão ter que descer o drink. Se vocês não tiverem feito, vocês não precisam beber. É Tá, fácil. entendi. É bem adolescente. Mas a gente fala coisas... Coisas? Ah, coisas... Não muito coisas. Coisas. Tá, Entendeu, né? Ok. eu Tá acho bom. que sim. Quando eu tô com o Thiago lá, eu tô, tipo, fumando e eu tipo, vejo a cicatriz. Ele tem uma cicatriz aqui, não tem? Tem. Bem, Aí eu, tipo, Vai da bochecha eu até fico o ouvido. encostando eu fico me encostando assim na minha cicatriz falando, ô Thiago, manda. eu não sei se é legal perguntar, porque também eu sou novo nesse negócio de cicatriz grande, assim, mas... Não. Onde você Pode conseguiu essa perguntar. cicatriz aí? Cara, na última missão tinha uma garota, demônio, fantasma com as garras gigantes lá. Ela estourou meu tímpano, no sussurro desse ouvido e meteu uma agarrada na minha cara. Mano, eu tô essa cicatriz aqui também, ó. Aí eu levanto a camisa e mostro assim a da lateral. Essa cicatriz aí é marca de batalha, mano. Você vê, Tem você que vê ficar orgulhoso dessa uma grande cicatriz. marca assim de garras da costela, que vem do peito assim até a costela dele vai um pouquinho pra trás. Nossa, mas ficou muito irada, mano, essa cicatriz. Nossa, eu também, mano. Tá mó brabo. Você achou? Achei, mó da hora, mano. Motoqueirão, músico com cicatriz na cara. Pô, tu vende isso daí fácil em Hollywood. Ai, eu não acredito. Eu acho que 3 muito pontos de sanidade para Não! Por isso... Mano, obrigado. Que você é meu amigo! Quem você tá brincando? Mano, obrigado. Enquanto... Vamos lá então? Eu já terminei o cigarro. Aí eu tá. Jogar fora. Não. A gente vai jogar nunca bebendo, então, né? Tá. É, bebendo, mas é family friendly, relaxa. Boa. Daí, Deixa eu quando ele vai pra frente, na orelha que ele falou que é surdo, eu quero dar um estalinho assim pra ver se é mesmo. dá um escutar com desvantagem aí, Thiago. Tá com 3 desvantagens, duas vantagens, né? Porque ele tá fazendo É, lado duas errado. vantagens que ele tá no ouvido lá, do errado, exato. Filha da puta. Errado? Quanto você deu? Quanto você tirou? É o pior dos 3. Nossa, eu falhei um deles, velho. Você não ouviu. Eu, caralho, é verdade. Você viu o Thiago só indo reto, assim, você vai... E não vê reação nenhuma dele. Ô, louco. Filha da puta. Que doideira. Eu passo aqui. Vocês veem o Thiago entrando e o Arthur seguindo ele assim, agachadinho. No ouvido surdo dele. Ô, Thiagão, olha pra trás. Ô, Davirânia. Que porra que tá fazendo, Ô, mano? penteando o bigode assim na hora que ele tira.
que o cara tá alisando o bigode atrás de mim, cara? Vamos lá brincar. Aí, ó, chegamos, Liz, chegamos. Pera aí, mano. Deixa eu Ele pegar tá a alisando bebida o que eu gosto bigode? aqui. Thiago Sensei, você ficou pelado de novo? Não, mano. Dessa vez não. Eu não vi. Ok. Tá. Eu passei no bar antes, peguei uma garrafinha lá que tinha atrás do bar, metade Ele de saquê. pulou, mano, o balcão, velho. Pulou o balcão, pegou uma garrafa de saquê, quase acabada, assim. Falei, tá, vamos brincar então. Nossa! Então fechou. Serve aí umzão pra cada um. Simbora. Tá bom. Mas A Liz vai servir. servindo então os copos na frente de todo mundo. Passa os copos. E cada um tem um copinho de uísque, que tem uma Copinho, dose maior do que devia. Manda aí, manda Ela aí, disse manda que aí. era só um shortinho, mas ela botou mais do que isso. Porque a Liz não tá acostumada a dar bebida Já pros no outros. próximo. Li Senpai, Não, calma aí, põe pra mim não. Põe pra mim Louco, não. Liz. tem muito Não, aqui. cara, Meu você corpo é um com a garrafa. templo. Você Isso vai aqui é uma de saquezinho, garrafa. Eu vou de Thiagão? saque, eu vou de saque, eu vou de Fechou, saque. fechou. Passa aí, Cezinha. Tá com saque aqui no meu Opa, whisky também, Thiago? Beleza. Eita, toma aí então. Pera, saque no seu uísque? Oh, Que isso, meu amigo? é a brincadeira, Deixa eu começar? Vai. Vai. Eu nunca fiquei 30/2 de Nidalee numa partida de LoL. É assim? É daquele jogo? É Eu assim que nunca. brinca? Eu já. Eu bebo, né? Você bebe, você bebe, você bebe. Isso Espera, aí, se vai. já bebe, É assim que brinca? Ah, mas eu bebi, isso é ruim? É bom, né? é bom. Eu não bebi, Não sei. significa que eu tô ganhando? Acho que Isso, você isso tá. aí, Joey. É isso aí. Ok. Quem é o próximo? Depois Continua da a roda rodinha. aí. A É o rodinha tá Joey? igual como tá na mesa aí. Tá, pera, deixa eu ver como é que tá a mesa aqui. É o Joey. Olha lá. Joey. É o Joey. Ah, eu nunca dei mata-leão numa velhinha. Mas agora Ô, você tá Thiagão. perdendo. É sua aí, hein? Como assim? Thiago Sensei, você deu mata-leão numa velhinha? Foi no velhinho, cara. Tô falando. Ô, o velhinho dormiu mó bem, velho. Até acordou melhor no próximo dia. Pensa que a velhinha pode estar melhor do que ela Joey? tava antes aí, ó. É, exatamente. Ok, eu tô me sentindo menos mal. Tá vendo? Ok, essa é pros garotos. Eu nunca tive uma cicatriz no rosto no meio de uma missão. Tecnicamente, o Joe é muito competitivo. Tecnicamente, o meu não cicatrizou ainda, então não vou beber. É Você vai verdade, beber eu tô sim. com o Joey Eu aí, estou mas me vou beber. sentindo targetado nessa brincadeira. Aí eu viro a bebida. E eu Nossa, também vou velho. virar no mata-leão no velhinho, porque eu já dei mata-leão no Gregório, né? Ele vale como velhinho, né? Então. É, eu dei mais. Não bobona. Agora sou eu, né? Eu nunca dormi numa escada no meio de uma missão. Não é mesmo? Nossa, Thiagão. Opa! Nossa. Eu ainda tenho a foto. Ô, Joey, eu vi Oi. que você não desceu aquele lá, hein? Da cicatriz. Pode descer. Liz, eu não tenho cicatrizes. Ainda. Pode descer. Eu finjo que eu tomo. Desce. Eu finjo que eu tomo. Dá um Eu sei pra furtividade onde? aí. Dá um furtividade. Ou um lado. O que se tiver maior. Yes. Deixa eu ver qual que eu tenho maior. Acho que é furtividade. É furtividade. É furtividade, peraí. Vê se você consegue enganar. Ai, caralho. Tá, peraí. Foi bom. Ok. Você dá uma enganada boa. A Liz não sabe dizer. A Liz acha. Tipo, ela suspeita. Dá uma psicologia, Liz. Você tem que tirar bom ou melhor. Ou Eu sou extremo. muito- Não, falei. Você não sabe dizer. Você meio que suspeita que ele pode ter mentido, Eu vou mas você não tem falar. certeza. Ô, louco, foi mó pouco que ele bebeu. Bebe mais. Bebe mais. Eu não participo muito de pessoas que bebem. Ele tá bêbado já? Não, tá não. Ele só quer que... Todo mundo quer que você beba mais. É. Então a gente vai ter que... Vocês vão ter que ganhar o jogo. Tá bom. Quem é agora? Ah, como que ganha? Ah, Viu? ok. Vai, rapaziada. Você vai descobrir É você, isso aí. Thiago. Não, já fui, já fiz a Liz beber. Eu você. nunca usei um Você. moletom vermelho. Tecnicamente, o meu é um suéter. Então, Joey. eu não vou beber também.
Joey, não estraga a brincadeira. Você bebe. É pra você essa. Mas é um suéter de lã, não tem nada a ver com moletom. Moletom é moletom. Então bora faz um adendo aí, põe suéter. Não tem problema não, pode pôr um adendo. Ou suéter. A entidade que tá no céu bebeu também. Eu bebi, eu usei muito do vermelho já. É eu? Agora É eu saí de você. novo. Mano, eu nunca apareci na TV. Já Ninguém vale nunca TV local? Já apareceu, Joey! Ah, que coincidência. É, O que você fez? Você deu mata-leão numa velha e fizeram reportagem sobre isso? Tô brincando. Thiago, brincando. você já apareceu Verdade. em entrevistas com o seu pai, porque ele era um ator bem famoso e quando você era criancinha você apareceu algumas vezes. Puta que pariu, eu lembrei. É foda. eu já participei de competições regionais e nacionais de ginástica, por isso que eu já apareci, sim. E você ganhou? Algumas vezes. Caralho. Legal. Qual que Faz foi uma a estrelinha sua... pra gente. Como é que foi a sua apresentação mais pica? O Qual que foi? significa pica? Pokémon. Qual foi a sua Eu adoro apresentação Pokémon. mais legal? Tem Pokémon naquele jogo que você joga? Não. Ah, Faz uma estrelinha pra gente, Joey. Faz dar um estrelinha. mortal aí, mano. Dá um mortal. Mortal é melhor. Mortalzão. Você consegue dar Eu mortal posso- pra trás, Joey? Eu Dá posso mortal dar uma pra trás. estrelinha e um mortal pra trás, é um pouquinho Dá mais... um mortal pra... comum. Dá uma Dá os estrelinha, um dois mortal então, pra dá os trás, dois depois então. pra frente, depois a outra estrelinha pra voltar. Ah, eu tô meio tonto da bebida, então eu Ah, acho que tu pode ser consegue, só a tu estrelinha. Vai. A bebida ajuda a ficar mais Você é capaz, maleável. você é capaz, você é capaz. ok. Quantos Você copos já você matou um tomou, zumbi de Joey? sangue, mano. Quantos copos você Quantos? tomou, Joey? 2,5. 2,5, dá um teste de constituição. Eu sabia. Caralho, foi extremo. Tá, então você tá segurando Tirei bem 13. ainda, você pode dar uma acrobacia sem desvantagem. Tá, acrobacia? Não, é o... Ah, é... Não. Não tem Porque acrobacia, você quer fazer uma acrobacia. Mas não tem acrobacia. Ou atletismo. Também não tem, amigo. Não será um teste de destreza, não? É, não é... Calma. Tem Não é saltar? É livro. Saltar, Pode ser sei lá. saltar, pode ser saltar. Saltar? Ok. É livro. Pera, eu pego o celular na mão e coloco assim de cantinho pra filmar. verdade. Ele falhou, né? Não joguei ainda, não joguei ainda, peraí. Pra saltar. Tá certo. Eu falei. Você falhou. Escreve o que aconteceu Pô, eu aí, tirei você pode extremo no escrever. Constituição, me dá uma O que você vantagem. tentou fazer? Uma estrelinha e um mortal. O Joe até consegue começar a primeira estrelinha, mas ele se empolga, ele tenta dar um mortal, ele cai de costas, assim, no chão, bem perto de onde a Alice tinha caído aquela vez que ela quebrou o nariz. Yes! Eu tava filmando! Foi lindo! Tadinho, Foi mano. lindo! Não, Eu me tadinho, vinguei. tadinho, mano. Tá tudo Ô, bem, bebe você mais, já bebe mais Você que já passa. mostrou que você é bom, melhor do que todo mundo aqui, tá? Eu Muito escorreguei, melhor. eu escorreguei, Na eu estrelinha escorreguei. já teria escorregado. Eu escorreguei aqui Ele embaixo. conseguiu dar estrelinha, ele precisa beber mais. É sua vez, Joey. Ok. Eu nunca... Eu sou muito ruim nesse jogo, eu não sei o que dizer. Fala o que o seu coração mandar. Eu nunca... Fiquei... Eu já viro assim, ó. Eu nunca fiquei com duas pessoas de dois sexos numa festa. Eu não lembro de nada não, né, pergunta, mestre? não entendi nada. Ah, de dois sexos diferentes. Serve se for no Second Na Life. mesma festa? Com um cara e com uma menina. Na mesma festa? Rapaz, Isso não é essa normal? Essa juventude hoje em dia tá como, Arthur? Ô, louco! Joey! Nossa senhora. Eu não na mesma festa. Eu não bebo, eu não... Você bebe sim, você vai. Isso daí se chama autossabotagem, Joey. Ele Droga, quer perder eu o achei- jogo. Tá Droga. ficando bom, tá ficando bom. Eu nunca pratiquei... Eu nunca pratiquei esportes olímpicos. Dardo é olímpico. Quantos goles você já tomou, Arthur? Um 7, eu acho. Você tá muito bêbado, você tá ficando bem bêbado já. Eu tomei 5 já.
E você também tá, Joey, nem adianta mais fazer teste. Oh, não. Eu nunca tentei dar uma estrelinha no bar e cair no chão. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Aí eu levanto e quero dar uma estrelinha. Pra baixo esse tá aqui mesmo. Dá um teste de saltar aí. É de saltar. Ou dá um teste Tá. de destreza, porque a estrelinha você não salta. Faz com uma mão só. 23. Ah, foi muito bom. Foi extremo ou bom? Não, foi bom. Foi bom, mas não, faz com duas vantagens você tá bêbado. Só uma, na Tá, verdade. desvantagem é o que sair pior, né? O pior é que sair, faz com desvantagem, você tá Ele bêbado. quer falhar. 67. Falei. Não, pera, passei também. Nossa, minha destreza é muito alta, mano. 85, Vocês veem mas- ele dando uma estrelinha meio torta assim, mas ele até que consegue. Não, é isso, ele consegue, sim. Muito Aí eu bom, consegui- Arthur-san. Nossa, eu ele pego não o caiu. bebo assim. Ele não, você não caiu. Não era só fazer? Foi ótimo. Ah, velho. Quem Mais é um agora? vídeo. Só bebe, vai, bebe. Não, agora é a vez de alguém falar, já bebi já. É sua tu. vez. Sou eu? Tá bom. É. Eu nunca me machuquei com uma porta. Não tem graça, cara. Eu fico puto e eu olho pra ele. Não tem graça, mano. Por que você Mas não tá tá quem- bebendo, César? A gente tá aqui Arthur. entre amigos. Arthur, eu não precisava ter me lembrado que isso aconteceu. César, a gente vai lembrar disso, relaxa. Vai ter volta, Não, César. não, mano. demorou, Arthur, não, demorou. Eu tô fora de mim, gente. Tá, é minha vez, né? Eu nunca dormi na casa de um amigo. Ouch. É sério? Você é... César? Você nunca teve infância, não? Mais ou menos. É que, na verdade, eu não durmo muito, né? E Mas a gente eu não vai tinha dormir muito aqui. amigo. Aqui é a casa do Arthur. Aqui é a casa da Aí. Ivete, do Arthur. Você vai Aqui dormir é minha aqui. casa. Eu irei. Eu ainda não fiz isso. Ah. É nossa Não, casa. Eu amo você. É o Joey tá bem bêbado. Eu nunca conversei com uma estante. Eu começo a rir. Eu dou uma risada. Eu paro de comer amendoim que eu tava comendo e bebo. Quietinho. Onde ele tirou amendoim, velho? Eu peguei junto com o saque. Ele pegou tipo uma madeira assim, começou a comer, achando que é amendoim. Ele tá comendo nada, tá ligado? Dois agora? sabem jogar esse jogo, Thiago Sensei. É a Alice. Vai ter Ei, volta. ou eu? Ok, essa aqui é pra calibrar a galera. Eu nunca vi uma criatura paranormal. Ótimo. Mas isso vale? Eu fiquei o Mas- tempo todo de olho Claro. fechado. Mas Liz, a que ponto a criatura vira paranormal se já é normal? Então a gente nunca vai paranormal Zumbi de porque pra gente é sangue, normal. É paranormal. Não, pode beber. eu vejo toda hora, então pra mim é Ah, normal. Thiagão. Não, é Mas a paranormal. primeira vez que você viu era paranormal. Não, porque ela deixa de ser paranormal ao ponto que ela vira normal e não é mais paranormal, ela vira normal. Mas Você vai ela beber é duas por paranormal causa a primeira disso. vez. Você vai beber duas. Ah! Joey. Bebe! Deixa eu rolar bem aí, vai, mestre, pelo amor de Deus. Ah, você pode, mas não é bem assim que funciona. Lábio contra player é bem difícil, é bem diferente. É. Posso rolar? Enquanto isso, Pra mudar de opinião eu deles, quero não abrir tem meu como. notebook. Enquanto tá todo mundo brincando, eu quero abrir meu notebook e tentar hackear o Instagram do Arthur. Não usa computador, seu você tem que lado, tirar- eu vou te Você ver. tem que tirar um bom, você tem que tirar um bom. Eu tô do seu lado. Nossa, Vocês Arthur veem o não César sabe nem puxando o escrever. notebook do eu nada. tirei bom. Vocês veem o César 29. puxando um notebook Porra! assim, com um sorrisinho meio de lado do rosto assim, e dando umas tecladas. Eu vejo, né, mestre? Eu tô do lado dele. Você vê ele puxando, mas ele meio que esconde de você um pouquinho o monitor. Deixa eu ver, eu Não, quero ele tentar nem ver entende, assim. ele nem entende. Tá um monte então, de coisa deixa eu na ver. tela, É, um eu monte de vi, então. script. Eu vou Você falar. vê na tela dele, Ô, ô. você vê o... Pera, o que você tá dando hackear dele? O Instagram Instagram. dele. Você vê a sua cara aparecendo por, tipo, 2 segundos, assim, você olha de novo, não tá mais ali, tem um monte de coisa passando, ele tá escrevendo um monte de coisa, assim. Mano, você tava vendo meu perfil? Curte minha última foto? Eu tava seguindo favor. você. Tá bom? Eu tava... Vou te Aí eu seguir dou- de volta. Aí eu pego assim o celular. Vai lembrar da porta mesmo, demorou, lembra da porta. Eu vou seguir ele de volta. Mas eu não Você consigo consegue conectar, hackear né? o Arthur, você consegue hackear se tá na conta dele. Eu vou tirar uma foto minha assim, ó. Eu vou tirar uma foto minha de baixo pra cima assim, ó.
Tá, eu tô E tentando vou entrar no postar. meu Instagram e não tá indo no meu celular. Você tenta entrar e ele tá deslogado no seu celular. Ô, louco. Eu posto uma foto minha no Instagram do Arthur, eu assim, ó. Como que deixa a letra grande no celular? Ah, ô, vocês não tomaram, pode tomar. Qual que era a Eu tomei, pergunta? eu tomei. Amigo. Eu bebi, Liz. Quem é que é agora? Quem é que é agora? É você, É a Tiagão. Liz. Pulou umas 3 camadas de pessoas aí. Mas acabou É a de ser eu, Liz. é você. Gente, eu ele tá acabei de- louco. O que você disse, Liz? Não é. Falei que quem já Qual que viu é a legenda da Paranormal foto, deve. César? Ah, sou eu. Fala da porta da moral. A legenda vai ser Hacked by Angel of the Night. Só que, tipo, H maiúsculo, A minúsculo, C maiúsculo, K minúsculo. Eu não consigo entrar no meu Instagram, gente. Rapaz, quem que é esse Angel? Deixa eu tentar entrar aqui. Qual é o seu Instagram? Deixa eu ver aqui. Arthurzinho, Arthur. guitarrista. Ô, mano, não tem Instagram, mano. Esqueci. Não vou entrar Ah, cria aí pra eu te seguir. Vou não. É Arthurzinho, underline, guitarrista. Achou? Eu não tenho, mano. Não tem como entrar, não. Ah, mano. Então, Arthur, Eu achei que eu ia chegar nos meus 20 followers. tenta essa nova senha aqui, ó. Tenta essa senha aqui. Eu nunca mais falarei da porta com o César e o Thiago. Essa é a sua nova senha. Muito Você é grande. boa, Você você pode é escrever boa. pra mim? Você é boa. Ah, não. Agora você se vira pra escrever. Você é muito boa, você é muito boa. Dá um teste de inteligência aí, Arthur. Com desvantagem. Tá. 81? Nem sou inteligente, eu tô nem ferrando. Você tá escrevendo, como é asteriscozinho, você não faz ideia do que você tá escrevendo, você tá escrevendo um monte de merda, assim. Tem um 8 no meio do negócio, tá indo. Eu abro a câmera no meio do processo, daí eu começo a tirar a foto. Vira aqui, César. O que eu tava fazendo? Que isso? Quem é agora? É o Thiago. Mas... Eu nunca pisei no Japão. Oh, essa foi direcionada. Quem é Não, vai Japão? que... Eu não. Você já pisou no Japão, Joey? Nossa. Eu já fui Mentira. no Google Não boto Street View. fé. Que azar, né? Cezinha, pode beber. Mas eu nunca pisei lá. Eu só vi um cara pisando lá. Você botou o bonequinho pra pisar lá? No Botei. Google. Ah, Ele então falou, você pisou. ele falou que você pisou. Pode beber. Eu acho que vocês estão roubando. Eu nunca brinquei disso, mas eu acho que vocês estão roubando. Sou eu? É você, É Arthur. você, Arthur. Vai, Arthur. Tô triste. Eu nunca brinquei de eu nunca. Ô, louco. Arthur, não deixa Constituição. Tá. 8. 008. É extremo isso? Acho que é. É sim. Você dá uma... Uou! E volta, assim, você dá uma... Você deu uma voltinha, assim, quase caiu. Vai, cadê completando a ola? É você, César. Ué, não era pra fazer outra? Tá, é minha vez, né? Ai, eu nunca tive uma banda. Eu tenho! Eu não tenho! Ele tem! Mas essa foi direcionada, hein, mano? Nossa, Cezinha. Ele tinha. Eu quero Na fazer verdade. xixi. Aí eu levanto e vou. Dá um teste de aqui fora. destreza. Velho, ainda bem que eu sou destranzo. Eu tenho que fazer com. Desvantagem. 2 vezes, né? Nossa, 93, já nem sei Caindo. Você caiu? Ele caiu, ele foi levantando levantando e caiu pra frente. Eu vou cair pra frente. Gente, eu nem pensei. Eu acho que eu tô bêbado. Nossa, eu nem pensei no que eu falei. Mano, eu acho que o primeiro já saiu. Acho que eu vou dormir, hein, mano. Eu também acho que Mano. Tá tá. fugindo do jogo, Thiago Sensei? O que aconteceu? Vambora então. Você me chamou então bora então. Mas não é melhor a gente. A gente já só descansar? para Olha o Arthur. quando o aí último tiver sentado.
nessa mesa, ou nessa cadeira que tá na mesa. Fechou, Eu levanto e vou até o Arthur que tá no chão. Se Ele tá levantar, você vai babando, assim. perder. Se levantar, você vai perder. Ele não desmaiou, ele tá só caído, assim, se mexendo. Arthur, tá de boa aí? copo? Eu quero fazer xixi, me ajuda. Eu quero ajudar ele a levantar. Vai lá fazer de força. Ah, mano. Ô, louco, eu não sou tão pesado assim não, amigão. Oh, extremo, 11. Ele vai me tacando desse. Te puxa pra cima. Mano, esse Tá de menino boa é aí, muito Arthur? forte, velho. E aí, César? Eu abraço ele assim. Eu abraço ele de volta. Beleza. Eu tenho que ir no banheiro, vamos lá. Tá, eu vou com ele. Pera. Não, Olha peraí, o você tá banheiro fugindo aqui. do duelo, Cezinha? É, em Vamos direção fingir à que é porta aqui, de ó. sinuca aqui, aí nesse cantinho. Tem um baldinho aqui no chão. Você disse isso como César. Não, eu falei zoando. Falei zoando. Tem que fazer teste de mira no baldinho. Ah, é pra fazer? Peraí. Não Pera, tem você vai mijar no baldinho, é um baldinho? banheiro de verdade, não é? Tem um banheiro, tem um banheiro. é banheiro. Ah, eu falei baldinho zoando, ó. Tá, eu vou fazer xixi lá, privadinha. Tá. É minha vez, O né? bar é bem. O banheiro, tipo, é bem mais limpo que você esperaria ser do Sovaco Seco, um bar de motoqueiro, assim, aí efetivamente cuida bem do bar. É minha vez? É. Ok, eu nunca fiquei pelado no meio de uma missão. Eu tava de cueca. Ah, Semi-nu no meio de uma missão. não. Você tá errado. Não é um argumento, Thiago Sensei. Não, argumento sim, você tava errado. Como assim Eu eu tô não me errado? sinto. Seminu é um estado mental onde você se sente pelado, mas naquele momento a cueca para mim era uma vestimenta de full body. Então eu não me senti nu. Thiago. Senpai, eu tô bêbado ou o que ele falou não faz sentido nenhum? Não faz sentido Vai. nenhum, Thiagão. Vai. Vamos. Eu acho que o Thiagão tá precisando beber mais. Eu já bebi. Terminei de fazer xixi, mestre. Terminou. Tá bom. Quer fazer Eu xixi, saio- César? Eu fiz junto com você. Tem duas privadas? Não, é só um banheirinho. Ah, A gente mano. dividiu. Você esperou o lado de fora, Espera do lado de fora. Eu saio assim. Tá, eu dou um abraço nele assim de um braço só e a gente vai voltar abraçado junto, pra gente voltar Beleza. abraçado junto pra mesa. Vocês veem o César e o Arthur assim, tortão, voltando os dois pra mesa de vocês. E aí? Quem Eu quer agora? nunca fui ao banheiro do sovaco seco. Ah, mano. Acabei de ir. Sacanagem. Eles foram. Eles foram. Quantas horas agora, mestre? Agora é quase meia-noite. Nossa. Gente, tarde pra cacete, meia-noite. Falou a morcega. É, morcega. Você É verdade, Batman. mas a gente ainda tem que acordar amanhã pra fazer as coisas, né? Eu já acordo, Finge- mas tá no meio de uma competição. César Kun, finge que eu sou o Low e fica bebendo. Tá bom, tá. Então eu vou ficar aqui. Eu vou ser se depender de dormir, eu vou ser o último a ficar aqui. Eu quero ver até onde vocês aguentam. Agora eu vou ficar aqui. É Cezinha, então bebe a dose aí do banheiro. Acabei de beber. Bebe Nossa, outra. Cezinha, o Cezinha Eu não tá vi metido. você né? bebendo. Nossa. Vou beber de Olha, novo. todos os membros de novo. têm que ver os outros bebendo. Aí, O Cezinha boa. tá metido, hein, rapaziada? Minha vez? Sua vez. Eu nunca me chamei César. Isso vale? Não sei. Cadê o Não, livro de ainda pergunta. Vou beber, tudo bem. Vamos lá. Vocês querem jogar assim? Demorou. Dá um teste de constituição, César. Ah, agora fodeu. Eu tenho 10 de constituição, vamos lá. Tô brincando. Ah, eu fui normal. Normal? 75. Você tá bêbado já. Tô bêbado já! Eu também. Aí eu faço assim pra ele bater na minha mão. Tá. Sou eu. Vamos só mais uma? Eu tô um pouco sono. Só mais uma rodadinha. Não, agora eu vou ficar aqui. Agora eu vou. É Battle Royale.
Então fechou, é Pedro Royale. Ah, eu vou perder. Nossa! Eu nunca fui da ordem. Eu já fui disso aí. Eu sou ainda. Campai! Rapaz, o cara tá estrategista. Arthur, agora você também é. Não, você não é oficializado ainda. Não, você mas sim, ele pode- é. Ele é. Ele é. Ele tá com nós, ele é. CS. Agora você é. CS? CS? Eu sou? Você é. Que ordem? Ah! Eu começo a beber sem estar com eu nunca. Agora é eu? É você. Eu pego o uísque na mesa assim e falo, quem quer mais? Eu nunca me chamei Elizabeth, nem Thiago, nem Joey, nem Arthur. Cara. Eu nem fiz nada contra você, meu amigo. Ele é muito bom nesse Escolher um jogo. nome só. Você tem que escolher um nome Oh, só. eu Não fui pode. botar- Então eu nunca me chamei Thiago, aí eu olho pro Thiago assim, ó. Boa, César Cone! Já tá! Vamos fazer joguinho contra ele. Meu nome é Thiago, não, né? Não. Eu nunca tive... Eu nunca tive um pai que me ama! Pô, que bad aí, pai. Eu nunca tive um pai, serve? Brinde! Pera. Eu vou até puxar um cigarro depois dessa, família. É, eu Cigarro também. aí. Eu vou pegar um cigarro assim. Pode fumar aqui dentro? Tá fugindo? Eu começo a ficar cabisbaixo. Ah, desculpa, pessoal. Nada, tudo bem. Vamos aí, continue a rodinha aí. Mano, vamos botar uma musiquinha pra animar Continue. aqui. Aí eu puxo o notebook do César, você abre o YouTube e coloca Stereo Love. Stereo Love! Eu adoro essa música. É muito bom, né? Pode botar aqui? Não, Não, por não, favor, não. não. Não vai dar copyright no bagulho. Não. Nossa, eu adoro essa música, mano. Começa a cantarolar. Eu vou botar começo uma a música dançar, parecida assim. com o Stereo Love aqui pra vocês. Eu começo a mexer. Boa! Aí eu levanto e começo a dançar todo torto. Vai, eu vou botar uma música parecida com o Stereo Eu Love levanto aqui, ó. pra dançar com o Arthur, ó, Stereo Love. Porque eu gosto muito dessa música. Essa música é muito boa. Eu faço tururu com o dedo. Sobe o som do notebook. Aqui... E... Pronto, vai. Calma. Pronto. Caralho. Eu só botei uma eletrônica Ó, aleatória. ó. É o Stereo Love Muito Paraguai. Muito bom. Essa é boa, eu tô dançando. Eu nunca ouvi música. Ah, beleza. Campai. Eu sou surdo de ouvido, tô só ouvindo metade. Então não pode, tá? É verdade. Meio gole. César, Vou dar meio gole, né? vou dar meio gole. eu viro pro César assim no ouvido dele. Ele é surdo mesmo, eu testei mais cedo. Ah, era isso que você tava fazendo? Eu bebo mais. Nossa, eu já bebi uns 30 shots já. Quem é agora? Sou eu. Bruno. Ah, não, é o Thiago. É o Thiago. Mas já? Não é a Liz, não? Só reclama. Ela já Acabei de foi? falar, é você, Thiagão. Ô, caralho. Acho que ele não ouviu. Viagem, né? Isso foi uma piadinha com o meu ouvido? Não, que isso, Thiagão, vai que é sua. Mas só se você ouvir. Rapaz. Então, né? Eu nunca zoei o Thiagão que só escuta de um ouvido só. Eu não falei nada. Eu também não. Eu não falei nada. Eu ri. Eu não falei só Arthur, você fez assim, ó. Ps, 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 no ouvido dele que eu vi. Ele fez. Eu tava achando. O que vocês estão falando? Que mentira. Você riu, Stephanie. Você também bebe, você riu, você deu risada. Mas eu não falei nada. Isso é uma atuação com um ato. Ah, Tá mano. bom, Thiagão, só porque eu gosto do C. Eu Então, tô verdade. pronto, tá bem, então. É, eu bebi também. Eu já vi o Thiago pelado. Eu nunca vi o Thiago pelado. Não, não tava pelado. Eu não. Tava assim. É verdade, ele tava pelado. Quer Eu dizer, não tava sei, pelado, eu tava de cueca. costas. Mas é quase pelado. Como é que Na você minha sabe? cabeça tava pelado.
Faltou isso daqui pra gente ver pelado. Mas isso daqui é uma cueca. Era uma cueca boxer. Uma Cueca camada grande. fininha de tecido tava tampando nossa visão Thiago do já seu... se viu pelado, ele bebe. Bebe, é verdade. É verdade, Liz! Tô falando que Nossa, a ela é Liz é esperta. muito inteligente. Muito. Eu vou abraçar ela. Daí eu vou lá nela sem abraçar ela. Eu viro o copo. Dá um teste de constituição pra ver se consegue. Eu ou ele? 25 Conseguiu, foi. conseguiu. Você foi tudo torto assim, conseguiu. Eu tirei uma foto. Eu tirei uma foto do abraço. Ai, cadeira, não... Ai! Cadê meu celular? Eu quero tirar uma foto. Dá um encontrar aí. Cara, eu tirei a foto e eles já não estavam mais ali, tá ligado? A foto tá toda borrada, assim. Tem 2 borrão. Eu sento e fico assim, ó. Eu vou ficar olhando pro César assim. Ô, Liz, olha lá, ó. O César ali, ó. Gente, já tá na hora de dormir, mano. Você tá Mano, o César desistindo, tá acordado há Cezinha? 12 Você falou que ia dias. ficar até o final e você tá desistindo? Não. A gente Você- podia fazer Cezinha tá assim, ó. desistindo. É a Não, então segunda agora eu vou fase. ficar. É Agora a eu vou segunda ficar. fase do desafio. Vai todo mundo deitar na cama. Agora- E aí vai ficar mais complicado, entendeu? Quem dormir tá fora. Ô. Eu abro a câmera frontal do meu celular e fico sorrindo pra mim mesmo assim. Eu coloco a mão assim, eu vejo isso, coloco a mão na frente. Eu guardo o celular. Eu acho que eu vou fumar um cigarro. Eu vou pra lá fora. Ele Mas não como vai a conseguir, justiça, não vai. vai. Tá bom. Ai! 30. 30. Nossa, velho. Com 30 desvantagem. Ah, mano, isso é sacaninha, né, velho? 65. Quando você Ah, tem- falhei. Você é 59 falhou, que eu tenho. você desmaia. Você vamos jogando. Cai duro no chão. Arthur? Arthur! Ele perdeu o Battle Royale, temos mais 4 concorrentes. Quem é o próximo? Quem é o Calma aí, próximo? calma aí. Eu coloco... César Kun é o próximo. Eu pego um travesseirinho das camas que nós improvisou e coloco na cabeça do Arthur. E Boa, vira ele meu do lado. Deus. Ô, Constituição pra ele ir lá até o travesseiro, na moral. A partir de agora, cada ação relevante que vocês forem fazer vai ser um teste de constituição pra ver se você desmaia. Tá todo mundo muito louco. Ah, bebi mó pouquinhozinho. Eu bebi uns 15 shots já. Ah, eu já Eu bebi bebi- bastante. Não, Eu bebi quem se 6. morreu? Tá, eu posso colocar então um travesseirinho no Botou, Arthur? botou. Põe. Pode dar um teste de constituição, Eu faço assim, César. ó. Eu faço, obrigado, mamãe. Eu Falei. tô com fome. Você coloca e plum, cai em cima do trono travesseiro também. A gente dorme no mesmo travesseiro. Mas eu desmaiei? Você desmaiou, você colocou pra ele assim e caiu meio torto assim, com as pernas pra trás. Joey, levanta, vai ali, tira uma foto. Ah, eu não vou levantar não, Lee Senpai. Eu não Levanta, Tira a vai, foto mas eu não dele. tô perto. Filma. Eu não sinto minhas pernas, eu consigo tirar daqui. Ah, mas tira, vai ali pertinho pra tirar. Vai ficar mó boa a foto. Esse celular não é meu. Que isso, mano? Você pegou meu celular, mano. Dá de volta. Ah, desculpa, Thiago Sensei. Não, tranquilo. Joey, vai ali, ó, tirar foto ali, ó. Ok, eu vou ali. Eu Constituição. levanto então. Constituição. Falhou. Tirou não, falhou, 100, né? ele vai Você cair tirou de braço e 100? quebrar. Você tirou 100? 0, é tudo 0 a 100. Você começa a levantar, você cai, você puxa a cadeira como se você deitou com a cadeira assim pro lado e desmaiou. Você falou, não, vou... Em cima deles, eu tô do Em lado. cima do César, que acorda. Com o Joker em cima de você. Acorda e dorme, acorda e dorme. Saca rápido ali, tira foto, eu tô numa posição ruim. Não, Eu tiro quero daqui me mesmo. Eu quero me debruçar em cima da mesa. Vocês vão tirar foto? Eu abraço com o Joey e com o Arthur. Tá, dá um assim, teste ó, de com as constituição, coisas Alice. dormindo. Eu tô com a cara babando, assim. Ah, não. Ah, sim, eu passei normal. Tá, você tá toda torta assim em cima da mesa, você tá tirando foto. Vai tirar foto, Luiz? Vai. Eu abraço o Joey dormindo assim e o Arthur que tá dormindo assim faz... E abraço eles. Calma com essa mesa que é difícil. Oi! Nossa! Eu dormi?
Sobe aí, Zezinha, você tá de Você volta. acordou porque ele bateu. Esse foi tap out, igual aquelas luta livre, ele Tá, com pera aí, você, agora pera aí. você que entra. Eu consegui colocar o travesseiro no Arthur, né? Antes do Conseguiu. Você colocou Agora e eu caiu vou- de cara nele, mas você Ah, eu voltou. vou pegar um outro pra botar no Joey. Pro Joey deitar no Boa, travesseiro. boa. Tá. Constituição Você de consegue novo? boa. Constituição Não, de precisa. novo? Enquanto não. Tá. Mano, os Ok, dois. ok. Vou levantar. Volta aí, Cezinha, volta, Cezinha. Eu levanto e volto a sentar na cadeira aqui. 3 soldados restantes. Virou um Battle Royale mesmo isso aqui. Isso O aí que é um Battle começando. Royale? Descreve pra gente. Todo é mundo tipo contra. Fortnite. É tipo rodar punk na balada. Tipo Roda Punk. É, só que todo Tá, é mundo minha cai. vez, né? Eu nunca joguei Battle Royale. Ah, eu já joguei todos os jogos que tem Battle Royale. Todos. Eu só assisti o filme japonês chamado Battle Royale. Muito bom, clássico. Vou ver Bom não. mesmo. Bom mesmo. Dá mais um teste de constituição, César. Depois, por causa você beber mais um shot. Nossa. Falhei, mano. Você tá bem bêbado de novo, mas próxima ação você. Próximo gole você dá mais um teste e você desmaia ou não. É como você acabou de acordar, você deu uma acordada, você não vai desmaiar instantâneo de novo. Tá. Nossa, gente! Porra! Tá loucaço. Agora sou eu. Você. Eu nunca fui cientista forense da polícia. Nossa, boa, mas pra Thiagão. que direcionado esse? Não foi aleatório. Tá. Teste de constituição Manda, ali. Cezinha. Ah. Não, só o César Bom. que falha nessa Não, eu porra. passei bom. Vai, Eu? Cezinha. Eu nunca... Pode derrubar ela, Cezinha. Eu nunca fui veterano da Ordem do Veritatis. Eu não sou veterano, eu tô na ordem tem uns veterano. meses. Só foi uma Vai ser missão. veterano. Vocês dois vão beber que você já era do bagulho quando eu entrei. Qual é o conceito mas- de veterano mas- no seu dicionário? Veterano é tá antes de eu. Você estava antes de Eu vou eu. dar um gole então. Ah, a gente não te deu ovada, a gente não é veterano. Teste de Olis, constituição, bebe, Thiago bebe, Willis. eles. Os Oh, dois não, dão não, teste de não, constituição. Você vai beber. Ah, Eu passei. eu tirei normal. Tá. Mas rapaz. Aquela porta ali sempre foi tão robusta. Ah, Eu Thiago. nunca chutei a porta do bar da Ivete. Essa já foi. E eu não Você queria. já foi. Não, Ah, não, mano, não. toda A vez que foi eu nunca machuquei minha perna chutando a porta. Mas já. Ah, Eu bebo. vou beber. E ao mesmo Mais tempo um que eu bebo, eu me teste de cada um. levanto. Quem Eu me bebe dá um levanto. teste. Tá, passei. É que eu tô bebendo, pô. Eu me levanto ao mesmo tempo que eu bebo e vou pra porta. Mano, Tá. Quando você se levanta, tem que dar mais um Com a teste. garrafa. Tá. Saquei na mão. eu tirei 100. Eu passei de novo. César, você não aguenta. Você começa a gorfar de novo pro lado. E sai um pouco, você sente um pouquinho de gosto de gasolina de moto quando você gorfa. Pro outro lado, né? Não foi na gente, né? Foi pro outro lado, não caiu em vocês. Não foi tanto assim, porque ele já tinha vomitado muito mais cedo. Quando eu me levantei pra ir pra porta foi bom. Eu me levantei Tá, bem. então você consegue. Você vai em direção à porta com a garrafa, assim. Eu olho pra porta com a garrafa Mano, de o cara saque. vomitou o notebook dele, velho. Eu desmaiei? Não, eu Não, vomitei só do meu vomitou, lado só aqui, vomitou. ó. Ah, O pessoal tá. vomitou. Eu ainda tô no jogo! Ô, Cezinha, vem cá. Cezinha, a gente tem coisas pendentes pra acertar. Vem cá. Ai, Cadê meu o Deus. Thiago? Ah, Thiago. Ih, pera, só Ah. que caiu na mesa, eu ganhei? Não é mais sobre jogos agora, Liz. É sobre coisas pendentes. Thiago, você acha mesmo que é uma boa ideia? A gente tem que acertar nossas contas. Meu mundo tá girando. Eu não vou conseguir dormir no mesmo quarto que essa desgraça. E aponto pra porta. Tá bom. Eu ouvi isso. Eu te dou o apoio moral, vamos lá. Eu venho pra fora. Você não vai mais machucar o pé de ninguém. Ah, não, Thiagão. Nunca mais. Eu jogo a garrafa na porta.
Você vê um pedaço da garrafa de uísque voando pra tudo que é lado, assim. Essa aqui, na verdade. Era de saque. É, Garrafa aqui. porta, é. E vidro voando pra tudo que é lado. Eu Olha, cuspo o na uísque tá porta. aqui. Eu cuspo na Cezinha, porta. a gente tem que se unir pra matar esse oponente formidável. Eu tô com você, Thiagão, eu tô com você. No 3 a gente corre e dá uma bicuda na porta com tudo. Nós dois juntos. Nós dois juntos. De fora pra dentro, de dentro pra fora. Daqui pra lá. Eu vou filmar, eu vou... A Mestre, porta vai mestre. pra dentro. A porta vai pra Mestre, dentro. deixa eu dar um A porta escutar. abre pra dentro. Mas Deixa eu dar a um gente escutar pra quebra saber se eu ela toda. acordei. Não, tá, pode dar. Eu vou Tá. filmar. Eu posso dar também? Pode. Os caras quebraram uma garrafa. É, então. É, sim. 13. Eu escutei. Você Acordei. Tá, Deu bom. Tá, Normal, os dois normal. acordam. Os dois, tipo, Bora, acordam. então. Vocês ouvem um barulho de vidro quebrando, vocês acordam no susto, assim. O que tá acontecendo? Eu vou Eu só quebrar quero, essa eu porta quero na virar tipo, porrada. no travesseiro, eu quero continuar Vai olhando eles acontecer assim. a maior batalha da minha vida agora, Joey. Das nossas vidas, eu olho pro Vocês veem Thiago. o César gritando de do lado de fora do bar e o Thiago apontando pra porta, assim, quando vocês acordam. Bora, tô indo aí também. Que fedor! Ah, Foi o que mal. tá acontecendo, mano? Ô, cuidado com a mão aí, pra não pôr a mão ali, entendeu? Eu! É... Foi mal. Tá, eu vou. Antes de vir pra cá, eu fecho a porta aqui. Tá? Você Cezinha puxa a no porta 3. meio torto, assim, e fecha a porta. Vocês veem do lado de dentro, assim, o César só fechando a porta, tudo torto. Eles também vão fazer o quê? Eles vão sair? Sai de perto da porta, vem aqui perto onde eu Gente, tô. a gente não tá perto, a gente tá... Mas Cezinha, você não tá sabe o que vai pronto? acontecer, eles vão... Entendeu? Tô pronto. Aí eu vou de No 3, 4, Cezinha. agachado. No 3. No 3. Aí eu sento no chão e fico olhando. Ô, tira a cabeça aí, Arthur. 1.5. 1.5. Eu tô com medo, Cezinha. Eu também tô. Foi muito complicado aquele dia. Eu tô com medo. Tá 2. 2. Eu começo a correr. Eu não sei se eu vejo ele correndo. Dá um teste de destreza. Pra ver Tá. se você... Quando Pra cima da você demora porta, pra no ver. caso. Foi normal. Tá, então você meio que já... Você vê que ele tá preparado, você já vai junto. Tá. Vai, Vou eu junto, com então. tudo, dá uma bicuda na porta. Eu também dou uma bicuda na porta. Vocês gritam alguma coisa quando vocês batem? Porta! Eu grito Hadouken. Hadouken. Os dois dão... O que vocês fazem contra a porta? Eu dou um chute igualzinho eu fiz da primeira vez. Dá dou um uma chute, só que voadora. com o meu joelho bom agora. Tá, eu quero que vocês dois deem um teste de força com desvantagem cada um. Ai, Jesus. Fodeu. Opa, passei em um. Nossa, Ó, tirei ó. 11 em um e Passei 98 nos em dois, outro. passei nos dois. Ó, eles Eu vão, falhei. eles vão, ó. Tá, o César vai... Thiago, você falou, você quer forçar? Não. Vocês dois vão correndo. E, Thiago, você tem sorte que o César foi mais rápido que você. Ele chuta com tudo e ele foi espertinho e deixou a maçaneta meio entreaberta, então nem tava segurando muito. Ele só pá, abriu com tudo assim. E você chega na voadora e não chuta nada, você chuta o ar e cai no chão assim. E a porta abre. E cai no vômito, tá ligado? Nós ganhamos, Cezinha. Yes, eu começo a correr em círculos assim. Vamos, caralho. Dou um abraço no Thiago. Tá! Dou um Cara, abraço Vocês veem o Thiago whisky. entrando e caindo e o César comemorando. Que eles Eu abriram a abraço porta. ele. Cadê aquele uísque agora? Por que eles fizeram isso? Esse é o melhor vídeo que eu já gravei na minha vida. Olha, Elis, Eu quero me filma. Eu fico dando tchau assim pra câmera. Oi, amigo. Oi. Eu tô com Nossa. fome. Agora é quase 1 da manhã já. Tipo, 1h40. Nossa, o tempo passa rápido, hein? Né? Eu tô com fome. Ah, mano, vomitaram no chão, velho. Tá, eu Eu! paro Vou ter de que correr. limpar. Eu paro de comemorar. E eu caio na primeira cama que eu vejo. Tá. Mas não durmo, eu só deito, porque eu acabei de gastar minhas últimas forças. Assim. Eu vou limpar o Dá um vômito. teste de constituição pra ver se você não dorme direto. Tá. Eu venho aqui pra cima dessa mesa e deito na Eu mesa do passei bar. normal. Tá, você deita aí e não dorme. Eu deito na mesa do bar. Teste de constituição pra ver se você não dorme. Deixa eu ver. Eu tirei 100. Você dormiu instantaneamente. Nossa! Você nem deitou, você tava em direção à mesa e plum, caiu duro na mesa.
Eu O quero... que tá acontecendo? Eu quero tentar pegar algum pano e algum balde, alguma coisa pra limpar o vômito aqui. Aí eu vou, tipo, por aqui. Lá também, perto em do cima da banheiro mesa. tem aquele baldinho, aquele pano. Que Ah, então Melhor vai lá. deixar pra amanhã. Melhor deixar pra amanhã. Eu vou lá. Tá Eu fedendo quero- muito, eu quero tá fedendo andar muito. até minha caminha. Eu pego e vou lá limpar. Tá, dá um teste de limpar aí, por favor. Tô brincando. Não precisa. Eu já tava procurando já. Vocês veem o Arthur limpando. Muita dificuldade, todo torto, assim, meio sujando um pouco de vômito. Ah, Me eu vou ajudar. sujando? Eu vou ajudar, É. ajudar. Ah, que nojo. Ah, Arthur San, eu ajudo, eu tô Mas bem, não é eu tô muito ótimo. vômito, só com umas passadinhas de pano assim, você consegue. Ah, tá. Me ajuda aqui. Foi Aí, você? esse César. Não, eu tava dormindo. Ah, é verdade, eu também. Pera, Ou fui eu? eu cheiro meu bafo. Eu fico Joga calado, seu eu bafo fico- em mim. Eu fico Deixa eu olhando cheirar só. seu bafo. Não, tá só muito forte de vodka. O meu. Eu quero olhar nos meus bolsos se eu tenho alguma balinha. Ah, você tem? Não Você- foi você Eu também. não tenho. Eu queria, eu Tá tava bom, esperando levar. ele ter. Não. Ah, mano. Eu vou fingir que eu tô dormindo. Eu declaro, eu levanto assim, eu declaro que quem vomitou perdeu o jogo instantaneamente. Eu tô dormindo, eu finjo que eu tô Já dormindo. tá! Então a gente ganhou? Ganhamos. A gente bate, eu levanto a mãozinha. Dá um teste de destreza, ver se vocês acertam. Sabia que ele ia falar! Ah, mano, você é Sabia! ridículo. Tá. Próxima vez que a gente acertou a mão. Ah, eu Caralho, falhei, eu Eu falhei. tirei extremo. Você vê que o Arthur tava vindo com a mão na sua cara, Joey, e você e acertou rapidinho no reflexo. Oh! Ei, Arthur San! Nossa, foi muito rápido isso. De novo. De novo, certeza? Eu taquei já. Falhei de novo, 97, quase que 100. Eu quero dar um desviar. Tá. Falhei. Você vai pra cima, o Joe se joga pra trás pra desviar e cai pra trás, assim, no chão. E eu caio nele ou só ele só Não, vai? você só. sozinho? Você vê o Joe cair pra trás. Tá, assim, eu no chão. ajuda. Na hora que ele cai, eu faço. Nossa, Nossa! eu sou muito poderoso, Joey. Nossa, eu senti daqui! Levanta. Meu Deus! Mano, eu tenho que tomar cuidado. Me levanta com o teu poder! Não. Como é que você foi pra tentar levantar ele? Não tá dando certo! Ah, vou te levantar normal, daí eu puxo Ok. ele. Tá, agora eu acho que eu dormi de verdade. Sim, você não aguentou. Você fingiu por alguns segundos e você dormiu. Você tava tentando se manter acordado, mas você não aguentou. Uma hora você não sabia mais se tava sonhando com as vozes deles ou se você tava só ouvindo mesmo e você dormiu. Demorou. Tá, limpamos lá o vômito? Limpamos. Mestrezinho. Limparam. Tá. Agora vamos dormir. Ah, mano, tem. Arthur, Ah, tem comida nesse bar? deixa eu ver. Aí eu vou aqui atrás do banco. Você tem vários snacks, assim, disponíveis pra... Nossa, eu quero comer pego assim, tudo. faço- Aqui! Vamos Ah, comer! tá com tudo em cima da mesa aqui. Eu vou abrindo e comendo aqui. Eu tô desse lado aqui. Depois a ordem reembolsa a Ivete. Tá bom. Ai, a gente come as coisas. Eu quero comer tudo. Que eu vejo Tá, pela frente. você vai comendo um monte de porcaria, assim, uns amendoim, uns salgadinhos. Na moral. Ah, eu acho Eu que só meu... como. Eu acho que meu corpo não é mais um templo hoje. Tem uns pães também jogados ali, tem uns bagulho pra fazer sanduíche. Eu quero fazer um sanduíche. Tá, vocês... De mortadela com maionese. Perfeito, tem Se você mortadela quiser e fazer maionese. alguma coisa, pode vir aqui. Eu acho que eu tô com muito sono, acho que eu vou dormir. Daí eu vou andando até aqui na cama também. Aí eu tiro a minha calça assim, fica de cueca e caio e durmo. Como é que é a sua cueca? Deixa eu inventar alguma coisa. A minha cueca, ela tem caveirinha, foda-se. Tá. Tem só uma caveirinha aqui na parte do bumbum aqui. Aí eu caí e durmo. Liz, você vê o Arthur meio bêbado assim, vindo de cima de você, ele arranca a calça do nada. Cai na cama. Arthur! Mano, não consigo dormir de calça, velho. Por que tem uma caveirinha na sua bunda? Meu pai me deu. Ah, E o Arthur Ele dorme não- instantaneamente. Eu desvio da situação, abro minha maletinha e começo a puxar os papéis pra ficar lendo. Tá, você começa a puxar, se amassa um pouco os papéis, você tá
Você vai puxando um monte de papel, assim, você tem um monte de documento na sua mão. Lee Senpai, Ah, quer um sanduíche? eu não vou sair dessa posição aqui, não. Pode Eu comer. vou botar aqui, tá Eu dois posso documentos levar. transparentes. Eu posso levar. Eu vou- Traz, eu quero. Você tá fazendo Ok. o quê? Eu gosto de mortadela. Tem mortadela, maionese, queijo, ketchup. Mortadela, queijo. Ok. Obrigada. Eu faço 2 sanduíches e sirvo água pra mim também. No caminho, põe Tá. um cobertorzinho no Arthur. Ele tá Ew! pelado. Ele tá pelado! Ele Fecha tá os olhos! Não olha! Eu não sei como é que fecha os olhos. Ok. Que mania das pessoas ficarem peladas. Aham. Ok. Eu vou lá, levo pra ela o sanduíche Oba, e jogo o negócio Obrigada. em cima do Arthur, assim. Eu jogo toalha, eu não achei cobertor, eu jogo toalha, É, tipo, de você cola. joga Ô, uma você, um toalha, monte de você joga cobertor umas no toalhas, chão. assim. Ah, tá, Ok. tá bom. Aqui, Lee Senpai. Ai, obrigada. De nada. Nossa, que alívio. Ok. Vocês comem Eu- então o sanduíche, vocês se sentem um pouco menos pesados, porque agora vocês comeram, não é só álcool que tem no sistema de vocês estão um pouco melhores, vocês estão mal ainda, vocês precisam dormir, estão bem cansados. Azedou. Eu consigo meditar antes? Você pode tentar meditar. Com Ele que tá teste do todo quê? torto. Ah, você tem que se manter acordado pra tentar meditar, então você tem que fazer um teste de constituição. Ok. Como é que você vai meditar? E aonde? Eu vou só na cama mesmo. Tá, Sentar você vai na até a sua e tal. cama, você senta e medita. Eu passei, Tá. passei. Você passou, ok, Passei normal. você consegue, você começa a meditar, você começa a pensar no quê? O que você mentaliza, assim? A primeira coisa que eu mentalizo é... Eu começo a fazer uma reflexão do dia que a gente teve. De como as coisas aconteceram de um jeito meio caótico, mas no fim a gente conseguiu pelo menos cumprir a missão sem que ninguém morresse. O que já é tipo uma vantagem comparado aos dias que a gente tava tendo, mas principalmente uma lembrança que o Joe tem é como ele se divertiu nessa noite. E como ele não fazia isso desde o dia que ele perdeu os amigos dele. E ele se sentiu muito acolhido pelo grupo e apesar de ele ter cometido os erros, o que ele considerou que foi um erro, e ele ficou muito feliz por essa noite de diversão que ele teve com as pessoas. Perfeito. Pode dar um de sanidade aí pela meditação. Quanto? E aí você... Um. Era tudo que o Luba E aí, queria. Liz, você dá um teste de constituição, ver se você consegue ficar acordado ali nos papéis. Ai. Normal. Tá, você consegue, mas você não tá... Mano, você tá vendo tudo embaralhado, assim, você tá só... Quem que é vermelho mesmo? A Alice tinha o hábito de beber muito com um ex-colega dela de polícia. Toda vez que eles não conseguiam solucionar um caso, eles saíam pra beber e discutir sobre o caso. Então, eu quero me concentrar em só colocar os papéis em ordem de data, em ordem que a gente encontrou eles, pra eu tentar ter uma base pra começar a resolver o caso amanhã. E eu quero tentar organizar as informações na minha cabeça. Eu não tô muito interessada em ler com atenção, eu só quero organizar as coisas pra eu ter uma base pra investigação. Você vai fazendo a organização, então. Dá um teste de inteligência. Pra ver se eu consigo puxar. Eita, calma. Eu tirei bom. Tá bom. Então você vai separando, você dorme no meio desse processo, você dorme em cima dos papéis, você não lembra, você não sabe exatamente se você conseguiu organizar tudo direito ou não. Todos vocês dormem e recuperam 1d3 de vida. Então, jogue- Quando é ímpar, Quando é arredonda pra cinco, cima. Arredonda pra cima, sempre. Oba. Tem 2. Seis Ah, é- velho, por cinco um é que eu não três. fico cheio 5 é de 3? novo. 5 é 3. 5 e 6 são Nossa, 3, louco, 4 e mas 3 são 2. Recuperei minha vida. 2 é 1. Recuperei Insanidade, 2 né? também. Por um que eu não Recuperei fiquei dois. 11/11, mano. Saudades Vocês dessa época. todos. Vocês todos dormem e às 7 e pouco da manhã vocês ouvem pá, 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 uma forte batida na porta, vindo de fora do sovaco seco. Eu tô do lado da E uma porta, voz né? masculina. Eu sei que vocês estão aí dentro! E a gente vai pro intervalo agora e volta Ah, o What louco. the fuck? Fudeu, agora fudeu. em 5 minutinhos pra continuar a sessão de hoje. Então, 5 minutinhos de pausa, banheiro, água. E aí a gente volta pro Ok. Segredo na Floresta. Belezinha. Oxi, Já. relaxa. Senhoras e senhores, Hello. todo mundo aqui? E... Yes. Oba! Haki tá Perfeito. mutado? Não. tá aí. Talvez. Não, tá aí. Não, Dessa certo, vez não. certo.
Então, continuando de onde a gente tinha parado, vocês estavam todos dormindo quando vocês ouvem alguém batendo na porta do lado e uma voz fala: abre a porta! Eu sei que vocês estão aí dentro! Quem é o primeiro a acordar? A gente tem que fazer um teste pra isso ou a gente pode escolher? Pode fazer um teste de constituição, mas meio que todos vocês acordam nesse susto, assim. Todos vocês. Eu tirei só extremo. pra ver quem foi o primeiro que acordou. Eu o falhei. Thiago foi o primeiro que acordar também porque ele tava mais perto Eu da tirei porta. extremo também, eu tirei 002. Eu falei. Vocês escutam essa voz masculina. Vocês podem. Eu vou lá abrir Thiago, a você porta. tirou extremo. Você reconhece essa voz. Essa voz é do Victor, da delegacia de polícia. Eu abro a porta, foda-se, esse bagulho é louco. Ai, eu saio correndo e coloco minha calça, assim. Oi, senhor Victor. Pera aí. Doutor, já vai. Você abre a porta e você vê então esse. Deixa eu só puxar ele aqui. Você vê esse cara jovem com a pele mais escura, assim, o cabelo desarrumado. Ele tem uma camisa azul listrada. Cadê? E ele tá te mostrando, assim, o distintivo dele. Fala: eu sou o Victor da polícia! Eu sabia que vocês iam estar aqui! Vocês não estavam no hotel! O que aconteceu no cemitério? Eu falei do cemitério e vocês atacaram a velhinha! Ô, mano, o 7 da meta tá gritando pra caralho. Pera aí, Vitor. Bora recapitular. Vocês cometeram crimes! Eu achei que vocês eram da polícia também! O que tá acontecendo? Que crime, mano? Que crime? Não aconteceu nada disso, não. Vocês atacaram a coitada da dona Madalena! Ela tá no hospital, ela tem problema respiratório! Mano, Ela podia ter morrido! Como que ela tá? Tá em recuperação! Como que ela tá? Eu me meto Você na não tá conversa aqui, e eu pergunto tô como é que ela tá. falando com Eu cheguei andando já. Foi mal. Você chegou? Esqueci de avisar. Tá. Aham. Eu vesti a calça e já tava vindo. Ele fala: estão todos Eu tô vocês sentado aqui? ainda. O Bernardo tava. Ele tava completamente desesperado, falando que um grupo de ladrões tinham invadido a casa dele, roubado o telefone dele e atacado a dona Madalena, coitadinha. então, né? Como que ela tá? Eu não tava Ela lá tá em na hora. recuperação, vai ficar bem, mas o que aconteceu? Ele tá esperando alguma resposta de vocês. Eu não consigo falar nada. Eu tô Então, sentado olhando deixa eu pra trás. falar, meu querido. Ô, Joey, vai lá pra dentro, por favor, pra eu conversar aqui com o senhor sobre as coisas mais sérias, tá bom? Aceita uma aguinha? Eu vou explicar tudo o que aconteceu pra ele. Você pode ir lá pra trás que eu já explico. O Joey tá mais abalado porque, né, vou explicar depois. Eu conheço. Eu achei que eu reconheço podia ele, confiar em ô, vocês. mestre. Quê? Irmão, Eu Vitor, reconheço ele? Você reconhece ele como... E você, tipo assim, você sabe que os policiais não vêm pro sovaco seco, mas pra ele vir aqui é porque ele tava, sabe, ele finalmente tomou coragem, assim. É. E ele sabia... Vitor. E ele te falar uma conhece coisa- também, porque a sua descrição bate como a de um Galdério e ele conhece os Galdérios, por isso que ele veio pro sovaco seco. Aceita uma água, policial? Que água! Eu quero explicações! Eu vou explicar, mano. Calma, não grita não, tá cedo, mano. Eu aceito. Vocês estão com Aí eu bastante viro e vou ressaca, pegar com água. bastante dor de cabeça. Eu vou pegar água. Então, Aí eu me deixa eu falar o que levanto aconteceu. e chego aqui também. Lembra que a gente tava investigando coisa da polícia lá? Tava É claro que eu acontecendo a lembro que equipe falei veio pra vocês antes. irem no cemitério, mas não falei pra vocês Exatamente, atacarem a Não, senhorinha. cara. Se tivessem me Calma. falado, eu teria ido junto investigar. E vocês cavaram e tacaram fogo no corpo! Que tipo de investigação é essa? Mano, tô falando, velho. A gente de uma equipe de cientistas também de lá de São Paulo. A gente viu que aquele corpo tá infectado com a nova linha de Você coronavírus não pode simplesmente muito poderoso, cavar um túmulo velho. sem permissão do governo? Vocês estão loucos? Não, mas a gente precisava fazer isso de uma forma mentira. A gente tem permissão do governo, meu querido. Se quiser, a gente pode passar a contar nosso superior que vai falar pra você sobre tudo isso que tá acontecendo, velho. E, tipo, eu Como pra assim ser bem vocês têm sincero com permissão, você... mas nem me passaram nada? Que permissão? Me dá um teste de lábio, por Ah, é favor. porque... Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai. Tá. Aqui. Sucesso bom. Tá. Como assim vocês tinham permissão do governo e não me falaram nada? Podiam ter me informado aí, não ia tentado... E o porquê do ataque da dona Madalena? Se tivessem mostrado a Senhor. permissão pra ela, ela não teria problema nenhum? É porque, senhor, se a gente... E por que vocês chegou pra levaram o gente- telefone deles, coitado? É porque poderia ter informação relevante à investigação, irmão. Foi, na verdade, é porque é algo muito sério. Eu não posso ser detalhe com você, vida, porque realmente dá alto escalão no governo, por isso que ele não falou com você. A informação altamente confidencial do mais alto patamar
do governo de São Paulo. A gente teve que vir pra cá, nós mesmos, que nós somos especialistas justamente nisso. Ô, Tiagão, eu tô. Oi. A Alice tá sentadinha na cama com um monte de papel ao redor dela. Ô, Tiagão, fala pro rapaz entrar aqui rapidão. Você ouviu a... Eu preciso falar Ele com ele, olha assim é pra sério. dentro. Aqui, amigão. Ele tá um pouco preocupado assim, mas ele Irmão, começa a entrar sério. devagarinho. Deixa eu falar Ele com você, bota a tô mão falando na no moral. coldre dele assim que tem uma pistolinha. Ele fala: "Tá bom? O quê? Cadê essa permissão que vocês estão falando?" E começa a entrar em direção a Alice. Ô... Ele vem Ô, caminhando nessa policial. direção. O que é esse monte de papel aqui? Isso tudo é uma permissão Eu só quero um documento. Então, eu na verdade preciso de uma informação sua primeiro. Não, eu que preciso de informação, não é vocês. Eu que sou autoridade de Carpazinha aqui. Vocês podem até ser do setor de crimes e não sei o que vocês falaram, mas eu que mando aqui em Carpazinha. Eu que sou o detetive Ok, de Carpazinha, não senhor vocês. Victor. Eu quero respostas porque o seu Bernardo tá confuso lá. Falaram que vocês eram do demônio. Falaram que atacaram a dona Madalena por nada. Eu quero respostas. Ok. Se você é responsável por essa cidade, por tudo que acontece nela, me diz então, cadê a Cibele, o Murilo e a esposa e a filha do Rafael que sumiram e não tem nenhuma notícia? Já que você é o cara, já que você manda na cidade, você é responsável por tudo que conhece aqui. Tá nas suas costas esses desaparecimentos? É tudo responsabilidade sua, então. Ninguém relatou esses desaparecimentos. Às vezes eles foram viajar, eu não sei. Vai que a Cibele e o Murilo decidiram que queriam fugir da cidade. Ah, as pessoas somem e aí você fala que eles foram viajar, é isso? As pessoas desaparecem na sua cidade, na que você é responsável por procurar as pessoas desaparecidas e você fala: ah, vai que viajaram, não é mesmo? Aí você nunca viajou na vida, nunca tem que avisar pra todo mundo quando tá indo viajando também. As pessoas estão saindo de Carpazinha porque a cidade não tem nada pra fazer. E quando vem gente de fora, só agride os idosos igual vocês fizeram. Seu Victor, a gente impediu um mal maior com aquele corpo. Você avisou pra gente o que tava Que acontecendo. mal maior! Uma doença muito, muito contagiosa. Doença. Senhor Victor, Doença? vocês enterraram Ele um fica corpo preocupado. que não passou por uma boa Tipo autópsia. coronavírus. Ele virou Muito pra trás. pior. Coronavírus. Muito pior. Você lembra que você falou pra Mas gente era o por túmulo isso que tava meio cinza o estranho? túmulo? É, o vírus, Exatamente, o irmão. vírus afeta a Terra também, como a Terra se comporta e tudo mais. E, Senhor Victor, Mas será que era isso que a dona Madalena tem de respiração? Que ela tá com problema, tossindo um monte? Ah, rapaz, se tu chegou perto dela, ele ia agora pra casa tomar um banho, irmão. Agora, urgente. Dá um Senhor intimidar. Victor, Não intimido nada, velho. Falei. Ele... Não, mas eu não cheguei muito perto dela. Eu falei mais com o marido dela mesmo. Eu não tô Mas com esse eles vírus, moram eu tô juntos, você é saudável maluco? também. Eles moram juntos, irmão. Eles ficam o tempo todo um do lado do outro. Você chegou a perto de 2 metros do senhor Bernardo lá? Cheguei. Meu Deus do céu, como é que você vai afastar dele? Não é possível, velho. Ô, Dá mais um lábio, senhor, dá na mais um moral. lábio, dá mais um lábio. E o César também, que tá nessa. Passei. mano, fodeu. Passei. Ah, não, fodeu nada, eu tenho lábia pra cacete. Nossa! Ah, foi bom. Quase foi extremo. Tá, vocês começam a dar passo pra trás assim. Deixa eu ver. Tadinho. Ele começa... Vocês veem que ele... Pera, o quê? É verdade... Que vírus é esse? Que é isso? Por que ninguém falou disso na TV? Irmão, o primeiro sintoma do vírus é o rosto começar a ficar mais avermelhado. O seu já tá ficando mais avermelhado aqui na nossa frente, cara. Vixe, começa a dar mais pra trás, hein? Vixe. Meu Deus. Ô, por favor, policial, você poderia ser tirado aqui de dentro, por favor? A gente tem uma equipe altamente qualificada pra isso. E nós ficamos infectados com esse vírus que você pode carregar no seu corpo E agora. por que vocês Você estão pode aqui lá dormindo no impedindo- chão e fugiram pro hotel então? Não Porque fugiram, a não gente tem que se foram pro manter hotel? longe da população dessa cidade para não poder afetar nenhum deles, que nós estamos pondo nossa Ai, vida meu Deus! risco o tempo todo. O que eu Beleza? faço então? O que eu faço então com esse vírus? Vai pra casa, toma banho e come bastante beterraba, que é bom contra o vírus. Beteraba? Beterraba. Meu Deus do céu, onde... Tá bom, tá bom. Cadê? Me dá ao menos a permissão que eu tenho que levar pra delegacia. Mano, corre, você não tem tempo. Você tocar num documento que a gente tocou, você pode ficar mais doente ainda. Vai que a gente tá infectado, a gente não sabe. Como que funciona esse vírus que eu o meu- fico mais o meu doente pai- se eu encostar nas coisas?
O meu pai tem o seu número, ele pode te mandar pelo WhatsApp, né? Eu vi que Cadê vocês ele? mandam figurinhas. E daí ele teve que voltar pra São Paulo, minha avó teve uns problemas lá, ele teve que voltar pra cuidar dela. Ah, meu Deus do céu, tá bom? Ah, meu Deus do céu, eu não queria... Era só que me faltava mais um vírus agora, além desse corona. Ele sai andando... Ele corre, mas me manda pelo telefone aquela permissão. E ele vai em direção ao carrinho dele assim. Eu te mando a receita também da minha avó de muqueca de beterraba. É beterraba, tá bom. E ele entra no carro dele e liga o carro. Ele tá assustado, assim, tremendo. Ele olha no espelho, assim, ele checa, olha no olho. Ah, meu Deus do céu. E aí ele liga o carro e começa a ir embora. Tá, eu Vocês veem ligo o carro pro... ligando e ele dá ré e sai. Eu ligo pra ordem. Tamo junto, familiar. Eu me Pra aproximo quem do você tá Thiago. ligando aí, Cezinha? Eu vou ligar pra ordem, pedir pra eles fazerem... Ah, não. Eu vou desligar, eu vou no meu notebook, eu mesmo vou fazer um documento falso. Vem cá que você vai me ajudar. Tô indo. Depois tô do indo. Thiago ter mandado bem, eu quero sair, depois de tomar um copo d'água, olhar pra ele e ficar... Não, vem cá, Cezinha, te O ajudo, cara vem vambora. gritando de manhã cedo assim. Tá, eu puxo meu notebook aqui Então, e vamos quero- fazer esse mandato. abro o Photoshop e vou começar a falsificar uma permissão falando que a gente é de um setor que vê doença e tal, essas fitas. Tá, eu A preciso Liz que que vai vocês escrever. façam... Falar. Eu preciso que a Liz faça um teste de legislação. Ou advocacia. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Nossa, mas aí você me lascou. A advocacia é o quê? É da minha profissão? Eu tenho também ou não? Eu não Ela tenho não nas pode minhas só mandar umas habilidades. palavras complicadas por ela ser médica e trabalhar na polícia. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou Tem ligar pra um amigo falsificação, meu tem policial. falsificação que faz mais sentido pra vocês. Falsificação você tem 5% Tudo naturalmente. Ah, mas aí... Eu quero pedir ajuda dos universitários. Eu vou ligar pra um amigo meu policial de São Paulo. Um Pra colega cometer um de crime? trabalho. Ele é meu parça. E a gente investiga Pra junto, cometer ele um é crime você não investigador. pode. Liga pra Ah. polícia. Eu tenho um contato no que... Lá na galera de investigação, repórter e tudo mais, ô senhor mestre? Pode ajudar nessa situação? Ah, você pode usar o seu... Você não tem falsificação? Nenhum de Mano, vocês eu tem devo ter falsificação? eu devo ter algum contato, mano. Não tenho falsificação, não. nem tem aqui, é. Uns caras que falsificam Tá. documento, eu não Tudo tenho. bem, posso usar. Vamos lá, César. Posso usar? Você tem? Não, eu posso usar lábia no documento? Não. Cezinha, usa minhas credenciais, entra no sistema da polícia e vamos pegar um mandato pra usar de exemplo. A gente usa ele como base. Vocês precisam de Lábia no falsificação. documento. Tem uma perícia só pra isso. Se você não tem ela, eu não posso fazer vocês terem. Eu não tenho um brother que manja de falsificação? Você pode tentar ir atrás na Deep Web. Não usar computador. Se você tiver extremo, você consegue achar. Putz. Por favor, agora é minha hora de brilhar, meu Deus. Brilhar. Não foi extremo, foi bom. Você achou pra comprar uma falsificação, não é seu brother, mas custa 10 mil reais. Puta que pariu! Pera. Que foi, Liga Cezinha? pra ordem. Achei aqui um cara vendendo falsificação de documento, mas é 10 mil conto. Mestre, Olha. se eu fizer uma transferência, sai do meu patrimônio ou do meu dinheiro diário? Patrimônio. Liz, não. Tá, eu pago isso aí, vai. Não. Liz, é 10 Olha. mil reais. A gente pode ligar Caralho. pra ordem e pedir pra eles fazerem isso. Ô, Liz, você tá barando? Eu queria liga fazer pra ordem, fazer liga pra por ordem causa primeiro. da minha honra. Eu queria A fazer gente por causa da não minha tem honra. tempo. Ah, então faz, Cezinha. É Não, seu. não. Eu queria fazer por causa da minha honra, mas eu não sei o que escrever. Eu sei deixar parecido com o verdadeiro. Mas o que a gente vai escrever eu não sei. É melhor ligar pra ordem. Não? Mas a ordem não tem dinheiro nem pra comprar uma calça nova pro Thiago, que teve que arrancar a barra Mano, ontem. A gente Você trabalha acha que pra vai- ordem falida, mano. Nossa. A gente faz isso de boa vontade, velho. Isso aqui é como se fosse uma ONG, velho. A gente depende do nosso trabalho fora a ordem pra sustentar as coisas. Li Senpai, eu me proponho a mano. trabalhar com alguma coisa pra ajudar a recuperar esse dinheiro. Puta. Joey, eu ganho dinheiro pra abrir corpo. E eu vou abrir Eu quero- corpos eu quero corpos pra pesquisar. você que seja. Não Eu quero importa. pesquisar no bagulho de polícia da Liz se tem algum mandato que já foi feito com tipo, Isso uma é permissão falsificação. Você tem que usar perícia de falsificação pra poder usar uma base pra Até pra eu falsificar. achar um que já... Não, eu quero achar um que já existe.
Tá, você pode achar. Mas aí, tipo, se você quiser fazer um igual, você vai ter que usar a perícia. A perícia de falsificação inclui todo o processo de você pesquisar um documento igual e forjar um documento falso. E a perícia é o sistema que a gente tá usando. Ah, mano. Eu queria só, tipo, pegar um que já existe e mudar, tipo, o nome da cidade, a data e só. Isso é falsificação. É o que você. Ah, é onde tomar você no usaria cu, a pô. perícia. Ah, mano. Ah, quer saber? Eu O Thiago descrevi passa uma conversa situação. no Vitor. Não precisa dessas coisas, não. Não precisa, o cara vai querer esse documento o tempo todo. Se É eu melhor, vou pedir... eu vou ligar Ô, pra fala o ordem e ver o seguinte. que eles falam. Ô, Arthur, tosse nele. Não tem erro não. No Se ele vier aqui, Vitor? você tosse nele. Se ele vier aqui, você tosse nele. Tá bom, Acabou. então. Nós vamos nossa técnica. Tá. Confia. Eu vou ligar pra ordem. Eu tô ligando pra ordem. Pego o celular e ligo pra ordem. Você liga, toca. Senhor Veríssimo? Oi, senhor Veríssimo, é o César, correm. Senhor Veríssimo? Senhor Veríssimo. O que precisa, senhor Veríssimo? A gente precisa de... A gente precisa de falar com você sobre um negócio. A gente tá numa situação aqui. A gente teve que cavar o túmulo de um rapaz no cemitério que tava... acho que ele tava no processo de virar um zumbi de sangue, ou talvez alguma coisa até pior, paranormal. E a gente teve uns problemas com a delegacia aqui da cidade. A gente acabou inventando uma história de que a gente tinha permissão, que a gente tava investigando um vírus, que o corpo tava infectado. Senhor Veríssimo, é o seu trabalho cuidar e lidar com essas situações, senhor Veríssimo. A gente é só o time de pesquisa. Vocês não têm nenhuma orientação do que a gente pode fazer? Vocês não têm nenhum contato de alguma coisa que a gente pode pegar permissão? Senhor Veríssimo, Veríssimo, você é o nosso contato. Entendi. Tá bom, obrigado. Ô, peraí, deixa eu falar com eles aí, pô. Pera aí, desligou, pera aí. desligou. Ô, peraí que eu vou ligar então aqui, rapidão. Você liga, toca por 2 vezes. Senhor Veríssimo? Ô, senhor Veríssimo, tudo bem? Então. Senhor Veríssimo, o que precisa? Não, eu só queria falar aqui de um bagulho que eu lembrei. Então, sabe aquela senhora Eva lá que a gente tava falando sobre? Um tempo Sim, senhor atrás? Veríssimo. Bom dia, por sinal, viu? Bom dia. A gente descobriu que ela fez uma expedição no... Em que dia mesmo que foi, Liz? 6 de outubro. Expedição pra uma ilha perto Expedição da Islândia. pra ilha perto da Islândia. Em que data, tio? 6 de outubro de 2000... Não foi 6 Seis- de outubro, não Não, lembro. Peraí. Foi no final de Calma aí. 2018. No final de 2018, vou te dar a data aqui. Fica na linha um pouquinho, senhor Veríssimo, porque é coisa séria, Calma aí, viu? amigo. Calma aí, eu preciso pegar o... Dá 2 Senhor segundos Veríssimo, que essas tem. são as informações que nós passamos pra vocês. Eu tô ligado, mas eu quero que você aprofunde nessa expedição, minha querida. Falar que teve uma expedição não aprofundar é foda, né? Senhor Veríssimo, Se nós tivéssemos mais informações, nós teríamos passado pro senhor. Porra. Pergunta pra ele se tem Dá algum uma sítio pesquisada a mais. arqueológico numa ilha próxima à Islândia. Tem um sítio arqueológico numa ilha próxima da Islândia aí? Senhor Veríssimo, é o seu trabalho descobrir isso. Porra, aí você é o time de pesquisa, pô, pesquisa aí. Senhor Veríssimo, o time de pesquisa resumiu as informações que Eu você desliguei, mano. Ah, toma no encontramos, senhor cu. Veríssimo. Não tem nada mais que nós possamos fazer por você, senhor Veríssimo. Eu desliguei. Eu desliguei, cara. Essa não sabe nada, mano. Na liga não tem dinheiro de porra nenhuma. Ô, louco. Eu pego um copo d'água e Você entrego desligou? pro Thiago. Eu tô puto com dor de cabeça e ressaca. Vou beber uma água, mano. Thiago Sensei, aqui a água. Oi. E aí, Liz, a gente vai ter que comprar o Água, bagulho? água. A gente pode comprar obrigado, o bagulho. obrigado. Ai, se precisar comprar o bagulho, dá pra comprar o bagulho. Mas a ordem, ela não vai reembolsar a gente, porque eles estão falidos, né? Eles não tem nem dinheiro pra pesquisar o bagulho pra nós aí. Tudo bem, tudo bem. Todos os telefones de vocês tocam ao mesmo tempo. Teste de destreza. Puta merda. Ah. Eu não faço esse teste, não. Vocês estão demitidos. O meu não Nossa. toca, né? Destreza. Eu Destreza. falhei. Eu falhei O meu também. O meu não toca, né? Não, Não, o seu não. É, só pra... Eu falhei. Eu foi falhei. normal. Tá, então o César atende. Antes que todo mundo. Alô? Senhor Veríssimo, nós Oi. temos informações sobre um doutor chamado Mick. Você ouve que é. Você tava conversando mais cedo, né? Eu? Era ele. Desculpa, é outra pessoa que tá falando. Tá. Nós temos informações sobre o doutor chamado Mick, que vocês pediram pra gente ontem. Meu veríssimo. Oi, no Ok, Viva ok, Voz. vou botar no Viva Voz, Ah, pode falar. Nosso time de pesquisa juntou informações sobre
baseado nas outras informações que os senhores passaram, um homem chamado Mick Voltz, de 58 anos. Como que escreve o sobrenome dele? VULTZ. VULTZ, tá na Viva Voz. Vults? Ele tem 58 50 e anos. quantos anos? 58? Ele já foi responsável por diversas construções e planejamentos de bairros e condomínios inteiros. Mas existem poucas informações dele na internet ou em documentos no geral. Mas ele trabalhou em grandes corporações com contratos sigilosos durante a vida inteira. Ele tem doutorado em engenharia, arquitetura e metalúrgica. Não existe nenhum relato ou registro de família dele. Parece que ele propositalmente busca o anonimato. Doutor E em aí? engenharia, vai com calma aí, amigo. Desligou. Tá merda. Caralho, deu nem tempo de pedir desculpa. Ele era doutor em engenharia, arquitetura e metalúrgica. Nossa, Cezinha. Obrigada. É nóis. Então ele construiu alguma coisa aí, né? Calma aí. Caramba, essa rapaziada gosta de um V no nome, né, mano? É o Walter, é a Verdante, é o Vultz, é a Van Gloss, A é Eva. o Verruct, o Virculino. Ó, não é por V nada com E. não. Não é por nada não. Ah, é? Assim. Mas Calango, acabei de procurar no Google aqui, ó, mandato exumação. A primeira coisa que saiu foi uma procuração pra eu poder cavar um corpo. Muito fundo no RPG, velho. Calango, eu já chorei por sanidade suficiente, cara. Ele não vai dar. Mano, tá. Ele tá cogitando, olha a carinha. Não tô, não. Não, tá. Você pode dar uma roda de falsificação. Mas eu só tenho 5, Você pode. eu não vou Cara, ser... o que você pode fazer? Você pode tentar falsificar esse documento e você rola uma falsificação. O documento pode ficar uma bosta, mas você pode tentar fazer. É por isso que eu disse, vocês têm 5% de falsificação. Tá, gente, ó. Eu vou tentar fazer o bagulho. E Se aí eu a gente ajudar vai... ele, Ele acredita a gente nesse tem papo de rolada com beberraba. 5%, Não, se ninguém mano. tem falsificação, vocês criaram o personagem de vocês, vocês definiram as perícias que vocês queriam. Vocês não colocaram a falsificação, vocês não aprenderam a falsificar documentos. Tá, mas se eu tentar Ou ajudar ele com Cezinha. falsificação, a gente ganha um dadinho de Cezinha, vantagem deixa eles pra pagar, rolar? mano. Deixa Se vocês eles pagar, passarem, é mó vocês rica, marcam a perícia e tio. vocês melhoram quando vocês forem upar de nível, igual todas as outras Vai, perícias. deixa ele tentar fazer a falsificação, você fica Não, muito Gente, Oi, podre. menino. ele vai acreditar. Ele acreditou na beterraba, mano. Você falou Não, que ele ia não, comer vamos fazer o beterraba e ele ia seguinte. ficar bom. Vamos fazer o seguinte, tu pesquisa uma receita de muqueca de beterraba aí no Google, manda pra ele e a Alice compra a falsificação, irmão. Imagina o cara vir aqui com a SWAT, bop, tá dando fuzil aqui pra gente. Ele Aqui não vai 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 fazer. ter rapazinha. Mano, mas imagina... Eu vou mano, a falsificar gente... o bagulho. Eu vou tentar falsificar o bagulho, vai. Ele vai acreditar, mano. Confia em mim. Dá um dado de falsificação, por favor. Ele vai Pelo tirar menos, 100. mano, eu consigo pelo menos falar que pareceu verdadeiro, tipo, visualmente, assim, 5%. o documento. Ô, bosta, velho. Mano, eu tirei 4, eu juro. Eu vou tirar uma foto. Eu tirar uma foto. O meu cu, eu juro, acredita em mim, eu juro. Eu tirei uma foto, eu tirei o meu foto. Ei, Manda nos dois grupos lá. eu juro. Mostra na câmera. Ô, Calma, louco. tá desfocado Tá aí. Mano, Ele eu realmente Pode tirou crer, quatro, pode crer. velho. Boa, Tudo boa, que é boa. mais sagrado, mano. Eu juro por Ô, tudo que é mais louco, sagrado na minha mano. vida. Vocês veem o César bravo assim, eu vou fazer! E ele abre, ele puxa uns documentos, ele começa a ver um monte de documento e ele programa um algoritmo que detecta o que eles todos têm em comum e cria um documento novo. E vocês veem os pedaços desse documento sendo montados assim, como se fosse uma imagem. E ele tem agora uma imagem inteira com as informações que ele precisava. Nossa, não E agora você tem um acredito documento nisso, velho. bem plausível de falsificação. É uma máquina movida a ódio. Nossa, Cezinha, deixa eu olhar Cezinha. isso aí. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver, eu vou atrás do notebook aqui. Vocês olham e vocês não veem diferença nenhuma desse documento para os vários oficiais que ele encontrou. Oh, Tá, ficou parece bom que tá isso aí. bom. Eu não conheço muito Eu documento. cavaria em um choque, corpo eu não levando acredito Nesse esse mandado. processo, você também procurou, você invadiu os sistemas do governo e viu quais eram os IDs e números que não tinham sido utilizados por outros mandados para eles não poderem pesquisar e encontrar um outro no lugar. Então, e você também, nesse processo de falsificação, você implantou no servidor do governo esse ID de mandato de exumação justamente
Pra caso alguém pesquise, encontre no database que esse documento existe. Nossa, velho! Ô, César, você é muito bom no que você faz, hein, meu querido? É nóis, eu não sei como é que eu fiz, não. Esse documento aí tá impecável, eu diria. Mano, é por Manda isso que no ele ficava zap do 7 Vitor dias lá. sem dormir, mano. Ó, o louco. Pera aí, deixa eu procurar no Google aí a receita de beterraba, pelo amor de Deus, velho. Eu preciso mandar isso aí. Eu vou passar pro eu vou entrar pegar o celular do meu pai, vou entrar no WhatsApp Web e mandar o documento pra ele mesmo no WhatsApp Web pra ele mandar pro Vitor pelo WhatsApp. Tá. Eu Enquanto falei isso, que eu ele tô ia com o fazer celular assim abrindo. Eu Você vou manda um pesquisar PDF, assim. a receita. E você manda o PDF do link do governo, assim. É como se você tivesse entrado no site do governo e clicado no link do PDF. Ele tá upado dentro do database do governo, junto com vários outros arquivos que você encontrou. Tá. Demorou. Aí eu mando junto com o link, eu mando a receita de muqueca de beterraba e uma figurinha agora do Waluigi abrindo o cu. Você vê que o status de WhatsApp dele é que ele não abre o WhatsApp desde que ele saiu do bar. Tá. Vixe. Cezinha, Sério isso, né? Oi. Ele recebeu a mensagem? Você já mandou? Recebeu. Ele só não abriu o Recebeu. Ele já visualizou? Não. Ok. Mas ele tá dirigindo. Ele né? deve estar vai- tomando banho também, né? Ocupado demais. Ei, Deve- imagina você receber a notícia que tá infectado. O cara Eu ia deve tá estar louco. assando uma beterraba, deve estar tomando banho, deve saber de tudo, velho. E agora, Eu... na mesa, a Liz tinha organizado os documentos todos. Então vocês olham na mesa e vocês têm todos os documentos separados, organizados, que a Liz tinha separado pra vocês. Dessa maneira. Assim que carregar. Olha, salvou do jeitinho que eu deixei mesmo, hein? Ali, senpai. Ela Rapaz, organizou por ordem. Ela organizou Calma do aí, jeito calma que a aí, Liz calma quis aí. organizar. Ali, senpai. Tá. Peraí, eu preciso lembrar por que eu organizei desse jeito. Acho que é data, não? Você não lembra, Aham. porque você tava bêbado quando você organizou. Tá, calma, gente. Eu tava muito louca. Deixa eu analisar isso aqui com calma. Parece ser cronológico. Ok. Eu preciso de 2 pessoas pra irem no hospital e roubarem um microscópio e um kit estéreo. Pode ser cotonete, pode ser alguma coisa que dê pra eu raspar essa tinta do Dá um teste de papel ciência e forense. analisar no microscópio. Ah, tá, pera. Calma. Você quer analisar a tinta. Eu quero, Essa eu tinta quero não pode ter um analisar a código, tinta. não? Eu acho que não. Eu acho que é uma tinta removível. E eu quero analisar essa tinta pra eu saber que tipo de tinta que é, pra saber que tipo de solvente Dá um eu teste de tenho que ciência usar. forense. Tá, vamos aí. Ciência forense. Opa, eu tirei 16. 16 é extremo. É extremo. Você eu tem. tirei extremo. Você olha. Você não precisa de um microscópio pra analisar que tipo de tinta é essa. Você tem algumas ferramentas de ciência forense na sua maleta. Você não precisa roubar elas de um hospital. Cancela o plano do hospital, peraí. Pega minha mala, tá lá no chão, alguém? Eu pego. Opa, Ok. vai. Tá. Eu vou lá correndo. Ok, o Thiago, ele foi muito perspicaz e ele percebeu a tinta Obrigado, diferente. obrigado. E se isso realmente for uma tinta diferente, eu consigo fazer a remoção usando um solvente específico sem apagar o texto por baixo dessa tinta. E a gente vai conseguir ver o texto original. Ok. Traz a maletinha pra ti aqui. Chegou com a Tia. maletinha na mão da tia. Pra ti. Tá, Você então eu recebe quero- a sua maletinha que tem alguns cotonetes, algumas ferramentas de metal pequenas. E o que você faz? Ok, eu quero... Isso já tá constando no seu extremo, tá bom? Tá. Essa sequência. Eu quero pegar um cotonete e esfregar um pouquinho em um dos papéis que tem o borrão de tinta. Tá muito seco. E... Tá muito seco. Ok. Eu quero analisar o cheiro da tinta pra ver se me lembra algum cheiro. Tá, o cheiro é da casa assombrada, é horroroso, assim, é tipo... Você sente mais cheiro de mijo do que qualquer coisa. O whisky é um cheiro meio de mofo também, você tá sentindo um pouquinho do cheiro daquela casa ainda. E o cotonete tava seco, na tinta seca você não consegue tirar a tinta só no cotonete seco. Ok, eu quero pegar um bisturi
Uma ferramenta bem fininha. Ok. Eu quero vir, deixa eu ver, eu quero vir na primeira folha aqui, bem no cantinho final, que eu vejo que tem tinta riscando um lugar que não tem nada escrito, e ver se eu consigo raspar um pouquinho dessa tinta pra desgrudá-la do papel. Você consegue. Ok, eu consigo desgrudá-la do papel e o papel embaixo ele fica machucado. Ele fica um pouco machucado assim quando você tira essa tinta. Você não vai conseguir raspar essa tinta fora, não. Mas Essa você tem um tinta pouco que da eu tinta raspei. agora no seu bisturi. Tá. Eu não tenho nada pra analisar ela, eu acho. Analisa a tinta que tá no bisturi, não? Mas o que eu vou usar pra analisar ela? Eu tô pensando, Aí calma. eu molho Você não precisa o dedo literalmente saber os químicos necessários, porque ali sabe. É. Você, como o Gabi, não precisa saber. Ok, Você pode tá bom. simplesmente... Você pode fazer o... Você pode me dizer o que você quer, e aí a gente só cria um processo fictício, porque ninguém aqui é um cientista forense. Tá, boa, obrigada. Eu quero tentar dissolver essa tinta, mas com um solvente que não molhe demais o papel pra eu não estragar o papel. Então eu quero andar até o balcão do bar e ver o que eu tenho que eu possa usar do balcão. Que tipo de químicos eu posso Vocês veem a misturar que eu Liz tenha disponível. concentrada, assim, raspando um pouco, um pouquinho dessa tinta. Aí ela analisa as várias cartas pra ver se a tinta é parecida. Ela passa um pouquinho de cotonete, coloca um líquido transparente no cotonete e ele muda de cor um pouco. Aí ela vai até a cozinha, começa a abrir as várias... atrás do bar, assim, começa a abrir as várias estantes, pega uma garrafinha de álcool, pega alguns outros líquidos, detergente, algumas outras coisas e bota tudo na mesa. Ela pega uma vasilha e enche, começa a colocar várias porções diferentes. Ela começa a fazer cálculos mentais, assim, pra porcentagem de cada líquido que ela tá colocando. E aí, eu preciso, Liz, que você faça 6 testes de ciência forense. Pra cada página. Nossa! Não, calma, eu sou muito boa no que eu faço. Relaxa, time, relaxa. Enquanto isso, eu tô mexendo no celular, assim, meio encucado. Imagina ela falha os 6, velho. Nossa, Conseguiu não. entrar no Instagram aí, Arthur? Torce, Conseguiu entrar no torce. Instagram aí? Como é que você sabe? Mano, não tá. Minha Mestre, senha não tá. eu Eu vou quero- recuperar a senha. Eu quero fazer na ordem que tá na mesa mesmo, Sim, tá? tá. Não, eu quero fumar um cigarro enquanto ela faz isso, muito complicado. primeira na minha página? cabeça. Nossa senhora, calma, quanto que eu tenho? Eu tirei 85, eu tenho 85. Foi normal. Você mergulha a página e fica de molho por alguns segundinhos. E quando você tira, você tem isso daqui. Então, Calma, time, calma. Nem fodendo, velho! Nossa, Não carregou confia, ainda pra confia, mim. confia. Pera, deixa eu salvar isso aqui. Nem fodendo! Shhh, confia. E eu achando que ia ser mais dias o terrorista que ia tirar essa porra. Foi só o detergente, Quase que eu falei a marca do detergente. Detergentes Verruct. Verruct. Tá, Os caras se infiltrou, tio. Tá, mestre, eu quero fazer na segunda folha agora. ok. Normal. Não, desculpa. 37 é bom. Ok. Não dá muita coisa, né? velho! O Liz God. Confia. Carregando nós, porra. Aí, Nossa, boa, tá carregando ainda. Calma, Tá loading, que Ali agonia. Tá carregando nós, Tá mano. um mês vendo essa folha aqui riscada. calma. Terceira folha. 35 é extremo. Não é extremo, é bom também. Tá, é a folha dos cálculos, né? Isso. Calma. Gente, são pouquíssimas chances de eu falhar, calma. Eu estudei a vida toda pra isso, pra esse momento. Ai, nossa, até caiu o dado, peraí. Mas era pouquíssimas as chances de eu conseguir falsificar o bagulho. Tudo pode acontecer, tá ligado? E aí, um normal. Fluxo é P. Nossa, falta só mais 2. Tá, eu tirei normal nessa próxima folha. Normal nessa de outubro, Nessa né? aqui. Isso. Calma, deixa eu ver se Eu essa começo a é rir. certa. Isso é muito bobo, César, indo um tapão Eu no acho que ombro essa- dele assim. Calma, preciso ver se Hackeou. essa aqui ou não. Não, olha. Gente, eu olhei off the nada, night. olhei nada. Essa, tá certo. Ah, mano, eu Não vou é deixar. essa, Combinou aqui. com o meu perfil. vai deixar aí, Arthur? Vou deixar. Calma. Pode crer. Calma. Putz. Ah, não, tá, é 85. Tá, eu tirei normal de novo na titiquinha. Você tirou normal nessa? Normal, aham. Na Quando você migração. mergulha essa especificamente,
toda a tinta dela se mancha e você perde essa página. Nossa. Oh, não. Ah, relaxa. Foi mal. Relaxa. Putz. Essa era a última? Não era não. Tem mais uma. Tirei bom. Bom nessa? Uhum. Nossa, não tirei nenhum extremo. Tá lá. Tá carregando aqui pra caralho. Rapaziada. Aqui carregou já. Pra mim também. Continuou carregando. Não carrega, que agonia, mano. Aqui não todas carregadas. É, o meu Aqui, também. aqui a última Aqui não carregou. carregou tudo Aí também. carregou agora. Carregou. Ok. Vocês veem então a Liz, ela perde uma no processo. Mas a todas as outras, ela consegue remover parte da tinta e é visível o texto embaixo. As páginas estão meio Liz? molhadas ainda, mas vocês Calma, conseguem ver o calma. que tem nelas. Ok, Conseguiu? sim, eu consegui. E as informações que a Ordem deu pra gente estavam corretas. O Mick Vult, 51 anos, engenheiro civil. A Paula Verdante, engenheira agrônoma, isotecnista. Tá tudo certo. Vocês não acham melhor a gente reler todas? Então. Tá. Calma aí. Sentar direito na cadeira agora. A Alice começa a se endireitar, assim. Ela põe o cabelo de volta no lugar. Arruma as páginas. Ok, agora a brincadeira começa. Eu preciso de todos atentos. Tá todo mundo ao redor da mesa? Eu presumo que sim. Sim. Ok. Tá, a gente veio aqui pra procurar a equipe Kelvin. A equipe Kelvin desapareceu. E, se a gente olhar, subam nos documentos da Dra. Eva Van Gloss e do Eric Dior, aqui em cima na mesa. Esses documentos, eles já identificam que a equipe que estava assimilada pra investigar a Eva Van Gloss e o Eric Dior era a equipe Kelvin. A equipe Kelvin veio pra cá pra investigar a morte do Rafael Montes, mas com certeza vieram pra cá também atrás da Eva Van Gloss e do Eric Dior. Ou talvez tenha sido uma grande coincidência, o grande destino eles terem vindo pra cá e, por coincidência, acabaram no encalço dos exoterroristas que eles procuravam. Mas a equipe Kelvin era a equipe responsável por esses 2 exoterroristas. Certo? Certo. Ok. Vamos pra primeira página do nosso diário dos exoterroristas. Iniciação, dia 7 de outubro de 2019. Inicio aqui meu diário pessoal relacionado ao Projeto SB, encabeçado por mim, Dr. Eric Dior. O autor de todas as páginas do diário é o Dr. Eric. Dr. Eric, ele tava relatando tudo, talvez pra posteridade, talvez pra deixar pra alguém encontrar, não sei. Baseado nos achados arqueológicos da Dra. Eva Van Gloss. Tudo que o Dr. Eric Dior anotou aqui, eles começaram por causa da Dra. Eva Van Gloss. Indo nos documentos da Dra. Eva Van Gloss, a gente sabe que ela tava numa expedição arqueológica na Europa no final de 2018. E logo que ela chegou, quer dizer, a gente não sabe a data, a gente não tem uma data, mas ela se encontrou com o Dr. Eric Dior em uma data desconhecida de 2019. Eu creio que foi antes de todos os acontecimentos que a gente tem datas. Então, ela foi pra Europa, ela descobriu coisas nessa ilha próxima da Islândia. E ela voltou correndo pra iniciar algum projeto com o Eric Dior devido aos achados dela, que a gente não faz ideia do que são. Anexado a esses documentos da Dra. Eva Van Gloss e do Eric Dior, a gente tinha 2 fotos, são as 2 últimas fotos logo do lado da equipe Kelvin. E as fotos são exatamente dos símbolos do terrorista que a gente encontrou em todo lugar. Essas fotos, a primeira delas é do dia 11/2 de 2019, é em fevereiro, a foto número 1. Se a foto número 1 é de fevereiro, eles já conheciam esse símbolo antes de virem pra cá. Então eles já sabiam o que eles estavam fazendo. Eles vieram pra cá por um motivo específico, talvez membrana mais fraca, as lendas urbanas, qualquer coisa do gênero. Ok, voltando pra página do dia 7. Vamos lá. A gente agora sabe quais são todos os membros da equipe. A gente tem um engenheiro civil, uma engenheira agrônoma, isotecnista, um médico. E a gente também tem o Dr. Eric Dior, que escreveu os diários, que é especialista em análise dimensional quântica e especialista em estudo quântico de dimensões. Eu não sei se vocês sabem disso, mas eu, antes da faculdade de ciência forense, eu queria muito
ter feito astronomia. E, bom, eu não manjo quase nada, mas o pouco que eu sei, estudo quântico de dimensões, esse cara é basicamente um estudioso de viagem no tempo, ou qualquer coisa relacionada. E a doutora Eva Van Gloss, que é estudante de arqueologia e geologia, ela estava num sítio arqueológico, faz todo sentido, ok, explica quem ela é. Encontramos a base operacional para o projeto SB. Os acontecimentos históricos, a lenda local e o isolamento social determinaram circunstâncias perfeitas para o nosso trabalho. Eles vieram para cá porque era o ambiente perfeito. E, continuando na linha seguinte, os dados criminais locais também indicam a pouca eficiência governamental. Ou seja, eles vieram pra cá porque tudo que aconteceu aqui no passado, as lendas que eram espalhadas pelas pessoas e o distanciamento da casa do Virgulino do resto da cidade, transmitiu um ambiente perfeito pro trabalho deles. Eles conseguiriam fazer o trabalho deles em perfeito isolamento e num lugar de membrana fraca. Todo mundo na mesma página até aqui? Sim. Sim. Uma coisa que eu tô vendo aqui do primeiro documento é dessa última linha aqui, cara. Dessa última... penúltimo parágrafo. Vamos por ordem. Liz. Vamos lá. O que nos dá um espaço confortável para realizar as ações necessárias até que alguma autoridade relevante comece a investigação. Eles já imaginavam que eles seriam investigados. Eles já esperavam um impacto. Ou seja, o que eles estão fazendo causa um impacto social. E eu acho que essa última frase é referente às pessoas desaparecendo. As pessoas desaparecendo traria qualquer autoridade relevante pra cá. Afinal, pessoas desaparecendo fazem autoridades investigar e alguém eventualmente chegaria na casa do Virgulino por qualquer rastro que eles tenham deixado pra trás. Os próximos dias serão de instalação e adaptação à vida sem tecnologia, e então começaremos a catalogar os testes de SB. Os testes catalogados eu acredito que sejam as cobaias. Logo aqui acima a gente tem a cobaia 2, que é a aranha. A cobaia 3, que era o rato. Onde eu coloquei? Por algum motivo eu tava muito louca ontem. Eu joguei a cobaia 4 aqui pra baixo. Mas tá aqui. Tem uma coisa que eu tô lembrando justamente dessa frase aí que você falou, Liz. Do adaptação à vida sem tecnologia. Lembra quando a gente foi na biblioteca e falaram que começou uma pessoa a trabalhar lá há pouco tempo? Sim, porque a antiga trabalhadora desapareceu. Sim, então o que eu acho? Por azar nessa frase dele, eles se infiltraram como membros dessa cidade. Temos 5 pessoas aqui, esses 5 possivelmente se infiltraram nessa cidade. Então acho que a gente tem que dar um jeito de achar, perguntando aos locais, quem são as 5 pessoas que começaram a morar na cidade recentemente, justamente na época de outubro. Eu não sei se eu concordo com você, Thiago, porque eles estavam focados em fazer o projeto e todo diário relata os doutores fazendo o projeto na casa do Virgulino. Com certeza, mas eles sairiam do negócio de um lugar perfeitamente escondido e correriam atrás de outras pessoas. Até porque eles precisam estudar o lugar. Eles não têm como fazer isso sem conhecer as pessoas ao redor. Eles precisam conhecer a cidade, precisam conhecer quem são as pessoas aqui, precisam conhecer quem vão ser as pessoas que serão afetadas pelo Santo Berço, porque justamente a gente vê aqui nos documentos que, mano, é muito importante pra eles acharem pessoas afetadas por esse tal de EP. Pessoas que são fonte de EP. Se eles não estudarem o lugar e interagirem com as pessoas ao redor, eles não vão conseguir saber. Então o melhor jeito é se infiltrar. Tá, vamos com calma. Vamos folha por folha. Eu acho que é mais fácil a gente ir folha por folha, que daí a gente meio que faz a timeline de, tipo, como eles trabalharam. Mas ok, o primeiro dia deles aqui foi dia 7 de outubro, certo? Foi um dia depois da Paula sumir com aquela enorme carga de esqueci o nome desse negócio. Produtos agrícolas. Isso. Ela sumiu com uma enorme carga de produtos agrícolas no dia 6 e no dia 7 eles se infiltraram aqui, eles entraram na cidade pra iniciar o projeto, ok? Ok. Um dia depois, o dia 8, imprevistos. A noite anterior foi mais intensa do que nós esperávamos. Uma gangue de motoqueiros locais parece utilizar esse terreno para ações muito mais rudimentares que as nossas. Eu acho que eles estão falando daquelas rinhas que os assombrados faziam. Estudando o local e as entidades encontradas, eles parecem manter algum tipo de clube de tortura, utilizando o enfraquecimento da membrana para entretenimento. Típico do que se esperaria dos ruralistas dessa região. O Dr. Mickey afirma já estar providenciando uma estratégia para suborná-los e evitar problemas. Não é como se precisássemos economizar dinheiro. Calma.
Peraí. Vocês não querem ir variando quem lê as páginas só pra não ficar só a Alice? Por favor. Eu posso ler a próxima. Tá, vamos pro dia 10. Joey. Ok. Cálculos, 10 de novembro de 2019. Os cálculos estão certos, tudo está certo. Eu os fiz e refiz. Eu não preciso dormir, eu preciso continuar calculando, recalculando, de novo e de novo. Mais um dia calculando, só mais um. Se eles continuarem dando certo, vai acontecer. O Santo Berço vai prosperar. Nosso Santo Berço. Precisaremos buscar as fontes de fluxo EP concentrado amanhã. Só mais um dia de cálculo. O que significa EP? Calma, eu não consegui botar as páginas em ordem antes porque eu não tinha a data dessa página. Essa página é a correta. Ok. Desculpa, Joey. Essa tá aqui também. Eu acho que essa tá aqui, não? Que essa aqui é 15. É 15 de outubro. verdade. Eu não sei porque ela tava ali no canto. Eu fiz caquinha. Mas tá aqui. Agora sim, tá certo. Aí, perfeito. Ok. Análise de fragmentação da membrana, 15 de outubro de 2019. Os testes iniciais de radiação EP com os restos mortais recuperados pelo Dr. Walter demonstram um retorno promissor, mas não o suficiente para sustentar o projeto SB por si só. Os restos mortais do Virgulino? Da caveira que a gente lutou? Um retorno promissor só pode ser os restos mortais do Virgulino e ele voltou como... Ele retornou como aquela coisa, né? Mas o que significa radiação EP? É alguma coisa dessa... É alguma coisa paranormal? Calma, Exposição paranormal, talvez? Exposição eletroparanormal... sei lá o que é paranormal. Exposição paranormal talvez seja uma boa tradução pra radiação IP. Ou Ok. algo parecido. Posso continuar lendo? Pode. Ok. Ainda me preocupo com a situação com essa gangue de primatas motoqueiros condenáveis que somos obrigados a subornar. O que estamos realizando aqui é muito maior do que esses vermes. Nós estamos criando o futuro. Mas as armas deles são maiores do que as nossas? Doutora Paula é otimista e deu a ideia de que no futuro eles nos sejam úteis, podendo fazer o trabalho sujo de sequestro das fontes de EP necessárias. Fontes Gente, de EP? desculpa interromper, mas volta aqui. Vocês notam que na primeira página, quando eles falam que eles encontraram uma base operacional para o Projeto SB, que eles escolheram o lugar por causa dos acontecimentos históricos, da lenda local, do isolamento social, eles não citam em nenhum momento o Virgulino, a família do Virgulino. Eles citam uma lenda local, mas eles não citam o Virgulino. A lenda local poderia ser referente talvez ao sanatório ou a outras coisas. Tipo, eles vieram pra cá, mas eles não vieram pra cá procurando o Virgulino, procurando a casa do Virgulino. Eles vieram pra cá por um outro motivo, algo mais chamou a atenção deles. Talvez a caverna. Provavelmente eles estavam só procurando um lugar que a membrana já estivesse bem fraca. E por causa das lendas, esse lugar já era muito fraco, a membrana. Eu creio que a única lenda que tinha, que tava rodando, que a galera daqui sabendo, era do Doutor Maluco lá, né? Doutor Lunático. Então Dr. isso deve ser o sanatório. Então, eles não sabiam, talvez, da esposa e da filha do Virgulino, do que aconteceu com elas, delas terem ido pro sanatório. Eles sabiam de uma história muito... Da mesma história que a gente ficou sabendo pelo jornal. Eu acho que eles sabiam, cara. Se eles estudaram tanto e se prepararam tanto, eles com certeza sabiam dessa história. Não, você lembra quando a gente foi na biblioteca e a gente conversou com a menina, a Jéssica? A gente pediu sobre a equipe Kelvin pra ela, e ela falou que ela não tinha visto ninguém da equipe Kelvin, mas que ela tinha visto 5 pessoas que pareciam 5 doutores, 5 professores passarem por lá. E se eles estavam procurando notícias e coisas do gênero, notícias de jornal, notícias no geral, pra tentar descobrir mais informações assim como a gente? Não sei, eu acho que pra eles terem vindo pra uma cidade no meio do nada, eles teriam que saber muita informação sobre a cidade, mano. Eu não sinto que eles não estariam preparados o suficiente pra não saber sobre as coisas que poderiam afetar toda a membrana ao redor deles, entendeu? Ok, Tiagão. Então vem comigo, lê a página do dia 28. Deixa eu ler aqui. Doutora Eva mais uma vez. 28 de outubro de 2019. Louvada seja a doutora Eva Van Gloss e seus achados. Eu sabia que seu faro arqueólogo... Arqueólogo? Não seria arqueólogo, não? Arqueólogo, né? O acento tá errado, o acento ficou Arqueológico, errado. Traria mais um presente para nós.
Aparentemente, ela encontrou um diário perdido dos antigos moradores. A situação com aquela criatura no porão onde eu estava ficando preocupante. Eu não durmo direito há mais de uma semana, mas isso me dá tempo de calcular. Colocar mais um estante na frente da porta ajuda a abafar o som. Aí, essa mãozinha aí na frente. Por favor, tira a mão da frente, meu querido Thiago. Não, eu sou o Thiago. Lago. Foi o mestre. Fui eu que tava baixando. Tá de boa. Irei verificar as informações do achado de Eva. Se o que presumo estar registrado nesse diário estiver correto, nós podemos abandonar os experimentos nesses restos mortais, decrépitos, e teremos uma fonte infinita de energia. O Santo Berço irá prosperar. Pessoal, ontem antes de dormir eu tava refletindo sobre tudo que aconteceu e eu pensei, por que aqui? Por que justamente Carpazinha? E por que se a doutora Eva Van Gloss era uma arqueóloga, por que ela escolheu esse lugar? E eu comecei a pensar que talvez ela tenha encontrado algo semelhante na outra viagem dela. Me veio um medo de que talvez exista mais de uma caverna. Eu acho que essa caverna pode estar conectando alguma coisa lá na Europa. Porque, mano, não faz sentido um estudo arqueológico de lá da Europa, numa ilha remota na Islândia, conectar esses cientistas pra um lugar aqui em Carpazinha, no meio da puta que pariu. Você quer falar pra Carpazinha? É, exatamente, tem muitos lugares... Tá tudo bem. Tem muitos lugares isolados e cheio de lendas urbanas pelo Brasil inteiro. Por que ela escolheu aqui? Enquanto vocês estão tendo essa conversa, a Liz, ela tá segurando uma página do Diário dos Meninos na mão e ela tá, tipo, com uma cara em choque. Ela tá completamente... Ela tá estática segurando essa página. Lee Senpai, o que aconteceu? Isso? O que você viu? Eu quero chegar perto assim, pra tentar ver. Não pode Alô? ser. Quero chegar Não pode perto ser. também. Não pode ser. Não pode ser. Pode ser. O que é? Eu pego a página, é a última página aqui do canto da mesa. Ó, Do canto superior direito. Ah. Vocês... A gente olhou essa página na hora, mas a gente não viu. A gente olhou, mas a gente não viu. Ok, me digam o que vocês leem quando vocês veem essa página. Caverna. caverna. E os 5 guardiões pode ser 5 malucos aí. Não, mas... Vocês estão só olhando. Vocês não estão vendo. Que isso? Lee Senpai, isso? você ainda está bêbada? Eu acho que ela tá meio doida. Não. Tem Vocês só caverna em estão toda a linha. olhando, mas vocês não estão vendo. Caverna. Ó, elas escreveram num tipo de transe. Elas estavam num tipo de transe enquanto elas tentaram escrever essa página. Na folha anterior do diário, vocês conseguem ver que elas estão num tipo de transe. Elas só conseguem pensar na caverna. E nessa última página, existe uma informação que é tentada... Elas tentam dar uma informação pra gente. A Lourdete, a Aninha, quem quer que seja, tenta dar uma informação pra gente, mas ela tá num tipo de transe e essa informação, ela sai quebrada. Ela sai com uma interferência. Ó, nós fomos na caverna, os 5 guardiões virão na caverna. Nós fomos lá, o outro lado, a caverna. Nós fomos na caverna, minha mão não é minha mão. Mas se você parar por alguns segundos, presta atenção. Os 5 guardiões virão. Nós fomos lá do outro lado. A minha mão não era a minha mão. Eles criarão um labirinto infinito. Nós vimos e presenciamos o futuro na caverna. Nós vimos o santo na caverna. Você consegue tirar uma mensagem disso se você esquecer o momento de transe, se você prestar atenção se você não tá só olhando pra página, você tem que ver a página. Você tem que ver a mensagem. Eram 2 pessoas, certo? Era a Aninha e a Lourdete que foram à caverna. Elas falam que elas foram até a caverna. Todo o diário delas se refere à viagem que elas quiseram fazer até a caverna. Certo? Ó. Alguém gostaria de ler o diário pra mim, desde a página 1, por favor?
Acho que o Arthur tá com vontade de ler ali. Cadê o diário? Não sei nem cadê. Acorda, Em cima à vem cá. direita. Esse aqui, Lê pra esse aqui, né? nós. Lê pra nós. Tá bom. Ai, nossa, eu não leio faz tempo. É isso primeiro, né? Fiquei muito feliz, é isso, né? Tá. Fiquei muito feliz ao ver a Aninha se interessando por arte, assim como sua mãe, tão inteligente e gentil quanto seu pai. Fiquei feliz de ver um pouquinho de mim nela. Ela parece empolgada com a ideia de explorarmos juntas a floresta para achar novas paisagens para pintarmos. Ela quer fazer um quadro para o aniversário de Virgulino. Ele, com certeza, vai ficar muito feliz ao saber disso. Encontramos um ponto de vista lindo no alto de um morro. Conseguimos ver algumas cavernas na distância. A Aninha tem um talento natural incrível. A maneira como ela usa as cores é realmente única. A Aninha está ansiosa para ver as cavernas, mais de perto. Acho que a ideia dela é esconder as pinturas de presente do Virgulino lá dentro e fazer uma surpresa. Nós fomos até a caverna pintar a entrada hoje. Ela é realmente diferente. Parecia ter vento saindo de dentro dela. A Aninha quer explorar a caverna amanhã. Eu acho que o plano dela é esconder as pinturas dentro da caverna e fazer uma surpresa pro Virgulino, levando ele lá no aniversário. E o mapa da caverna. Ok, obrigada, Arthur. Mano, eu tenho uma pergunta aqui, velho. Tipo, uma coisa que veio na minha cabeça, eu posso estar viajando. E se a doutora Eva achou a porra das pinturas lá na ilha, lá na Europa, velho? E se foi isso que ela achou? Várias Calma, pinturas Thiagão. escondidas. Tipo, duas cavernas Isso foi um portal. conectadas? Exatamente, porque tá saindo vento de lá de dentro. Talvez seja um caminho pra esse lugar e a doutora Eva achou os quadros que elas foram esconder ali. Não, Tiagão, você perdeu o ponto. Você perdeu o ponto. Ó, elas foram até a caverna. Sim. Porque a Aninha quis pintar a entrada da caverna, certo? E quando elas entraram na caverna pra ir lá deixar os quadros, certo? Sim. Aí elas entraram na caverna, elas voltaram pirada, a Lourdette escreveu essas páginas, e na última página ela fala uma frase muito específica. Ela fala: os 5 guardiões viram. Nós fomos lá do outro lado. A minha mão não era a minha mão. Ela tava... E ela fala, nós vimos e presenciamos o futuro na caverna. A mão que elas viram era a mão de uma outra mulher e de uma outra filha. Elas trocaram de corpo? E a filha que desapareceram agora. Elas entraram na caverna e elas viram os 5 doutores. Elas viram a Eva, elas viram o Eric, elas viram o Mickey, eles viram a Paula e eles viram o outro lá irrelevante, que eu nunca lembro o nome, o Walter. Elas entraram na caverna, elas viram os 5 doutores, elas viram o labirinto infinito, elas viram o futuro. E quando elas olharam para as mãos dela, elas não viram as mãos da Lourdette, as mãos da Aninha, como elas entraram na caverna. Elas viram as mãos da Camila e da Alicia, a esposa e a filha do Rafael Montes. Com certeza. Elas viram através dos olhos da esposa e da filha do Rafael Montes. Elas viajaram no tempo ao entrar na caverna. Isso é possível? Eu acho que isso pode ser a conexão. E o achado arqueológico que a doutora Eva achou pra trazer ela pra cá e justificar ela de escolher essa cidadezinha no meio da puta que pariu, desculpa novamente, Arthur. Possivelmente são os quadros que elas foram esconder lá. E Na moral, aí... eu tô sentindo Deus orgulhoso de mim agora. Deus. Deus não respondeu. Não. Deus tá sem opinar. Putz. Tá. Mas, ok. Senpai, se isso for verdade, o que vai acontecer se a gente for na caverna? A gente Mas vai fazer significa uma que- road trip pra Europa. Você volta na primeira página do diário. A última linha do diário escrito pelo Eric Jor. Do diário do Eric Jor, né? Não do diário da... A última linha diz: esse é o começo do futuro. Vocês precisam imaginar a linha do tempo. Ela não é uma linha reta. O tempo, ele não é uma linha reta. Pra vocês tentarem entender o que tá acontecendo, vocês precisam imaginar o tempo... Tipo, como se fosse possível você nascer no século XX e morrer no século XIX. A linha do tempo não é uma linha reta, ela pode ser um ciclo. O tempo pode ser um ciclo, não uma linha reta.
E a Lurdete e a Aninha, elas foram pessoas que estavam num lugar exato, numa hora exata. Elas entraram na caverna na hora exata pra conseguirem enxergar através dos olhos da Camila e da Alicia. Ou a Camila e a Alicia foram sequestradas e colocadas propositalmente na caverna porque, de alguma forma, os doutores sabiam que aquele momento tinha que acontecer. Vocês precisam imaginar o tempo como um ciclo. Se aquilo aconteceu em 1917, a gente agora não. Eu acredito que isso aconteceu em 2019. Mas vocês precisam imaginar como um ciclo. O que aconteceu em 1917 é imutável. E o que aconteceu em 2019 a gente não pode voltar no tempo e desfazer, porque senão a gente vai criar uma brecha no tempo e espaço. Tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Elas viram através dos olhos da Camila e da Alicia porque aquilo tinha que acontecer. O tempo, ele é um ciclo. Ele não é sempre uma linha reta. Agora, eu não sei quanto tempo elas ficaram dentro da caverna, quanto tempo elas enxergaram através dos olhos da Camila e da Alicia, quanto tempo... Se quando elas saíram de lá, elas ainda eram a Lurdete e a Aninha, ou elas saíram de lá sendo a Camila e a Alicia? Quem elas eram ao sair da caverna? Porque elas saíram da caverna. Elas entraram na caverna e elas saíram da caverna. Mas pelo que elas estão escrevendo aqui, não voltaram bem, não. Elas não voltaram bem. Mas quem voltou? A Lurdete e a Aninha? Ou a Camila e a Alicia? E se elas Ou todo mundo junto, trocaram de corpo nesse meio período? A Lurdete e a Aninha são as pessoas que estão aqui agora. E a Alicia e a Camila estão lá. Mas por que necessariamente a Alice e a Camila? Podia ser qualquer outra das duas pessoas. Ok, sim. Mas... Meu Deus, a Alice ficou surda por alguns segundos. Deu um estouro. Opa. Liz? Liz Eu Senpai? tava... Eu Ok, entendo disso. imagina o seguinte. Lá no passado, em 1917, 1918, sei lá que ano isso aconteceu. No passado, uma mulher e uma menina entraram numa caverna e elas tiveram uma visão do futuro. Elas olharam pras mãos e elas viram que não eram as mãos delas, eram mãos de outras pessoas, certo? Uhum. E elas viram um momento, um exato momento, uma exata hora, em um exato lugar, em um exato ano. Os exoterroristas vieram pra cá um pouco antes da morte do Rafael Montes. O Rafael Montes morreu dia... Mestre, foi dia 11 de outubro de 2019? Perguntou pra quem? Pro mestre? Não, calma. Inteligência aí, se quiser. Extremo eu falo. Thiago, Não, Liz calma. e Arthur, tira a arma da mão, por favor, na ficha. Opa, desculpa. Poxa, eu tô aqui do Perdão. cantinho. Não Não, era tirei. eu, acho, Não, sei. tirar a arma na ficha. Tira a arma Tirar da a ficha. arma na pode ficha. crer. Nossa, eu tava Desmarca a pensando na arma. minha mãozinha. O Thiago sempre está preparado para o combate. Aí. É, então. Tá, calma. Eu sei que dia o... Aqui, Luke, o desarmar a Rafael gente. Montes morreu no dia 11 de novembro de 2019, com o símbolo na cabeça. Dia 11 de novembro de 2019, os exoterroristas já estavam aqui e eles já estavam guiando o projeto. E eles sabiam exatamente quem eles precisavam sequestrar e o que eles precisavam fazer. E Vai- foi um dia... Desculpa te interromper, Liz Senpai, mas foi um dia depois Um dia antes. Um dia Aliás, antes. desculpa, um dia depois dessa carta. Isso. Dessa carta, onde o doutor tava fazendo vários cálculos e disse que o negócio só podia acontecer no dia seguinte. Lê essa carta pra gente, Joey, por favor. Ah, ok. 10 de novembro de 2019. Os cálculos estão certos, tudo está certo, eu os fiz e refiz, eu não preciso dormir, eu preciso continuar calculando e recalculando de novo e de novo. Mais um dia calculando, só mais um. Se eles continuarem dando certo, vai acontecer. O Santo Berço vai prosperar. Nosso Santo Berço. Precisaremos buscar as fontes do fluxo EP concentrado amanhã. Só mais um dia de cálculo. Eles sabiam o que ia acontecer. Eles sabiam quem eles precisavam buscar. Eles sabiam quando eles precisavam buscar. E eles sabiam de tudo isso porque eles tinham um especialista em viagem no tempo. O Eric Jor é um especialista em estudo quântico de dimensões e análise dimensional quântica. Mas Eles por tinham um que... Mas por que as duas? Eu não entendo. O que elas fizeram?
Eu acho que a gente só tem que entender o que eles estavam tentando criar com isso. A gente sabe o que eles tinham, a gente sabe o que essa caverna pode ser, mas a gente não sabe o que eles estão tentando criar, justamente unindo todas as peças. O lodo, a caverna, viagem no tempo, essas criaturas que eles estão criando. O que é esse Santo Berço, velho? Tipo, comparado à viagem no tempo. Você precisa imaginar da seguinte forma, Joey. A Lourdette e a Aninha, há mais de 100 anos atrás, entraram na caverna e viram o futuro. O futuro já era com a Camila e a Alicia. Elas viram e elas sabiam que era Camila e a Alicia. Era pra ser a Camila e a Alicia desde o começo. E o Eric Dior só queria garantir isso. Ele tava fazendo todos os cálculos pra conseguir colocar a Camila e a Alicia no lugar certo, na hora certa. Será que isso tudo que eles fizeram envolvendo a caverna e, se for o caso, a viagem temporal, eles não queriam criar um ciclo infinito justamente pra acumular uma quantidade de energia? Porque aqui na página do diário do dia 28, eles falaram que se tudo estiver correto, nós poderemos abandonar os experimentos desses restos mortais decrépitos e teremos uma fonte infinita de energia. Será que eles precisam... Porque o objetivo maior deles é uma coisa que precisa de uma quantidade de energia que eles não teriam convencionalmente? Eles tiveram que reproduzir de novo e de novo para acumular energia numa proporção infinita para eles conseguirem chegar no que eles querem? Eu tenho uma pergunta Mestre. também. Vai. E se essa fonte infinita de energia for a quebra absoluta e total da membrana de um determinado local? É possível? Mestre, eu consigo Eu não sei. lembrar alguma coisa da carta do dia 12 de novembro? Dá um ciência forense pra ver se você consegue recuperar ela. Ok. Eu tirei 17. 17 é extremo. Tá, você consegue recuperar ela com as marcações. Você dá uma ajustada assim, ela tá bem mais borrada do que isso, mas você consegue recuperar ela com a tinta, tipo, tá tudo bem, bem sujo, não tá limpinho assim, mas você consegue resgatar ela com as Você me bacaninha? Tá. Você me bacaninha? Mas você sabe que, tipo, se você aplicar mais alguma coisa disso aí, você vai destruir completamente a folha. Tá, ó, rapaziada, essa aqui eu não consegui ajeitar, não. Mas ela foi escrita um dia depois do dia 11, que era o dia da morte do Rafael, o dia do sequestro da Camila e da Alicia, certo? Essa é a última folha, então. Essa é a última folha. É o dia depois do dia 11. E a folha começa Dia com o 11? título Migração. Ou seja, troca de lugar. Eles trocariam de lugar. Funcionam como esperado. Será que é A as migração- cavernas? Ou é a coisa EP lá, tá ligado? As EPs funcionam como esperado, ou as cavernas funcionam como esperado. A gente pode a pegar o que migração- tá... A migração começa hoje. O Santo Berço devora. Ele prospera. Abandonaremos a... Talvez... Eles estavam falando, acho que, do experimento inicial. Os restos mortais, talvez, do Virgulino. O Pode ser a experimento cobaia inicial... 1, cobaia 4. O experimento inicial deve ficar preso. Vamos apenas manter a escada, esconder a porta para o porão. Uma escada espera. O futuro acaba de ser criado. Todos clamam o Santo Berço. Eu acho que no começo seria os cálculos funcionando como esperado. Abandonaremos a sei lá o que, aí depois vamos manter a cobaia número 1. Ou, tipo assim, abandonaremos a cobaia número 1. Não faz sentido porque a gente encontrou com as outras cobaias também, a 2 e a 3. A gente encontrou com os ratos, a gente encontrou com as aranhas. O único experimento, a única cobaia que a gente encontrou que tava presa foi essa última. Da célula 4 a 1. Caveirão. A 4, sim. Cobaia 4. E se a cobaia 4, essa cobaia aqui de baixo, essa caveira com o símbolo exoterrorista em cima, cobaia 4, seja o Rafael Montes? O Rafael Montes foi a última pessoa afetada e a cobaia 1 é o Virgulino. Afinal, eles falaram que eles deixaram o primeiro experimento preso no porão, certo? É verdade. Bom, mas a gente tem problemas maiores do que isso. A gente tá só no começo, porque se isso envolve viagem no tempo,
e a gente vai até a caverna, a gente não tem noção de onde e em que época a gente vai parar, e se a gente vai conseguir entrar na caverna e sair de lá com vida. Pera, quando que elas foram esconder os quadros dentro da caverna? A gente sabe a data exata disso? Tipo, em que época? Que a gente possivelmente pode tentar calcular, se Pra for onde a viagem no gente tempo vai? mesmo, pra onde... Não, calcular a diferença de temporal na Ok. caverna. Pensa assim, Thiago. Essas cartas foram escritas pela Aninha e pela Lourdete. O Virgulino abandonou o trabalho nele do sanatório em 1917. Certo? Em 1918, ele foi linchado e morto porque as pessoas ouviam gritos vindo da casa e tudo mais. Enfim, eu acho que ele largou o emprego dele no sanatório em 1917 porque a esposa e a filha enlouqueceram. E em 1918 foi quando as pessoas encontraram, ouviram os barulhos, decidiram linchar ele. Guaxi! Arthur! Ela viu um guaxinim passando atrás, ela achou, ela Eu vi um olhou. guaxinim passando ali, nossa, eu vi um guaxinim. Arthur! Arthur, você trouxe aquele quadro que você pegou na casa pra cá? Tinha ficado no carro. O carro tá aqui fora? Sim. Sim. Então vou lá buscar. Pega o quadro pra nós. Deixa que eu vou pegar. Como a Vou gente é aproveitar e ir no burro, né? banheiro. A gente se escondeu aqui no sovaco seco e deixamos o carro de lá de fora. Pintores têm tinha a a mania moto de também. colocar datas nos quadros. Eu fui lá pegar. Sim. Você Tá. vai, Eu tô você vai até o carro, conversando. você pega o quadro, você deixa no porta-malas, naquela caverna bonita, visto de um pouco de cima, assim. E aí você volta. Eu pego assim o quadro primeiro e faço. O quadro é bem Eu bonitinho, vou tá? correr. Esse Lourdete É. no canto. Aí eu corro. Aquiles. Vocês veem O o Joey ficou Arthur no carro. voltando e o Joey foi no banheiro. Tá melhor ainda, melhor que o carro. Toma aí. Tá. Perto da... Mestre, você falou que tinha uma assinatura no quadro, né? Tem, escrito Lourdete no canto. Tem alguma data no canto do quadro? Não, Na parte traseira do quadro? nada. Ô, Thiagão, você tem o zóio melhor que eu. Manda pra Olha, mim. você vê alguma cheguei. coisa? Vê se você vê Esse uma data quadro? no quadro. Opa, oi, Joey. Oi. Cadê? Dá uma Posso dar encontrar no quarto? Pode dar. No quarto. Nossa, eu tirei 100 de novo, vai tomar no cu. O Dois Thiago seguranças são... olha ao redor do quadro, assim, o melhor que ele acha que ele fez e não encontra nada também. Tem 97 de encontrar, mano. Thiagão. Eu posso dar um encontrar também no quadro? Porque eu fico olhando pra ele toda hora? Pode, com desvantagem. Tá bom. 25. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Desvantagem. 25. 4. Tá, 25. Você olha nas tabuinhas, assim, do que forma atrás da tela, você não encontra nada além da assinatura da Lourdete. E a pintura da caverna. O quadro é muito lindo. Mas não Mano. achei nada. Eu vou ser sincero, cara. O que quer que esteja na caverna não parece ser algo que possa destruir a gente instantaneamente só da gente entrar lá, velho. Se a gente prosseguir com cautela, eu não acho que a gente vai morrer só de estar na caverna, ou ficar louco, ou não acontecer alguma loucura. Eu Mano, a simplesmente gente não vai acho. viajar no tempo, é isso que vocês estão falando. Só eu que tô meio. Sei lá. Eu não sei. Eles falaram que eles construíram a base dele num lugar onde tinha lendas urbanas. Poderia ser a caverna ou poderia ser o lugar do sanatório. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que achar o lugar onde eles estavam juntos e descobrir exatamente onde era a base dessas pessoas, cara. Eu sei que eu vou mudar completamente de assunto, mas vocês lembram do velho louco que a gente encontrou na casa, certo? Lembramos. Ele tinha o símbolo exoterrorista desenhado nas costas há pelo menos uns 5 anos, certo? Com certeza. A doutora Eva Van Gloss veio da expedição arqueológica e ela e o Eric Dior desenharam o símbolo exoterrorista da fotinho, a com o número 1 no cantinho aqui embaixo. Eles fizeram esse desenho, esse símbolo foi encontrado em fevereiro de 2019. Mesmo que a doutora Eva Van Gloss tenha conhecido esse símbolo, e no final de 2018,
O velho louco tem esse símbolo nas costas há muito mais tempo do que isso. Há talvez uns 3, 4, 5 Calma. anos. O velho louco, ou ele veio da expedição arqueológica junto com a doutora Eva Van Gloss, onde quer que ela tenha ido, ou o velho louco foi um viajante do tempo. E se ela encontrou exatamente ele? Verdade, em vez dos quadros, e se ele for o Virgulino, ele entrou na caverna pra descobrir o que aconteceu com as filha dele, e aí ele acabou daquele jeito, e a Eva Van Gloss levou ela pra Carpazinha baseando as informações que o próprio Virgulino deu pra ela. Mas então, quem era a pessoa enterrada no quintal? Enterrada viva no quintal? O Virgulino foi enterrado vivo no quintal. Pode até ser o próprio Dr. Verrucht que tava ali. Aquele sem língua pode ser o Virgulino, o Verrucht, pode ser um dos dois. Ok, vamos olhar a página que tava na mão do velho louco pra analisar de novo. Se você reparar bem, tem algumas palavras-chave nessa página. Tem algumas frases como aqui, ó. Aqui em cima, onde eu tô apontando com o meu dedinho. Eu sou o ferreiro. Em alguns outros lugares ele escreve eu sou o ferreiro. Cientista, tá escrito em alguns lugares, mas cientista no singular, não no plural. Cientista, um só. Deus, não se render, santo, parasita, não se esquecer, controlar. Tipo, são palavras-chave pra alguma coisa. O velho louco era um ferreiro e ele conheceu um cientista. Ele fala do símbolo. E ele fala sobre um parasita. E aqui tá Deus Parasita, mas eu não sei se foi intencionalmente escrito Deus Parasita ou ele queria escrever só Parasita e Deus, palavras separadas. Mas ele fala de um parasita, ele fala que ele não deve se render. Ele fala eu sou o ferreiro. O parasita pode ser o lodo? Talvez. Acho que o parasita é o Lodo. E o que é que eles... E se o parasita talvez for a outra pessoa tentando entrar no corpo dele nessa viagem do tempo? Eu não entendo muito dessas coisas. Ok, eu vou ir um pouco mais longe ainda agora. Vem nos registros do sanatório. Eu pego a folha na mão e dou uma sacudidinha nela. Se vocês olharem, essa aqui é a rotação de pacientes da cela 5. Do primeiro paciente que foi colocado na cela até o último. Ou talvez, né, um dos primeiros pacientes até o último. A mãe do Verrucht esteve nessa cela, depois foi para um paciente desconhecido. E as filhas do Virgulino também foram para essa cela. Mas a primeira pessoa, o paciente 78, que estava na cela, o endereço anterior dele era a Praça de Carpazinha. Ele era um morador de rua. E ele foi internado no sanatório em 1949. Ele era um morador de rua, de Carpazinha, morava na praça, foi internado em 49. E Será que ele foi internado quando ele nasceu? Não, é muito difícil. Porque para um paciente ser considerado insano leva alguns anos de desenvolvimento mental e tudo mais. Mas a parte interessante quando a gente perguntou pro Brulho há quanto tempo o velho louco aparecia no bar, ele falou há alguns meses. E faz exatamente alguns meses que os exoterroristas estão aqui. O velho louco pode ser alguém que estava na cidade no passado e veio parar aqui. No futuro. Enlouquecido, completamente enlouquecido. E por isso que ele já tem aquela marca nas costas há alguns anos cicatrizada. Vocês acham que é seguro a gente investigar a caverna? Eu acho que devemos investigar a caverna. Eu não sei o quão seguro é entrar na caverna. Eu não sei se a gente precisa de algo específico. Mas eu sei de uma coisa. Pra ser sincero, a última coisa que eu quero é entrar nessa caverna. Eu olho o estado da Lourdete e da Aninha, eu não sei se eu tô afim de entrar. Mas uma coisa. Se
o velho sem língua entrou na caverna e esses doutores também provavelmente investigaram a caverna, essa caverna não vai matar a gente só da gente estar lá, cara. Alguma coisa aconteceu com a Aninha e a Lurdete lá, mas pode não acontecer conosco. Eu acho que não vai acontecer. A Aninha e a Lurdete entraram naquele momento, deram um azar, mas na verdade ela falou que era pra acontecer, não é isso, Elias? E se a gente for agora, eu acho que não, sei lá, não vai ter tanto azar assim da gente cair num corpo de alguém, talvez. Será que desde que a gente não vá no dia 11/11, a gente não fica nesse estado de transe? Eu não faço ideia. Tudo que a gente tá falando aqui é teoria, cara. Alguém aqui é um expert em viagem no tempo, porque... Sei lá. Eu vi um filme uma vez que falava disso, De Volta pro Futuro. Também. Legal? É um dos meus favoritos. Eu vi um anime uma vez também. Eu acho que tudo aponta que a gente tem que ir pra lá, cara. Eu não acho que essa caverna é nosso inimigo. Nossos inimigos são os doutores que estão ao redor dessa caverna. Mas... E a gente só vai ter conhecimento pra lidar com eles se a gente souber com o que a gente tá lidando. Mas se tudo que a Lurdete e a Aninha escreveram é verdade, os 5 guardiões virão. Esses 5 doutores, eles estiveram na caverna no dia 11. A Aninha e a Lurdete viram eles. Afinal, foi no dia 11, que foi o dia seguinte aos cálculos do Dr. Eric Dior. E no dia 12, eles migraram pra onde quer que eles tenham ido. Pra longe daqui. Exatamente no dia 11 foi onde tudo aconteceu. Se a gente for lá, a gente não vai encontrar os 5 guardiões, provavelmente. Mas a gente vai encontrar eles em algum outro lugar. Eu acho que se a gente entrar lá, a gente vai ir parar no mesmo momento onde eles estiveram. A gente pode já ter se encontrado com eles, não sabe? Que eu ainda creio muito fortemente que eles estão infiltrados nessa cidade. Ou estavam, ou a gente teve alguma interação com algum deles que estava infiltrado aqui. Eu tenho uma convicção que eles com certeza se infiltraram aqui e essa cidade corre perigo, cara. E eu não vou conseguir dormir mais uma noite sem ir pra essa caverna pra parar isso tudo. Mas e as pessoas que desapareceram agora que a gente conheceu? Exatamente, elas continuam desaparecendo. Alguns desapareceram eles até. Vocês não acham uma boa ideia, antes de a gente ir na caverna, a gente visitar algum lugar que tenha informações das pessoas, tipo... Não sei. O bar do Letício lá. E perguntar... Do cacetinho? Sei lá. Do cacetinho do Letício. Perguntar se alguma coisa... Isso! Obrigada. E perguntar se mais alguém falou de uma pessoa que sumiu, alguma coisa. Porque as pessoas que estão sumindo... Elas não devem estar sumindo. Elas só estão indo pra outro lugar. A gente pode ir. Quem é melhor pra saber quais pessoas são na cidade que a pessoa que serve o café da manhã delas. E eu também tô com muita fome. Eu também gostaria de ir lá. Essa ressaca tá foda. Ô, louco, o Joey falou que tá com fome, comeu todos os snacks ali que eu deixei, ó. Não foi todos. Então vamos. A gente faz isso. Vambora. Tá, então vocês se preparam e se arrumam, colocam as roupas de vocês, pegam todos os documentos, juntam tudo de novo, vão até o carro. Quem dirige? Thiago. O Thiago, porque ele tem cara de dirigir melhor. Ok. É só vocês cara, vão mano. então... vocês dirigem até aonde, exatamente? Um cacetinho do Letícia. Peraí, eu posso pedir pra gente ir num endereço antes? Pode. Ixi. Eu vou pesquisar, só que eu não vou contar pra eles, eu só vou pesquisar o endereço da Xerox que eu tinha ido da outra vez e quero pedir pra ir lá. Tá. Você pesquisa então e você já sempre guiava o Thiago. Thiago, você vai sendo guiado assim e eventualmente você percebe que não era exatamente aqui que vocês tinham ido pro hotel antes, que ficava do lado do Gaspardinho Lanches. E você chega no endereço que o César fala e é só uma lojinha de Xerox pequenininha. Ô, Cezinha, tá de putaria? Rapidinho, Thiago, é importante. Eu desço do carro. Véio. Eu já volto. Mano, esse menino, Você desce do velho. carro e tá lá abrindo... mais uma vez você pegou o velhinho abrindo assim, fazendo umas coisas... Como é que é? Palavra cruzada. No jornal, assim. Ele... bom dia! Bom dia, senhor, tudo bem? Tudo bem? Aconteceu algum problema com a impressão? Não, ficou ótimo. Eu vim aqui pra imprimir outra, pra falar a verdade. Que bom! Sempre é bom ter cliente de novo. O senhor quer passar por e-mail de novo, igual a gente fez da outra vez? Pode ser, eu vou passar aqui já. Pode ser Eu do tenho mesmo e-mail tamanho ainda, da né? outra. Tenho.
Beleza, ok. Carpazinha e Não, impressora. não tenho não. Eu dou uma olhada no cartãozinho. Impressora carpazinha, @gmail.com. Tá. O que o senhor quer? Foto de novo? É, a foto no mesmo tamanhozinho. Por Ok, favor. senhor. Que foto o senhor quer que eu... Ok. Você manda qual foto pra Eu ele? mandei. A foto, a nossa selfie que a gente tirou lá no bar. Beleza. Você quer... Quantas impressões o senhor quer? É, uma só, eu acho. Ok, senhor. Ele vai... Ele... Funciona! Desculpa, a impressora tá com problema. Não, tá tudo bem. Você percebe que a impressora não tá nem ligada na tomada. Ele... Ai, todo dia de manhã é isso. Pá, ele dá mais um tapão assim. Senhor, tem que ligar no... Você conhece de computador? Não sou eu que arrumo essas coisas. Conheço um pouquinho, conheço. Você quer fazer Tá, aqui? é que- Tá bom, com licença, eu entro lá e coloco Desculpa, a é que meu tomada neto pra que ele. ajeita isso aqui, eu não... Seu eu neto? não O que sei. que é o seu neto? O Murilo, ele trabalha lá no hotel. O Murilo, seu neto? Isso. Garoto... Ah, eu conheci ele, o namorado da Sibeli, né? Não, da Jéssica, da biblioteca. Da Jéssica, desculpa. Isso. Eu sou horrível de nome. Namorado da Jéssica. Tá tudo bem com Isso. ele? Eu coloquei na tomada já de novo a impressora. Eu vejo ele pouco. Ah, e aí, Eu vejo e ele a pouco, mas Jéssica? ele parece que foi viajar com um amigo, né? Foi viajar? Ah, tá. Eu tava procurando por ele, a gente queria sair pra tomar uma, mas a gente não, tava lá no hotel, a gente fez Os amizade amigos com dele ele. vieram procurar, mas falaram que alguém apareceu no hotel e depois não viram mais ele. Os amigos dele vieram procurar ele aqui também? Não comigo, só tô falando, né? Tá, entendi. A minha esposa fala bastante. Ah, tá. Mas tá aqui, ó. Ai, não tava na tomada! Ai, que cabeça! Ele vai lá e bota na tomada. Não precisa ajudar, desculpa, ai, essa cabeça, velha. Tá bom. Aqui, senhor. Opa, obrigado. Quanto que é? 50 centavos? mais ou menos? R$2. R$2, desculpa. Tá, eu dou uma notinha de 2 pra ele. Obrigado, bom dia. Vai Obrigado, com senhor, Deus. bom dia. Tá, eu entro dentro do carro de novo. Vocês veem Desculpa então aí. o César, ele entra, passa, Ih, mano. dá uma conversadinha e volta assim com uma foto na mão. Desculpa pedir pra parar aqui, é porque eu precisava de imprimir isso aqui. Sei lá, é um bagulho importante pra mim, eu acho. Adiciona na sua ficha aí uma foto importante, então. E eu te dou 2 de sanidade, por causa do objeto importante de novo. Se você perder a foto, Eu você quero- perde a sanidade de novo. Eu quero sair Tá. e imprimir também a foto, então. Já era. Tá, vamos lá pro cacetinho do Letícia, então? Tá. Vamos, esse senhor aí, ele é vô do Murilo. O Murilo. Por que você não perguntou pra Pera. ele, então, se você tinha alguma coisa Eu sobre... perguntei, ele falou que o Murilo parece que foi viajar com um amigo. Viajar Pera. nada, tá todo mundo sumindo Viajar. aqui, tio. O que é que viaja, Calma. capazinha? Ele foi viajar com um amigo? Você pediu Ah, o foi nome o que do ele amigo? falou. Ah, ele não sabia de nada sobre ele. Ele falou que mal via o neto dele, na real. Esse amigo do Murilo pode ter sumido junto com ele, então. Ou será que era um amigo mesmo? A Jéssica foi. Falaram se a Jéssica tinha sumido também. Ela é namorada dele, ela deve saber de alguma coisa. Se ela não sumiu, ela deve saber. A Jéssica deve estar na biblioteca, pelo menos. Ninguém mencionou que ela desapareceu. Querem passar lá? Vamos lá. Ah, a gente não ia comer primeiro? Vamos comer primeiro. Vamos comer primeiro. Então, vamos de comer cacetinho, primeiro. vamos de Vou pedir um cacetinho. cacetinho Vocês duplo. vão Vocês até comeram já o o cacetinho duplo? Vocês vão até o Gasparzinho Lanches e vocês encontram lá a Carol, que é a balconista, junto com o Letício, que tá com uma cara meio de sono assim, ele... Ah, bom dia. E a Carol, bom dia, dia. que bom que vocês voltaram. Bom dia, Carol. E o Bom dia. cachorrinho? Vocês não vê Tá o por cachorrinho lá? caramelo dessa vez. Ah, mano. Será que sequestraram o Carol. cachorrinho? Vocês vão... Aí a Carol, vocês vão querer cacetinho de novo, né? Vocês vão querer o cacetinho do Letício de novo, né? Liga o cacetinho. Dois, por por favor. O Letício já... vocês podem pedir tudo de uma vez, só pra ficar fácil. 2. 2 cacetinhos, por favor. E um 2, suco de 4, laranja, por favor. 5, 6, 7 cacetinhos, um suco de querer um só. laranja. 7 10 cacetinho. Quantos cacetinhos? Tá, 10. 10. 10? Não, eu quero um só. 9, então. Aê, Cara, Arthur, 2, eu quero como é um que tá a também. banda? 8, então. 8. Eu quero 4. 8. E aí, Arthur, como é que tá a Quatro? banda? Amanda? A banda? Não tá tocando mais? A gente adiou o show. Ah, não, beleza. Bom,
Eu vou... É 10? Nossa, 10, tá. 8. Carol, me ajuda quer aqui a dez, fazer eu o quero- suco, vai demorar, vou ficar a manhã inteira fazendo. A Carol, "Ai, tá bom, Letício." E ela vai, só um segundinho. Caralho. E ela entra puta com ele assim. E os dois vão pra cozinha. Ô, deixa eu perguntar pra tu. Pera aí, a Carol tá na minha frente? Ela entrou na cozinha, junto com a Letícia. Eles Ô, Carol. passam... Pera, você senta ou você chama ela? Eu quero chamar a Carol antes. Tá, você chama ela... Oi! Enquanto o Letícia tá fazendo esse cacetinho, eu posso trocar ideia com você rapidinho? Perguntar as coisas? Pode. O que houve? Então. Ela vai até o balcão assim. O que foi? Você é daqui da cidade há quanto tempo? Só de curiosidade. Quero Eu conhecer cresci mais sobre aqui, a cenário senhor. história. Ah, então você deve conhecer todo mundo que é locado aqui, cidade pequena. Ah, todo mundo mundo, se conhece, claro, pá. todo mundo se conhece em Carpazinha. Teve uma galera que chegou aqui mais ou menos em outubro do ano passado, pra morar aqui? A morar? Não era nova? Não, ninguém, não que eu saiba, passou mas é que aqui- também gente vai e volta, né? Não conheço todo mundo, literalmente, mas a gente conhece a maioria das pessoas. Mas teve uma gente que chegou aqui pra ficar um tempo, tava de férias, chegou aqui em Em outubro. Carpazinha. Não, às vezes Carpazinha. pouquíssima, muito pouca gente passa no hotel assim e fica lá, mas difícil assim. Mas, Eu tô ouvindo? sim. Mas recentemente, na verdade, tem bastante gente se mudando pra fora de Carpazinha, né? Tem bastante gente indo embora, bastante casa pra alugar. Saber. Ah, pá, percebe-se, né? Vou tentar Que fazer um loucura. bagulho. Thiago, você pode abrir o carro pra mim, por favor? Abro. Deixa eu Ah, abrir aqui. Vou até o carro, quero pegar Tá meu bom. notebook. Tá. Carol, aproveitando que eles saíram aqui, você viu umas pessoas que se pareciam tipo uns professores, ou talvez meio médicos, doutores, e vieram aqui tomar um café algum dia? Bom, a gente fica do lado do hotel, vem bastante gente aqui desconhecida, mas é que gente que tá passando e vai embora, né? Um monte de gente vem na Gasparzinho Lanches. Gente assim, mais... Sei lá, que não parecia, sabe, ser da região, assim, tipo... Vocês? Com roupas de doutores, mas antes da gente. Você? Roupas... Ela aponta pro seu A jaleco. gente. Você viu algumas outras pessoas vestidas assim? De jaleco também? Eu tô procurando, são meus colegas Não, de trabalho. no hospital? Não? Ah. Obrigada, Carol. Eu quero um suco de laranja, por favor. Bergamota? Bergamota. Ok. Mais um então, que a gente já tava fazendo já. Isso, Eu pedi por de favor. laranja. Tá bom. Tá bom, só um segundinho. Letícia, cadê os cacetinhos? E ela entra na cozinha. Eu quero pegar meu celular e ligar pra Ivete. Tá bom, você liga por alguns segundinhos. Ainda tá bem cedo da manhã, tipo 8 da manhã. A Ivete atende. Alô? Alô, Ivete? Alô, Arthur, aconteceu alguma coisa? Não, só ligando pra saber se você tá bem. Ah, tô bem, filho. Como é que você Tá bem? Ah, eu tô ótimo também. Quer dizer, ótimo não tô, mas tô bem melhor. Você quer conversar um pouco? Ah, na verdade não, só queria saber mesmo se você tava bem. Eu tô bem. Se você precisar, pode passar aqui, Tá bom. Ok, eu vou passar então mais tarde, talvez. Se Tá cuida. bom? Tchauzinho. Se cuida também, te amo. Também te amo. Ela desliga. Só Gente, via dar as dúvidas, né? Eu não acho que eles devem ter informação. Eu não sei porquê. Eu imaginei que é um lugar onde todo mundo vem comer. Talvez ela tivesse informação, mas... Ou ela sabe e não quer dizer, ou ela só não sabe. Os caras não gostam de cacetinho. Eles vêm e preparam os sanduíches e botam todos os sanduíches pra vocês, os sucos. Vocês estão já comendo enquanto vocês falam isso. Tá, eu- meus queridos. Opa, fala. Todos os É que eu sanduíches peguei são meu- aqueles sanduíches bem cheios e grandes, e eles são bem gostosos. Vocês estão... o cacetinho do Letícia é realmente uma delícia, sempre é. Eu peguei meu notebook lá Ok. no carro, tô com ele na mesa assim, Sim, comendo você tá meu usando cacetinho. ele. Gente, eu não sei se isso vai funcionar, não sei, é meio que um tiro no escuro, mas eu vou tentar... Eu não sei nem se eu consigo fazer isso, pra ser sincero. Pra falar pra ser sincero, eu não sei nem se dá pra fazer isso. Mas eu vou tentar invadir o sistema de registro de pessoas que se hospedaram no hotel de Carpazinho. Tá bom? Você não acha um site do Hotel de Carpazinha. Eles não têm. Esquece, gente, eles devem usar Excel, velho. Aí eu não vou ter como acessar, aí eu guardo o notebook no cantinho. Assim. César Gu, foi uma boa ideia. Ah, obrigado. Ah. Sinto muito que não tenha dado certo. Ah, eu também. Eu como cacetinho triste, assim. Desculpa. Eu digo uma ainda. coisa, mano. Não chegou Puxar ainda os o cacetinho. papéis.
Não chegou ainda? Chegou. Chegou, já estou comendo. Tá aqui! Opa! Tá um pouquinho distraído. É que eu comi o dele, Desculpa, enquanto ele gente. não tava distraído. O Arthur tá eu tenho comendo dois. 4 cacetinhos, assim, devorando um depois do outro. Eu Ele pegou os adoro, meus velho. 2! Não, ele Toma tem 4. metade. Ok. Ele pediu 4 pra ele. Ah, Isso. tá, ok. Eu pedi quero 3 pra abrir ele, minha desculpa. mochila. Nossa, 3? Quer um? Não, tá tão legal, tenho 2. Eu vou parar de comer, eu vou pegar minha mochila, eu vou começar a catar aqui o papel. E aí eu só puxo um negócio, eu puxo a carta do dia 15. Eu falo, gente, Tá. eu tô com uma pulga atrás da orelha aqui. Eu tô com. Ai, Eu não deixa pra sei. trás, assim. Isso. Olha só, eu vou ler essa parte pra vocês e eu quero que vocês prestem muita atenção. As armas deles são maiores do que as nossas, se referindo aos assombrados. A doutora Paula é otimista e deu a ideia de que no futuro eles nos sejam úteis, podendo fazer o trabalho sujo do sequestro das fontes de EP necessárias. São as pessoas que são as fontes de EP. São os seres humanos que eles sequestram pra levar na caverna, ou onde quer que tá levando. São as fontes de EP. Espera, então talvez tenha gente lá na caverna agora? Ou talvez essas pessoas foram até a caverna e da caverna elas foram pra algum Mas- outro lugar. Mas as pessoas estão sumindo agora. Então eles continuam sequestrando? Eles estão alimentando a fonte de EP? Mas eu achei que a gente tinha matado todos eles. Eu falei meio alto aí, eu. Que Todos foi, os cara? insetos. Não tô brincando, não. Todos os insetos da minha casa. Isso. Então, talvez eles tenham que ficar alimentando a caverna com EP. EP e as pessoas são fontes de EP. EP pode ser uma energia pessoal. Como é que é o nome daquelas coisas de fantasma? Que Ghostbusters. que você vê em filme, que eles têm um aparelhinho. Eletroplasma magnético sensor fantasmagórico. Vocês ouvem Ouvi um sinal de Deus barulho agora. assim, uma pessoa entrou e fez, ô, dando um cacetinho aí. É um cara assim, indo tomar o café dele e ler o jornal de manhã. Aí fez um barulhinho na porta. Gente, vamos interrogar esse cara. Não, tô zoando. EP pode ser electroplasma, alguma coisa assim, eu lembro do filme. Eu lembro de plasma. Quando normalmente tem fantasma, tem plasma. Mas agora eu largo assim o cacetinho que eu tava comendo e... Mas agora eu tô pensando que tem pessoas lá na caverna nesse exato momento. E essas pessoas estão alimentando a caverna. Então, o Santo Berço devora. Ele literalmente devora pessoas. Ele tira a EP da pessoa. A EP pode ser, sei lá, uma energia vital ou algo assim. Então A a gente caverna precisa ir ela lá. suga a força dessas pessoas. A gente precisa ir lá. Pode ter pessoas correndo perigo nesse exato momento. Talvez a caverna precise de energia para funcionar como um portal, então essas pessoas são a energia necessária para esse portal funcionar. E é por isso Por que o isso Santo que Berço devora. Mas devora. o que que fez ele funcionar uma primeira vez, então? Já que eles sabem que a caverna funciona, provavelmente ela funcionou anteriormente. O que que fez ela funcionar A anteriormente? gente sabe que O símbolo? a Lourdette e a Aninha não voltaram completas da caverna. Alguma coisa foi deixada lá, alguma coisa foi devorada para o que aconteceu lá acontecer. Então, mas não faz sentido. Se só 2 pessoas fizessem a caverna funcionar, eu não vejo Eu sentido. acho que a Lourdette e a Aninha foram um caso de estarem no lugar exato, na hora exata. E os exoterroristas descobriram, de alguma forma, esse caso, o que aconteceu. Na verdade, pronto, faz todo sentido. Em alguma das cartas, eles mencionam que a Eva Van Gloss encontrou os diários da Lourdette. Onde foi? Hipoteticamente, se a gente explodisse a caverna, A gente não vai explodir a caverna, Não, sabe? Joey, uma aqui. coisa, eu quero comentar uma coisa. Como você não teve acesso a nenhum lugar alto recentemente, e como você tem dado muito atenção à sua obsessão de arma de fogo, você perdeu a sua mania de querer pular de lugares altos. Obrigado. eu Se bem, que eu gostava dessa queria, mania. se bem que eu queria comprar uma bazuca e pular de lugar alto e começar a atirar. Seria bem interessante. Nossa, que plano. Gente, diário do dia 28 de outubro.
Louvada seja a doutora Eva Van Gloss e seus achados. Eu sabia que seu faro arqueológico traria mais um presente pra nós. Aparentemente, ela encontrou um diário perdido dos antigos moradores. Sim, o A diário. partir do momento que eles encontraram o diário dos antigos moradores, eles descobriram o que aconteceu com a Aninha e a Lourdete, e eles descobriram que elas viram o outro lado, elas viram o futuro, porque eles encontraram o diário. Eles descobriram isso, e foi por isso que, obsessivamente, o Dr. Eric Dior começou a fazer cálculos e cálculos e cálculos, porque ele queria colocar exatamente na hora certa, no momento certo, a Camila e a Alicia no lugar exato pra conseguir fazer dar certo, de acordo com o diário da Lourdete. Eles quiseram alinhar os acontecimentos pra iniciar esse ciclo, ou pra continuar esse ciclo. Eu não sei, eu não manjo de viagem no tempo. Mas, de qualquer forma, eles sabiam como e quando pelos diários. E foi assim que o Eric Dior enlouqueceu e ficou dias e dias acordado fazendo esses cálculos pra finalmente fazer dar certo. E isso criou a fonte de fluxo de EP concentrado que ele cita nos cálculos dele. Porque ele descobriu a hora exata e o local exato onde ele precisava colocar 2 EPs, que eram as 2 meninas, pra criar um pico de EP e talvez ativar a caverna e o Santo Berço começar a devorar finalmente. Mas ainda tem pessoas desaparecendo. Ainda tem pessoas alimentando a caverna. A gente só tem que descobrir o que são essas coisas, porque ficar... A gente tem muita teoria mesmo sobre muitas coisas, mas a gente não sabe se nada que a gente tá falando é concreto. Não tem Esse é como o nem a gente problema. confirmar. Não tem como confirmar nenhuma teoria. Eu levanto, fico com as 2 mãos na mesa, abaixo a cabeça e digo, a gente precisa ir lá porque talvez tenham pessoas lá que precisam da nossa ajuda. Eu concordo com o Joey. Eu também, mas... Eu termino de comer meu... pode falar. Eu também preciso terminar de comer o cacetinho. Vocês estão dispostos a arriscar tudo que vocês fizeram e a vida de vocês completamente e entrar nessa caverna que a gente não sabe onde a gente vai parar? Esse é o nosso trabalho. Não é Já pra não isso tem que a mais gente nada tá pra aqui. perder. É pra isso que a Ordem não paga a gente. Foi isso. Bem, Ok, eu vou onde vocês forem. a ONG Veritas. Não, eu vou onde vocês forem. Essa frase foi muito bonita. Obrigado. É toda sua agora, Joe, divirta-se. Eu terminei de comer meu terceiro cacetinho, daí eu tô com o buchinho cheio, assim, Alguém deixou o cacetinho, tipo, não comeu tudo? Não, todo mundo comeu. Não, pera, alguém não? Eu Eu tinha tava falando deixado muito, metade. agora eu tô enchendo a boca pra terminar de comer, assim. Você vai terminar de comer, ô Joey? Não, Arthur Sam, pode pegar. Obrigado. Vamos então. Ok? Calma. Carol! Os Vamos senhores estão satisfeitos? Vamos. Muito Obrigado. bom, cacetinho. A gente vai assistir Os foto do senhores cacetinho cumpriram a disso. meta de cliente recorrente nessas vezes. Vocês já comeram mais de 15 cacetinhos. Era 4 só que precisava por pessoa. Então os senhores vão ter desconto na próxima vez se vocês quiserem vir comer o cacetinho do Letício e vão ganhar um suco de bergamota de brinde. Muito obrigado. Ô, louco, como aqui há anos e nunca ganhei isso. Deve ser novo essa promoção. Arthur, não vem querer meter essa pra cima da gente. Ai, que droga. Tem algum chocolatinho no caixa, assim? Tem um balcãozinho daqueles com um monte de docinho. Tá, eu vou lá pagar minha parte e quero pedir um docinho também. Tá, vocês... Ele vai puxar um vou doce. pagar não minha vai? parte Tenho também. certeza que ele vai puxar um doce. Não, pior que não, eu só queria não, comer um achei doce que mesmo. você ia muito puxar um doce. Tá, beleza. Vocês todos pagam, então. Cada um paga com o seu valor diário, não precisa tirar nada. E quando vocês terminam de pagar, fala, bom, voltem sempre. Letício! Diz... Letício... voltem sempre. Valeu, Letícia. Obrigada, Letício. É, Letício. Obrigado, Letícia. Letícia. E aí, quando ela o volta, César, assim, de ela repente, tá começa com a cara de nojo pro Letícia, ela volta sorrindo pra vocês, assim. O César, de repente, mostra a bunda pra todo mundo, assim. Desculpa, Eu não entendi gente. o porquê. Sim, ok, César. Foi na hora de entrar no carro. Colocou a Tava- né? Eu tava tentando mostrar um pouco que eu tô fazendo os agachamentos. Aonde? Nada não, vambora. Thiago Sensei, você dirige? Pelo visto virou motorista, né? Ok. Não Se garanto, quiser, eu não. posso dirigir também. Não, acho não melhor a garanto, gente- Tá tranquilo. Pode deixar. Acho melhor a gente ir pra casa e seguir aquele caminho que eles desenharam no diário.
Pra caverna. Partiu. De qualquer forma, nosso ponto de referência é a casa do Virgulino, né? Exato. Então vamos indo pra lá. Vocês então entram no carro e vão andando. Vocês dirigem até. Vocês vão dirigindo na estrada, passam pelo sovaco seco. Vocês querem conversando alguma coisa enquanto isso? Eu quero tirar uma soneca. Tá. Eu também quero, tô brincando. Eu vou tirar o meu celular. Eu vou tirar meu celular e postar uma foto no Instagram, que eu com o César, uma selfie assim, falando: não fui hackeado, galera, ele é meu amigo. KKKKK. Ok. Vocês dirigem, então, você vai seguir na estrada, e eventualmente você encontra aquele outdoor de cerveja abandonado, e você sabe mais ou menos onde que é a entrada da casa do Virgulino. Para aí na frente da casa, Thiago, daí a gente vê a referência lá, a lista com o documento ali que tem a... Alinha aí, bora. Cadê o... Ok, de acordo com o mapa, a gente consegue de carro, mestre? Você não sabe? Eu não tô vendo o documento que tem o desenho. Ok. É no diário aqui da Lourdete Daninha, aqui a página. Antepenúltima página. Tá. Página 3. Ok, a gente... Vocês estão mais ou menos onde tá o número 3 ali. Ok. A gente tá na estrada, a gente pode seguir reto mais um pouquinho. E a partir disso eu acho que a gente vai ter que ir pela floresta. O quanto vocês vão pra frente? A distância de uma, duas, três árvores. 4, 5 Não ia ser mais fácil a gente ir pra casa... Vocês sabem que a distância da casa pra estrada é de tipo 10 a 15 minutos andando de carro devagar, assim. Ela fica bem pra dentro. Ah, é longe? É longinho. Ok. Tá. Então eu tô dormindo. Esqueci. 10 a 15 minutos. Lembra que ela falou que dava pra ver a caverna de um morro bem alto? Ela falou, O formato dessa floresta, vocês conseguem ver que ela não é reta pra frente. Vocês conseguem ver... Sabe quando você tá viajando, você vê aqueles morros que sobem e descem, cheio de árvore? É tipo isso, mas não é tanto. Vocês conseguem ver que mais pra frente, assim, tem uma grande inclinação. Tem várias inclinações mais longas, com muitas árvores. Bora achar um morro mais perto da casa e olhar lá de Joey perto. Ele desmaiou. falou que ela conseguia ver. Eu tô Entendeu? dormindo. Eu acho que a nossa verdadeiro jeito de encontrar essa caverna é justamente fazendo do jeito que elas falaram, que conseguiram. Pela estrada é mais fácil, né? Pelo que elas disseram. Eu acho que se a gente seguir reto na estrada por mais uns... Aqui, ó, pela estrada 8, é mais fácil 9 achar a minutos. caverna de novo. Por que seria mais fácil? Será que tem uma entrada meio óbvia? Então, é porque a primeira vez que elas encontraram foi porque elas subiram num alto de um morro e elas viram a caverna na distância. Talvez elas descobriram essa rota pela estrada e acharam mais fácil do que ir então até bora o alto do dirigir. morro e ver a caverna. Vamos dirigir uns 10 minutos. Bora a gente procura dirigindo um e morro. olhando. Eu vou dirigindo a Às 10 por hora vezes aqui, a gente fica encontrando aqui pra ver se tem alguma trilha aqui Pô, nesse 10 por hora também. Ah, Nossa, aí. tá ligado. Tem que Enquanto tá, isso, vocês eu andam pressentindo Qual o velocidade por perigo. quanto tempo? 15 km por hora, um pouquinho a mais. Não, 20. Tá. 20, devagarinho de 17,5. E vocês vão... vocês querem... Pode dar encontrar todo mundo. Tá, Eu tô no meio dormindo. do caminho eu vou olhando as fotos que eu tenho, as minhas fotos que eu tenho da minha mãe, do meu pai, meus amigos e... Eu tô Nossa, sonhando. extremo. Eu tô sonhando com os meus amigos e com tudo o que já aconteceu de bom na minha vida inteira. Eu tô sonhando com a vez que eu ganhei uma medalha nas Olimpíadas. Mano, eu acho que eu dei Eu estranho. falei Eu pra extremo caralho. Eu também. tirei normal. Tá. Vocês vão andando e vocês não encontram nenhuma trilha, nenhum tipo, nada, nenhum caminho que pareça de carro ou nada, assim. E um morro, não dá pra ver um Que morro mais extremo alto do que os merda. normais? Vocês conseguem ver, vocês passaram por alguns morros, vocês conseguem ver, depois de andar por uns 10 minutinhos bem devagarinho de carro, mais ou menos a velocidade que vocês estavam entrando na floresta, vocês veem que tem, mais uma vez, uma grande subida no meio da floresta, assim. A gente vai ter que Porra, entrar Mano, bora nessa sair floresta daqui, aí. mano. A Gosto gente dessa. andou uns 10 minutinhos, mais ou menos na velocidade que a gente entrar na floresta. Eu acho que é por aqui. Acho que nós sobe nesse morro aí e já se estabiliza, tá ligado? Não dá pra A gente entrar vai de ter carro aqui não, Vai né? ter que... Eu sou surdo, não sou cego não. Vou subir lá. Vamos lá. Ah, vamos indo. Joey. Ô, Thiago, você disse que você tirou extremo, né? Você estava dirigindo? Extremo. Tá. É. Quando você vai andando devagar, você percebe que bem atrás, tipo, tentando não passar percebido, tem um carro seguindo vocês de longe.
Ô, rapaziada, queria falar não, mas tem uma rapaziada seguindo a gente aqui atrás, velho. Ah, mano. Continua Olha andando, pra trás. continua andando. Você Não para. tirou o extremo. Você consegue reconhecer que é o carro do Victor. Da delegacia. Falar pra vocês que é o Vitinho, hein, mano. Ele acha que ele não Eu vou caiu mandar nessa mensagem ideia, pra não. ele falar que eu tô vendo ele. Olha, a gente tá te Nossa. vendo. Tá, Cezinha, você você mandou a não- mensagem pelo Não, celular do Chris? não, calma, ainda não mandei. Eu falei que eu ia mandar. eu ainda Tá não bom, você mandei. escreveu e você tá preso a mandar. Cezinha, E aí, gente, você eu- já mandou o mandato dele? Eu mandei sim, mandei do celular do meu pai. Uhum. Ele quer descobrir o que a gente tá fazendo e ele vai se meter nisso e não vai dar bom. Vocês Eu querem mando pra dar ele falar, meia mano, volta? tamo te vendo. A gente tá indo embora, vou falar. Mano, Não, fala mas aí assim, ele não, vai saber, fala, ué. fala que a gente tá procurando o paciente zero que fez o bagulho da doença, tipo. Toda doença origina de um bicho, né? Tá, É, então, vocês pararam o então o que carro? que eu mando? Manda que a gente tá trabalhando pra eles Vocês já pararam sair o de carro? perto que ele Continua faz nosso andando, corpo. Thiagão. Continua Vamos andando. parar. Pararam o carro andando. não? Tá, Continua tá andando andando. devagarinho, ok. Não. Joey! Já manda mensagem Ah, pra eu vou, ele. vou escrever então. Eu apago o que eu escrevi e vou falando em voz alta e escrevendo. Vitor, a gente percebeu. Tamo indo investigar um negócio. É melhor você não vir atrás de nós. Ô, Ah, Cezinha, pode mandar, mas- gente? Posso mandar? Manda mensagem, Mas eu aí mostro que ele trombando vai estasia. Não, mas aí que ele vai querer ir atrás da gente mesmo. O que eu mando então? Manda. Não querem tentar despistar Vitor, ele de alguma forma? Nós estamos nos expondo a um possível paciente zero da doença e procurando a origem do vírus. Que Ele não afetou Beleza, Mas vou isso mandar aí- isso. Eu escrevo Thiagão. isso. Ah, ele tava muito em choque, Tiagão, quão bom você é em perseguição, em dirigir rápido esse carro? Ah, rapaz, eu sou tão bom quanto eu sou muito ruim. Como diria Foi bem aqueles. explicativa essa frase. Acelera aí essa porra, vamos despistar E ele. se a gente encostasse o carro, entrasse numa floresta aleatória, ficasse andando em círculo, voltasse pro carro pra ele seguir nós lá dentro da floresta, aí nós Aí volta ele pra fica lugar perdido certo? dentro A da, gente da podia floresta, entrar. entra na caverna e morre. Não, nós vai em outro lugar. Não, pelo mas outro caverna. na parte da direita também é florestas, velho? Mano, o que é que ele Da- vai do fazer? outro lado da Somos... rua? Gente, nós somos Ou 5 não? pessoas O carro dele tá armadas. chegando mais perto. Nós somos 5 pessoas armadas. Acelera, O Tiagão! problema não é esse, o problema é ele seguir nós, porque Bi, ele... Ele tá buzinando. Bi, bi, bi. Não, solta Acelera, aí. Tiagão! Não, calma aí, rapaziada. Ô, calma aí, a gente tem que soltar a maçã. Eu não vou fazer uma Luba, você conversa acorda, com juro, ele, você não. acorda com com a ele. buzina. Bi, Para o bi, carro, bi. conversa Ele tá com chegando ele, para o perto, ele tá carro, vindo mais conversa rápido, você tava bem devagarinho, ele vai chegando. Bi, bi, Eu bi. tiro a arma da mão, já Ele tava com bota, a ele arma bota a bom, cabeça pra fora filho. assim. Para aí, onde vocês estão indo? A gente tá procurando o suposto animal que começou a doença toda que tá rolando aqui. Porque um vírus... Eu fui no hospital! Pera aí! Aí ele desliga o carro e abre a porta assim. Opa. Para o carro, para o carro! Manda. Ele chega na janela. Eu fui no hospital, mas falaram que eu não tinha nada. Vocês estavam mentindo pra mim. Cadê aquela. Eu não- Eu recebi a exumação, eu precisava fazer todo aquele negócio de mentira da doença. Eu vi que vocês tinham mandado, não tinha problema. Por que vocês ficam. Não tô entendendo. Nunca vi policial agir que nem vocês Não, não. agem. Calma aí, Vitor. Fica a 2 metros de distância pra você não pegar da gente, que eu acho que a gente pode estar infectado, meu querido. Toma cuidado. Ô, na moral. pode Bem confiar. infectado do quê? Eu fui no hospital, não tinha nada. Mas então, o hospital mas não você tava sabe pra bem. não ter medo, Vitor. É, e Ainda ele- não tá nas grandes redes nacionais, entendeu? Ele lá, E É, às vezes, lá, e às vezes ele não Você- tá infectado também, Thiago. Mano. Eu vou ter que rolar outra lá, mas isso daí? É. Vamos, né? Eu se passei, só vamos. Não, vou dar um Aí, o que soco você na tá... cabeça. tá... Não, tá. Ele se afasta um pouco. Tá, mas o que. Ele tapa a boca com a mão assim. O que vocês estão. Mas o que vocês estão fazendo andando devagar aqui? A gente tá procurando rastros de urso. Porque foi estudado que o urso. Urso? Não tem urso aqui, você tá louco? Exatamente, é por isso que é tão inconvencional. Meu Deus. Não, eu vou ficar com vocês então, eu vou ajudar vocês. Não. Esse urso tá infectado, velho. Esse urso que tá literalmente infectado com essa doença e causou toda essa epidemia. Mas aqui ele aponta pra floresta, assim, na floresta Por mesmo? aqui a gente tá procurando o rastro, assim, árvore derrubada, tá vendo um salmãozinho assim, resto de salmão. Tá ligado? A gente tá com medo de se expor, então a gente tá aqui, ó, só na mocaia. Meu Deus. E vocês vão entrar na floresta então pra procurar o urso? A gente vai entrar. Mas que perigo se vocês forem atacados na floresta? Não, mas tá de boa, a gente tá preparado treinou, pra a isso. gente treinou pra contra isso. urso. A gente treinou. O Arthur aqui é um local forte. Ele manja de Não, então luta eu espero contra urso. vocês aqui então, enquanto vocês entram. Você pode esperar aqui então, pode esperar. Mas daí você vai esperar
E... Eu não vou me meter no meio do mato, tá louco? Cheio de bicho aí, se tem urso, eu não vou entrar nisso daí. Se não. vocês estão preparados, eu não tô, né? E ainda urso. Eu vim investigar só. Eu não acho bom É você urso esperar infectado. E se a gente demorar mais do que o... Eu chamo a sem polícia, quer dizer, eu demorar? sou a polícia, né? Daí eu chamo a outra polícia mais alta que a minha, né? A estadual, pra ver o que tá acontecendo. Que era vocês, na verdade, né? Se eu não me engano. Mas é a gente. O que eu faço se vocês não me digam o que eu faço? Eu não sei o que fazer se vocês não vierem. Olha, eu acho que você precisa ficar nos seus aposentos e não se meter nisso, porque é uma situação de alto perigo, contagioso, Eu onde não pode vou me meter, infectar claro que várias pessoas. não. Vocês são os meus superiores, tecnicamente. Eu não vou entrar. Exatamente, Não então vou volta me pra casa, intrometer. meu querido. Eu tô preocupado porque vocês bateram na idosa. Eu tava um pouco assim, Olha, mas tudo bem. a gente não bateu na idosa. Eu achei A que gente era tava mentira, por- mas eu vi o documento lá. Eu realmente não tenho o que fazer. A gente não podia falar pra ela, mas ela possivelmente estava infectada. A gente estava utilizando o procedimento padrão para poder tratar qualquer tipo de surto de infecção dessa nova doença que está propagando possivelmente por capazinha. Mas foi um alarme falso. Então eu gostaria que você, senhor, voltasse para sua casa para você não se infectar com essa doença extremamente Tudo bem, contagiosa tudo e bem. não Eu vou foi botar perigo no a meu essa carro, cidade. então, enquanto vocês. Eu fico Excelente. esperando no carro. Qualquer coisa, se vocês não Excelente. aparecerem, Pode eu Pode chamo voltar. outra. Não se melhor- preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Melhor voltar Pode pra voltar pra Carpazinha, casa. você Volta ficar em pra casa, casa. tá ligado? Quanto mais Ou você na usar perto da delegacia. gente, é um vírus extremamente infeccioso, o vírus pode criar asa, se adaptar no meio do ar e entrar dentro de você. Toma cuidado. Cria asa? Não sei, é um vírus muito potente, é um super vírus. A gente tá aqui pra descobrir. Tá bom. Da psicologia. Eu vou voltar pra casa, então. Quem que tem que dar? O Thiago? Eu? Só vamos, né? Falei. Você acredita que ele vai voltar pra casa? Ele fala, não, tá bom então. Ele parece meio assustado. Vou voltar pra casa, Ah, tá. então. E aí ele começa a ir olhando estranho no carro, assim. E ele começa a dar ré, dá meia volta e vai andando devagarinho no carro. Eu tenho certeza que ele vai pra Vamos fazer casa o agora, seguinte, família. vamos parar, vamos esperar ele sumir do horizonte, a gente para o carro do outro lado da estrada, que a gente vai pro lado da caverna. A gente Não, deixa mas o não carro tem parado como. no outro, O cara pra parecer que agora não foi pra lá. É melhor a gente só soltar e entrar na caverna logo, deixa o carrinho aqui, pá, já Ele é um entrar no policial. morro. Ele não É vai sim, voltar não. pra casa. Mas Ele aí a tem gente deixa. Gonzales. Eu tenho confiança na minha capacidade de ler pessoas e eu tenho certeza que ele vai voltar pra casa. após Sim, ver não, você. mas não, só por precaução a gente deixa o carro do outro lado da estrada pra parecer que a gente foi para o lado de lá da floresta e a gente vai, enfim, Exato. Liz, Ok, quem é eu concordo. Gonzales? É verdade. Nada não. Ok, É uma longa história. ok. Beleza, Vai então lá, encosta vai. aqui a caverna tá na nossa esquerda ou na nossa direita, mestre? Na esquerda. Então para aqui na direita aqui, deixa o carro Segundo encostado, o mapa. parecendo que a gente entrou na direita aqui, e a gente atravessa a rua e vai pra lá. Bora, vai parecer a Scooby-Doo. Só vamos. Tá, vocês então estacionam, você entra um pouquinho assim no mato, estaciona na parte da direita e vocês todos saem do carro e o que vocês estão trazendo com vocês? Eu, Minha arma. primeiro de tudo, eu saio, me espreguiço e... Nossa, eu tive um soninho tão bom nesse carro. Minha arma é meu sensor de movimento. Bom, eu vou recarregar minha Glock. Eu tô com Eu tô meio com de pente sempre, só. eu tô com de sempre. Cartão de cigarro. É, eu vou colocar minha Glock Dá aqui um também. sentimento, dá uma perícia de exposição paranormal, por favor. Todo mundo? Todo mundo. Onde que é isso daí? É uma perícia que vocês têm. Exposição paranormal. Isso. Nossa, Mas velho, eu tenho muito Falei. Falhei. Deixa eu ver. Eu passei. Falei. Eu passei Eu normal. falhei. Normal. Falhei. Tá, Arthur? Eu passei normal. Eu falei feio, Tá, horroroso. só o César. É. Só eu passei Todo mundo normal. muta menos ele, por favor. Ah, mano. Puta que pariu. Adeus! E aí? Todo mundo mutou? Tá. Motor. César, você tem um calafrio. Você sente que quando você entrar nessa floresta e seguir esse caminho que vocês querem, você sente que talvez não tenha volta. Você sente que é um momento importante. Tá. Opa. Tô aqui. Eu coloquei meu colete também. Só. O Thiago tá olhando pro céu, olhando os passarinhos. Ele tá lá. olhando. O Thiago sempre tá. Ele se distraiu assim. E ele. Olá, Thiago. Tem como eu Não, e desmutar ele ele, não, tá. né?
Ele tá olhando a fauna, assim, do Ele tá, ambiente, ele da viu um flora. passarinho passando. Ele tá olhando, procurando porque ele tem um ouvido ruim. Mestre, Ele não sai do transe, mano. Aí ele voltou. Opa! Ele acorda assim, ele tava olhando o passarinho, tava encantado por um passarinho que tava ali. Ele tava na árvore. Eu tava Um comendo passarinho amendoim azul. do bar. Cantando mestre, Guardou. do lado de um eu passarinho pego- branco. Eu paro de Mestre, andar. mestre, eu pego minha mochilinha, tá? Eu tô com a minha mochila também. Ok, me Tem digam minha exatamente- soqueira, tá. meu celular, máscara Coloquem nos e a minha pertences de Magnum. vocês o que vocês estão levando. Já tô ali, eu já tô ali. Tá tudo aqui, Peguei tá meu tudo aqui. coletinho, munição, peguei Ah, corda. Thiago Colete, Sensei, munição. Thiago Sensei, Oi, papai. não é por nada não, mas talvez seja melhor eu entrar com a espingarda. Fala com a Alisa ali. Ele tá de castigo ainda. Não. Sem espingarda. Ok, pelo menos leva ela se a gente precisar usar. Eu não vou pegar ela, a não ser que vocês autorizem. Eu não Você sei, não. pode levar ela, mas eu quero que você não use ela. Você tem que me provar que você consegue se conter e não usar ela. Ok, mas posso segurar ela pelo menos? Só um pouquinho. Não, Só um pouquinho. ela vai pendurada na sua mochila, nas suas costas. Ok. Tá bom? Tá deixando Obrigado. levar as migalhas? Ah, vou deixar, né? Se ele conseguir não ficar pegando essa espingarda o tempo todo, significa que ele tá melhorando. Olha a cara do guri. César, você tá bem? Ah, Eu tô parado em frente ao porta-malas, assim, do carro. Levar nada? César? tá certo. César, Você não vai pegar Acaba. seu equipamento? Gente, eu já tô com minhas coisas. Eu tô com uma pistola e um spray de pimenta. Ok. Gente, eu não sei, eu senti um arrepio. Ninguém mais sentiu? Um arrepio? Todos vocês sentiram um arrepio quando ele falou que ele sentiu um arrepio. Ui. Ô, meu amigo, aí... Que isso, foi um ventinho? Ô, louco. Deu aquela piscadinha aqui, hein? Eu acho que a gente tá prestes a entrar numa coisa que provavelmente a gente não vai voltar. Talvez não tenha volta que a gente vai fazer agora. Eu acho que esse é o momento mais importante das nossas vidas. A hora que Vamos- ele fala isso, eu olho pra minha pulseirinha que tem os pingentes dos meus amigos e penso que é por eles que eu tô indo. Você acha que a gente não vai mais voltar, César? Eu não sei, eu senti um calafrio e eu meio que eu sinto isso, sabe? Tipo, acho que pode ser que não tenha jeito de voltar de lá. Mas a gente já veio esperando meio que isso, né? Se a gente cumprir nossa missão, não sei pra que voltar. Minha vida nem é tão legal assim, vambora. Então vamos. Tá, eu vou andando em direção à floresta. Vocês começam a caminhar então na direção da floresta reto. Sim. Ok. Qual formação vocês estão exatamente? Pera, vocês se querem agachar, botar a os gente tá bonequinhos? embaixo de alguma página. Não, na né? real, a gente pode botar os bonequinhos, eu vou puxar vocês aqui, só pra gente ter uma noção de vocês. Já tem uns bonequinhos aqui, mas eles estão embaixo de alguma coisa. Não, eu deletei eles, vou botar de novo, Deletou? calma. Ah, deletou. Eu salvei o meu, que a fita dá pra puxar. O ideal seria você Também. puxar, mas não tem problema. Liz... Ah, eu consigo puxar, mas eu Calma tenho aí. que ter Hoje permissão. não Eu se vou Duplicar puxar, eu vou objetos. puxar. Tá, pode É, não puxar, tem pode permissão. puxar. Ah, eu não tenho permissão. Thiago, Eu não tenho permissão também. tudo bem, eu puxo vocês. Thiago tá Tá. aqui. Bora aqui embaixo na madeira? Pode ser na madeira, melhor. Na ali. madeira. Ah, é melhor. Ok, tira os documentos só, isso, na madeira aqui embaixo. Pronto. Ô, porra. Tá. Então vocês quero na vão... frente. Em que formação? Eu quero ir junto com o Thiago. Eu vou logo atrás deles. Putz, eu vou atrás aqui então. Pera, tá... A gente tá andando pra cá, onde tá minha O mãozinha? César, ele Pra tá cá. num outro lugar. Tá, vocês Ah, eu estão... achei que era É pra- uma floresta, pra não tem um baixo. caminho... Vocês estão entrando no meio das árvores, assim. Eu vou você aqui. Eu achei que a gente tava indo pra esquerda. Não tem Pra problema, baixo. tipo... Tanto faz. É, Tá, então Ah, eu tô atrás junto Vai com o pro caminho que Arthur vocês aqui. estão olhando. Tá. Vou no meio. Vocês começam, então, a entrar nessa trilha... Nessa floresta densa, tirando os matos da frente. Arma na mão, hein? Também. E... Tô mirando aqui. A princípio, vocês vão andando e não parecem encontrar trilha nenhuma. Vocês estão só entrando no meio do mato, assim, abrindo com as mãos. Mas, eventualmente, vocês vão meio que sendo
Vocês vão seguindo em linha reta e vocês sentem que vocês estão indo pra algum lugar. Vocês vão subindo e eu vou pedir uma coisa pra todos vocês agora. Eu quero que todos vocês apertem B no simulador. Pelo amor de Deus. Me deu Isso vai arrepio tapar, agora. isso vai tapar o que vocês estão enxergando. Mano! Vocês não enxergam mais. Só pra confirmar, me confirma se o B continua quando eu faço isso. Continua. Vai continuar. Continua, Tá. continua. Ok? Ai, ai. Minha imersão. Um segundo. Ai. Oh, fuck. Eu tô... Me deu um nervoninho, não consigo falar. Me deu um arrepio de nervoso. verdade Me deu agora. Não sei falar. Vai logo, mano. A Tá. ansiedade tá batendo, pô. Vocês começam a se sentir ansiosos. Vocês começam a andar em direção a essa floresta. E depois de andar por mais ou menos uns 20 minutos, vocês veem na frente de vocês, mais à frente, alguns matos não parecem mais estar tão fechados. Vocês veem o que parece ser uma pequena fina trilha dentro dessa floresta. E o chão vai ficando cada vez mais marcado e cada vez mais visível. E as árvores começam a tomar um formato um pouco inatural. Elas começam a cada vez ficar mais curvadas e estranhas. E os galhos começam a ficar mais arredondados e fazer umas curvas que não acontecem em árvores normalmente. Quase como em espiral. E a folhagem dessas árvores, elas começam a ter colorações bem diferentes também. E uma névoa fina vai se revelando no meio dessa floresta. Vocês vão caminhando lentamente. Vocês passam mais alguns minutos caminhando. E vocês vão vendo que essa névoa, que tava fina e tapando só a distância, vai ficando mais forte. E mais forte. Até chegar num ponto que vocês não conseguem mais ver 2 metros à frente, nem 2 metros atrás. Vocês olham pros lados pra ver vocês e vocês são quase que silhuetas. Vocês não conseguem ver os rostos de vocês em detalhes. E as árvores agora estão completamente retorcidas e parecem formar uma espécie de túnel que vai seguindo em frente, nessa trilha que está muito mais marcada agora. Com troncos em forma de espiral, eles vão girando e subindo de maneiras impossíveis. A folhagem não é mais verde. Também tem folhas rosas, tem folhas amarelas. E a floresta vai ficando cada vez mais fechada e mais escura. Apesar de ser muito sutil, vocês percebem que todo esse caminho era uma longa subida. E eventualmente mais à frente é possível ver uma entrada para a direita, com o que parece ser o fim de toda essa névoa espessa. E chegando lá, vocês entram nessa... Vocês fazem essa curva à direita e vocês veem, de um ponto de vista alto, olhando para um grande espaço que se revela na floresta, no meio das árvores. Na frente de vocês tem um grande arco de madeira. E vocês veem, na distância, lá embaixo, dezenas, e vocês podem ver agora, pode apertar B de novo, de casas. Grandes e pequenas. Nossa, eu arrepio tudo. Com um aspecto meio medieval. Caralho, Vocês tô veem arrepiado. ruelas, fazendas. Vocês veem mais à distância uma caverna com algumas estruturas de mineração nela. Vocês também veem ao lado de vocês uma grande torre do seu lado. Tem um grande bosque com vários troncos cortados e nesse bosque vocês veem várias pessoas aglomeradas. Mas não tem só pessoas nesse bosque. Tem pessoas andando, caminhando por todo esse vilarejo escondido. E todas essas construções estão ao redor do que parece ser um grande jardim coberto por névoa. Esse jardim, no meio da névoa, parece ter o formato de um labirinto, cercado por 5 grandes estátuas. O letreiro, nesse arco grande de madeira, na frente de vocês, está escrito Santo Berço. E é aqui que a gente vai terminar a sessão de hoje.
E a gente continua no próximo sábado pra ver aonde essa história vai parar. Mano, mas ele... Doideira. Nossa senhora, esse círculo aí parece Made in Abyss, velho. Mano, nós Da chegou hora. nos ganados do Resident Evil, mano. Não, essa mistura Silent Hill com Made in Abyss, forasteiro. com Resident Evil. Caralho, nem falou. Muito obrigado Choque, velho. a todo mundo que assistiu até aqui. Eu vejo vocês no próximo sábado pra mais um episódio de O Segredo na Floresta. E muito obrigado por todo o carinho de sempre. Ô, Gabi, vai ficar até Ninguém 8 da fala manhã nada, fazendo ninguém teoria fala de nada. novo? Vamos fazer... Vocês não tem nenhum comentário, não querem falar nada? Ninguém Eu fala não nada. faço ideia de Vamos fazer greve de lutar, silêncio eu não nessa sei. porra. Mano, é greve de silêncio agora, eu não quero Eu dou a mais, volta. Pô, a gente tá tudo doidão. Mano, olha isso, velho. Eu acho que tá todo mundo dormindo no bar ainda. Todo mundo Selbinho, o que tu tá inventando, cara? A gente depois vai descobrir sábado que vem às 18 horas. Muito obrigado mesmo de coração a vocês por serem jogadores tão incríveis. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. E até o próximo sábado. É Até.